Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. É do Pinheiro. Sim, meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde. 17h01, começa aqui o Concentração. 18h30, bola rola no brinco. Guarani Bahia, sequência da Série B. Quem narra aqui é Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Comentários de Mestre Tigrão e também de Gleger Zorzin, tá bom? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e ele, o incrível Gilberto Sufi. Pelo amor de Deus, é que nem esse grito mesmo, viu? Você espelhou exatamente isso, meu grande amigo Gilberto Sufi. Se bem que tá mais pro programa do Ratinho essa do que pra Bandeirante, mas tudo bem, tá bom? Seguimos indo, serve também. Vamos lá, de novo, Gilberto Sufi. E segue o jogo, torcida brasileira, diria o grande Fiore Geriotti, hein? Bom, é o seguinte, ontem transmitimos aqui o jogo da Ponte, Macaca vencia lá em Criciúma, gol do Luca, marcado no comecinho, mas no final da partida, aos 45, empata o Criciúma com o Lohan, né? 1-1. E aí, o que pegou foi exatamente no final do primeiro tempo, tá? No final do primeiro tempo, os jogadores reservas da Ponte faziam um aquecimento atrás do gol aí do Kaique França, teve um bate-boca a torcedores, o torcedor arremessou um líquido e alguns objetos, e o atacante da Silva da Ponte alegou ter sofrido aí ofensas de racismo, tá? Eu estou aqui com o site do Batista, o site do Carlos Batista. A partida entre Criciúma e Ponte, disputada ontem no Heriberto Rios, foi marcada por episódio negativo. Torcedores do Criciúma começaram a hostilizar, cuspir e jogar água nos jogadores da Macaca na reta final do primeiro tempo. O jogo foi interrompido por 3 minutos, atacante da Silva relatou injúria racial. Bom, o atleta da Macaca avisou a arbitragem que estava sendo chamada de macaco por uma das pessoas das arquibancadas, tá? A Brigada Militar foi acionada, Tá aqui, nota da Ponte. O atacante ponte-pretano da Silva registrou o boletim de ocorrência em virtude de ofensas racistas dirigidas a ele por torcedores do Criciúma, que também cuspiram, jogaram objetos e bebida em cima dos atletas ponte-pretanos que faziam aquecimento. Primeira democracia racial do futebol brasileiro, com negros dentro e fora de campo, desde a sua fundação em 1900, a Ponte lamenta o ocorrido, condena veementemente qualquer tipo de racismo e dará apoio irrestrito ao jogador. Nota do Criciúma. O Criciúma Esporte Clube vem manifestar o seu repúdio a qualquer ato de discriminação e afirma que jamais será omisso diante de um fato tão grave. O clube, com o auxílio da Polícia Militar e de atletas da Ponte Preta, já identificou o responsável e está tomando as medidas cabíveis diante do caso lamentável ocorrido durante a partida da noite de ontem no estádio Heriberto Rios. O fato só reforça a importância da luta diária por um futebol sem ódio. Vamos ver aqui o que diz, atenção, o que diz a súmula do árbitro de ontem. A súmula diz o seguinte, que aos 46 minutos do primeiro tempo, paralisei a partida por volta de 3 minutos, após ser informado pela quarta árbitra, a senhora Charlie, que o atleta que se encontrava em aquecimento, senhor Rondinelli da Silva Vieira, número 28, que é o da Silva, da equipe Ponte Preta, relatou ter sofrido injúria racial por um torcedor que se encontrava junto à torcida do Criciúma. O atleta informou que foi chamado de macaco e informou também que o atleta ainda relatou que foi arremessado em sua direção um copo com líquido não identificado, sendo atingido pelo mesmo líquido, foi solicitado ao policiamento presente que identificasse o infrator. Porém, até o fechamento dessa súmula, não foi possível, pois o indivíduo se evadiu do local do jogo. Nenhum dos membros da arbitragem pôde identificar tais atos. Sendo assim, após a chegada do policiamento para tomar as devidas providências, dei continuidade à partida. Bom, isso, claro, foi depois da partida, até onde o árbitro tinha informação,
mas conforme já foi lido aqui pelo site Carlos Batista, nota da Ponte, nota do Criciúma, o Criciúma identificou o torcedor, tá? Bom, agora o caso como é que fica? Acontece que isso aí, como está relatado no árbitro, a justiça agora tem que se manifestar através do Ministério Público do Esporte, levar esse caso para o STJD, oferecer a denúncia, o STJD vai acatar e o Criciúma vai a julgamento. Agora, o que pode acontecer não se sabe. Aí foi ano passado que teve lá em Brusque, lembra-se disso? Em Brusque, teve um problema, um jogador do Londrina teve problema racial, injúria, ofensa, e aí o Criciúma perdeu até os pontos. Mas depois o Criciúma recuperou os pontos. Então, meu amigo, é isso que dá. Não tem uma medida séria, vai continuar. Não é porque foi na Ponte, não. Se tivesse aqui, com a Ponte ou com o Guarani, com alguma injúria, nós estaríamos falando a mesma coisa. O fato é que não dá em nada. Não dá absolutamente em nada. A Ponte não quer os pontos, ela dentro do campo pode resolver essa situação. Não é esse o problema, não, né? Mas que o clube tem que sofrer uma punição. Pegou o torcedor, mas, e a água que jogou, e o objeto que jogou, identificou porque sabe que vai ser penalizado e vai a julgamento. Porque se não pega o cara, aí complica mais ainda pro Criciúma. Vamos aguardar. Bom, antes de entrar no papo do Guarani, tá? Guarani e Bahia, 18h30 no Brinco. Quem narra aqui é Leandro Borges, tá? Vamos aqui, a coletiva do Hélio dos Anjos, com a participação da Manuela Silva, da Rádio Som Maior de Criciúma, que ontem colaborou para nós aqui, tá bom? Manuela Silva, na coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Estamos aqui acompanhando a coletiva de imprensa do técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, falando um pouquinho desse empate, amargo empate no fim do segundo tempo aqui no estádio Heriberto Wilson, que derrubou a possível segunda vitória da Ponte Preta. Vamos ver o que ele tem para falar. A lição que a gente tira aqui, eu vou ser muito sincero, que nós estamos nos fortalecendo. Nós estamos criando corpo. Nós tínhamos hoje ali 5 jogadores abaixo de 21 anos. Nós estamos formatando esse grupo dentro de uma competição dificílima. Vamos ter mais novos companheiros a partir da próxima rodada. E eu só tenho que enaltecer meu grupo. Nós tivemos o controle em vários momentos do jogo. Naquele momento do gol, também achei que era um momento de melhor controle nosso. E a gente tomou um gol de uma bola chutada de fora da área, onde nós não conseguimos reter ela na frente, podíamos ter retido, tivemos oportunidade disso, mas eu não tenho que lamentar nada, não. São 6 pontos, que nós saímos fora de casa contra 2 grandes equipes. Tem que enaltecer o comportamento, tem que enaltecer a presença de público aqui em Criciúma, que é uma coisa impressionante, cria realmente uma estufa, né? Mas nós sobressaímos bem, nós fizemos um bom jogo, competitivo. E aí é crescer, e nós vamos crescer. Eu tenho certeza que esse grupo não faz menos de 30 pontos no segundo turno, porque esse grupo está crescendo na hora certa, já são 5 jogos sem perder, nós só temos 15 gols tomados. É muito importante esses dados para a gente crescer dentro da competição. A gente viu que depois que o Lucas saiu na metade do jogo, a equipe caiu um pouco de produção. O que a gente pode ver e prever para o segundo turno, para a equipe não depender tanto do Lucas, né, para a competição? Olha, o Lucas é o artilheiro da competição, é um jogador notável, é um jogador que chama atenção, né, que os adversários preocupam muito com ele, não é isso? Mas o meu problema não foi a saída do Lucas. Eu sempre falo que eu não lamento a saída de nenhum jogador, mas eu tive problema na reposição. A reposição não foi a ideal, mas também a reposição, quando eu tinha feito as 5 substituições, senti um problema muscular. E isso trouxe para nós também uma adversidade maior. Eu saio daqui feliz com o resultado, feliz com o comportamento da equipe. E eu tenho certeza, como eu frisei, nós vamos crescer muito. Esse time é muito intenso. Dentro das informações que nós temos do Stats, esse time aí é o time com o segundo maior nível de intensidade. E é assim que nós vamos tentar vencer, porque a Ponte Preta tem esse espírito e a gente tem que colocar isso em prática. Tu falou que teve problema na reposição, agora está chegando próximo à janela de transferências. O que dá para esperar da Ponte nessa janela? E também quais posições tu acha que são as mais que mais precisam de novos jogadores? Nós precisamos, naturalmente, de mais um meia. Eu tive um problema sério com o Fecim, que teve que ficar, que é um meia também, que vinha inclusive sendo titular.
Nós estamos chegando um atacante que é muito interessante, que é o Barça, já está treinando com a gente há mais de 15 dias. Nós temos o Matheus, um zagueiro que veio, apesar de que eu estou muito feliz com os meus zagueiros. 18 anos o zagueiro direito tem, 18 anos tem um volante. Então eu estou muito feliz e nós vamos trazer também mais ainda 2 atacantes. Nós vamos encher esse grupo de opções de atacante, mesmo sabendo que nós estamos também criando jogador. Porque esse menino de 20 anos, o Nicolas, é do Internacional e está sendo um jogador assim, muito interessante dentro do nosso trabalho. Esse, então, técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, falando um pouquinho desse empate aqui no estádio Heriberto Wilson. Muito obrigado, Manuela Silva, Rádio Som Maior de Criciúma, colaborando conosco, mas muito obrigado mesmo. Tá aí o Hélio dos Anjos. E também informação do site Carlos Batista, atenção, informação do site Carlos Batista, Marco Eberlin viajando para Goiânia para fechar com o meia Elvis, ex-Goiás, tá bom? Marco Eberlin, o presidente, viajando aí para Goiânia para fechar com o meia Elvis. Vamos aguardar, ok? Olha, meus amigos, é o seguinte, tem que... Sim, senhor, pois não, antes porém... vamos dar uma faturada. Sim. Vamos dar uma faturada? Você tem toda a razão, meu caro Gilberto Sufi. E na sequência eu vou prestar uma homenagem ao amigo Batista, vou falar de todos que trabalharam com ele. Eu só vou pecar aqui na parte técnica, que eu não tenho todos os técnicos que trabalharam durante esses 20 anos. Ontem, o amigo Batista completando 20 anos, ele Tigrão, hein? Ele Tigrão. Tigrão tá na ponta aí ou não? Tá chegando? Tá chegando. E então eu vou falar aqui todos os narradores, repórteres, produtores, tem também o setor feminino e o pessoal de plantão também. Esse que vos fala, por exemplo, graças a Deus, firme aqui, 20 anos com o amigo Batista, tá bom? Gilberto Sufi, vamos lá na faturada, aqui concentração, hein? E também historinhas de Guarani Bahia, hein? O Bahia nunca ganhou no brinco. Quem narra, 18h30, Guarani Bahia. Quem que é? Leandro Borges, o moço de Piracicaba. Já estamos no YouTube, por favor, coloque no YouTube aí, veja a nossa belezura. Dá um like, dá um likeinho pra gente aí, dá ok, tá bom? Se inscreva por gentileza, muito, muito obrigado mesmo, ok? E estamos no Facebook, nas diversas plataformas, estamos em FM faixa estendida, 85,7 para Campinas e 85,3 em Ribeirão Preto. Estamos no AM 1170 aqui de Campinas, desde a época da Rádio Educadora PRC9, ok? Estamos também no AM em Ribeirão Preto 1270. Então, na sequência, todos que trabalharam com o amigo Batista e que estão até hoje, tá bom? E depois vamos entrar no clima aí de Guarani Bahia. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. 97102 1493. É o Concentração. Em nome de Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br e Dicenza. Construir ou reformar, tamo junto pra ajudar. Até já! Concentração. Oferecimento. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. E teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto para ajudar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Seja noite ou seja
dia é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol é do Pinheiro. E agora aquele logotom da Bandeirantes, hein? Vamos falar aqui, todos que trabalharam com o amigo Batista, que ontem completou 20 anos, hein? Ele e Tigrão, hein? O Batista e Tigrão, no dia 15 de julho de 2002, o nosso estúdio era lá na General Osório, esquina com a Glicério com o General Osório, lá no último andar daquele edifício lá, e lá estava o amigo Batista. Olha, vieram inicialmente o Batista, o Tigrão, José Henrique Semedo, Felipe Blanco e Silvio Antônio. Esse é a equipe que veio na época, né? O Zé Arnaldo veio em 2003. Eles vieram da Rádio Central. O Zé Arnaldo veio em 2003, saiu da Central e veio para Bandeirantes, inclusive para apresentar o jornalismo aqui, o Jornal Gente pela manhã. E fazer o esporte também com o Batista, tá bom? Apresentar o programa e também ancorar as nossas jornadas. Então vamos lá. Narradores. Claro, Edmilson Almeida, se não me engano está em Goiás. O nosso Leandro Borges, Silvio Antônio, infelizmente faleceu. Silvio Antônio na época veio, mas faleceu depois, bem depois, faleceu recentemente, já tinha saído daqui. Maurício Camargo, hoje é professor no Senac, tem seu canal também no YouTube, grande Maurício Camargo. Ideraldo Poi, moço de Araras, trabalhou com a gente aqui. Tivemos o Juliano Biondi, narrou 3 jogos em 2013, inclusive, por coincidência, entrando aqui na Band, entrando agora para chegar e tal, ele tem muita amizade com o pessoal do FM, estava lá. Vem cá, o Biondi, que ano que foi e tal, também está relacionado aqui, tá? Comentarista, você vê que narrador foi pouco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 narradores, hein? Leandro Borges, Edmilson Almeida, Silvio Antônio, Maurício Camargo, Ideraldo Poi e Juliano Biondi. Mas eu posso estar esquecendo de alguém. Ao longo do tempo eu fui marcando. Vamos lá, comentaristas, Mestre Tigrão, CH, tivemos aqui o Moacir Gomes, já faleceu também depois que saiu daqui, você se lembra, o Moacir Gomes, que também nos áureos tempos foi cantor e ganhou o Roquete Pinto. Márcio Gesueli, esse aqui é um engenheiro, hoje está aposentado na Prefeitura de Campinas, comentou, a gente teve alguma Copa aqui, o Batista fez alguma promoção, não me lembro bem, algum torneio, e também alguma coisa do futebol amador que o Márcio Gesueli comentava, também amador. Eli Carlos, em memória, já faleceu, nosso grande Eli Carlos, que foi um grande jogador do Guarani, do Cruzeiro também, ele era meia. Mestre de Cá, outra grande contratação da Bandeirantes, por 2 vezes o de Cá esteve conosco aqui, inclusive participou da TV e tal, e Gleger Zorzin atual, tá? Comentarista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para 20 anos. O pessoal segurou bem a barra no comentário. Vamos lá. Entre repórteres, pessoal de estúdio, produtores, repórteres, Antônio Lupe, que nos deixou recentemente, está em Goiás. Júlio Nascimento nos deixou recentemente, está na CBN escrevendo para o Correio Popular e está numa TV também que eu não me lembro, me desculpe. Meu queridíssimo amigo Júlio Nascimento, né? Vinícius Bueno, saiu daqui para trabalhar na Rádio Bandeirantes São Paulo e já está na Globo. Está trabalhando na Globo, na TV Globo. Adriana Almeida, nossa rainha. Muito tempo conosco, hoje está na CBN, se não me engano. Lívia Campos foi uma moça que trabalhou com a gente aqui também, na parte de produção, pouco tempo, mas trabalhou. Marcos Luiz, que também nos deixou recentemente, está na Rádio Central. Paulo do Vale, ouvimos aqui, antes de entrar no ar, em rede nacional, Paulinho do Vale. Paulo do Vale está lá em São Paulo. Breno Beretta, não sei onde anda Breno Beretta, está de TVB, voltou a VTV. VTV SBT Campinas. Breno Beretta, grande Breno.
Fábio Madeira pela ponta esquerda. E onde será que está? O Madeirinha, a última notícia é que ele estava trabalhando na Assembleia Legislativa. O Guatambu, diria o amigo Batista, hein? Madeira trabalhou na Globo, não foi para Tocantins, é Tocantins. Estava em Palmas, capital de Tocantins, né? Mas depois saiu do meio, estava trabalhando com algum deputado, enfim, na Assembleia Legislativa, né? André Aranha, ele tá na praça aqui, viu? Tá em Campinas, trabalha na TV Câmara, se não me engano. De vez em quando a gente encontra com o André Aranha na praça aí, André Aranha. José Carlos Silva trabalhou com a gente aqui, repórter há muito tempo, trabalhou como repórter, aqui ficou pouco. O José Carlos Silva, ele tem o irmão Wilson José. O Wilson José foi um grande narrador da Rádio Cultura e tal, e também trabalha no meio político. O José Carlos Silva, agora me fugiu a memória aqui, ele é assessor direto do Rafa Zimbaldi, que foi candidato a prefeito numa eleição, quem ganhou foi o Dário. José Carlos Silva, né, é o braço direito aí de Rafa Zimbaldi, que agora é deputado estadual, né? Rodrigo Seregatti, Rodrigão, se não me engano, trabalha na Ponte. Ele trabalhou na Ponte, saiu, parece que voltou, né? Ele está trabalhando na Ponte, sim, Rodrigo Seregatti. Felipe Blanco, esse menino de ouro que chegou com o amigo Batista aqui em 2002, juntamente com Semedo, Batista, Tigrão. E depois ele saiu e foi fazer Globo Esporte, fazer Sport TV, morou em Portugal. Acho que está de volta aqui no Brasil. Não sei se ele trabalha em São Paulo, mora em São Paulo, no Rio, mas está fazendo o Globo Esporte, né? E lá é Felipe Diniz. Ele virou Felipe Diniz na Globo, tá? Júlio César Beraldo. Infelizmente faleceu, que Deus o tenha. Ele que ficava anotando aqui, na época não tinha WhatsApp, não tinha... Enfim, mas aí era no telefone. E o Beraldo que atendia aqui os telefones nos programas, era o Fone Bola, com Júlio César Beraldo, né? José Henrique Semedo, nosso grande amigo também, na época veio com o Batista, conforme eu disse. Deve estar na Rádio Central, está na Rádio Central, né? Semedo está na Central, tinha um canal dele também, e agora está na Central. Edmilson Garcia, o Lobo, sempre nos ouvindo lá no Paraguai, em Assunção. Edmilson há muito tempo foi para o Paraguai, lá se casou com uma paraguaia. Ele é um executivo de sucesso lá no Paraguai, a gente fica contente. Se estiver nos ouvindo, uma honra, um grande abraço. De vez em quando pinta para cá e nos visita aqui também. Leandro Ferreira foi um produtor. Última notícia é que virou professor de inglês. Estava trabalhando, né? Professor de inglês, Leandro Ferreira. Andou pela CBN também depois daqui, mas não sei onde anda em termos de rádio, Leandro Ferreira, tá? Pessoa finíssima, menino de ouro, de ouro. De vez em quando também cantava na noite com o seu violãozinho, dá uns tapas na noite também. Claudinei Lopes, o sorriso do rádio. Começou como técnico e fazia galera. Jogos em Campinas, Claudinei Lopes, o sorriso do rádio. Um grande abraço. Saudade, hein, Neizão? Se você estiver ouvindo aí, viu? Mora em Valinhos, está numa rádio de Valinhos. Rádio Valinhos FM. O Gilberto Suf me ajudando aqui também, né? Leonardo Baran. Baran foi nosso correspondente do Rio. Carioca. Sabe tudo de CBF, de regulamento, acompanhava os julgamentos. Foi uma grande voz, teve uma grande participação. O Rio, a CBF, é o berço do futebol. Você tem um correspondente, dá um enorme peso e credibilidade para uma emissora de rádio, e o Leonardo Baran nos proporcionou isso durante muito tempo. Aqui no estúdio, o Super Zé, quanta honra trabalhar ao lado do Zé Arnaldo. O Zé chegou aqui em 2003 e eu ficava aqui do lado dele nos jogos, estava ancorando, e depois eu e Madeirinha apresentávamos aquele balanço esportivo, né? Que infelizmente hoje a internet ela absorveu. Mas é um programa legal. A gente fazia aqui, ficava muito tempo aqui. O Zé terminava aqui, e eu com Madeirinha aqui, ficávamos no balanço esportivo, né? Bruninho, vocês não se lembram, esse menino começou com a gente em 2002, 2003, me ajudava aqui no estúdio, porque eu cheguei a apresentar, até uma coisa que me emociona demais, é que eu cheguei a apresentar aqui aquele programa de pergunta. Como é que chamava, o Giba? Aquele programa, eu começava 13h. É um programa da rede. É um programa da rede. Eu colocava o vídeo lá, fazia uma pergunta com 3 opções, né? Era muito legal.
Esse programa foi líder de audiência. A gente preparava as perguntas e o Bruninho me ajudava aqui a atender o telefone e cada ouvinte tinha um prontuário, porque a gente falava, não, o senhor participou esse domingo, então o senhor não pode participar, então no domingo que vem, dá lugar para outro, né? Não posso esquecer que a Cidinha, ela é secretária do Batista há muitos e muitos anos, desde que o Batista chegou aqui em Campinas. É uma pessoa que a gente tem o maior carinho, a nossa grande Cidinha, está sempre com a gente, nos orientando aqui na parte comercial também e tal. Rafael Martins foi outro menino que passou por aqui também, na parte de coordenação. Se não, esse cara, Rafael Martins, outro dia mesmo estava na Bandeirantes de São Paulo, estava assim, foi para Portugal, se não me engano. Foi para Portugal, né? Desafio. O programa chamava Desafio Bandeirantes. A vinheta de São Paulo, a mesma de São Paulo, era a hora que começava, 1h do desafio, mas o telefone aqui, né, ele ficava todo colorido, aquele bando de gente telefonando, era emocionante. Desafio Bandeirantes. É sensacional, que o Silvio Luiz apresentava em rede nacional. A parte técnica, me perdoe, foram tantos os técnicos, claro que vai faltar aqui, mas com a ajuda do Gilberto Suff aqui, vamos lá, Gil Kleber, Cleison Santos, nosso Cleison, Sérgio Ricardo, Vanderlei Araújo, Gilberto Suff, o incrível aqui à minha frente, Walter Panda, me lembro dele, Vagnão na estreia, na externa, prossiga, Vladimir Henrique, hoje trabalha na TV Guarani, trabalha no Brinco de Ouro. Vladimir Henrique, comecei do tempo que eu comecei, porque o Batista chegou aqui em 2002, eu cheguei aqui em 98, estou aqui há 24 anos, e Vladimir já estava aqui. Edson Freitas, me ajudando aqui, o Gilberto Suff. Tem o Pedro Lúcio, que infelizmente já faleceu, o grande Pedro, muitos anos de Bandeirantes, faleceu como funcionário da Bandeirantes. Tem o Rildo Rodrigues, tem o Tuquinha, filho do Tuca. O Tuca tá na CBN ainda? Oh, meu Deus do céu. O Zé Carlos faleceu? Oh, meu Deus do céu, que Deus o tenha. E o Tuquinha teve conosco. O Tuquinha tá onde, sabe ou não? Tuquinha tá parado. Tá na Rádio Web, tá? Tem uma Rádio Web. Joelso Cardoso nos deixou recentemente. O Tiaguinho tá aqui na TV. Nosso Tiaguinho faz uma mesa espetacular. Lucas Pessoa aqui à minha frente, atual. Danilo Capucci, atual. Walter Zanetti. Walter Zanetti, o Trovão. Leandro Renato, atual aqui, né? Só olhando para mim, muito obrigado. Alexandre Almeida nos deixou recentemente, né? Disse aí, Joelso Cardoso. E o Corse. Como é que é o Corse aqui? Alexandre Corse, mas o apelido é O Biro. Tá aqui na Band ainda? É que eu nunca mais vi, os horários não coincidem. É claro que está faltando, sim, está faltando, porque é o seguinte, entre narradores, comentaristas e repórteres e pessoal de estúdio, mais produção, são 37. 37 que trabalharam com o Batista, certo? Agora, de técnico, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, 57 profissionais. 57 profissionais trabalharam e trabalham uma pequena parte trabalhando com o amigo Batista, desses 20 anos de Rádio Bandeirantes. Parabéns ao amigo Batista, parabéns. É isso que eu disse. Além de fazer rádio e TV com muita competência, empregando a todos nós aí. E hoje, qual é a rádio do interior que tem 20 anos, né, com essa equipe imensa, né, com qualidade, trabalhando? Parabéns ao amigo Batista. Um minutinho, vamos lá. Participaram da assinatura do contrato diretores da Rede Bandeirantes Campinas, além do mais novo integrante da equipe. Carlos Batista vai comandar o esporte a partir do dia 15 deste mês e a expectativa é grande. O público vai ter, em primeiro lugar, qualidade. Tanto na televisão quanto na rádio, nós vamos fazer um trabalho voltado para a região de Campinas. Há uma lacuna aberta. Os canais locais não têm destinado grande quantidade de programação nesse sentido. Então o público vai ganhar muito, não só o público de Campinas, mas como também o público da região. Todos os ouvintes vão ganhar em qualidade, vão ganhar em prestígio com uma nova equipe de esportes para realmente fazer a revolução na cidade de Campinas. No ano que a Bandeirantes colocou o Band Esportes no ar,
no ano que o Brasil é pentacampeão. Eu acho importante a região de Campinas, a cidade de Campinas e sua região metropolitana e toda a região coberta por Campinas, ter esse maior espaço para o esporte, porque você tem vários times atuantes e várias modalidades esportivas. Foi por ocasião aí do Batista ter assinado o contrato aqui com a Bandeirantes, né, quando ele saiu da Central, em 2002, né? A voz do Batistão, você viu só? Ah, diferente. Olha, eu não sei se o Edson Souza esteve conosco aqui também, ele voltou para aqui para a Bandeirantes, o Edson Souza, trabalhou muito tempo na IPTV também, trabalhou em emissora de rádio, não sei se no período em que não está me respondendo aqui, Edson Souza não, né? Mas o Carlos Gonçalves, não me lembro. Carlos Gonçalves, me lembro da Rádio Central, não trabalhou. Eu lembro o seguinte, Edson, que antes do Batista chegar, eu trabalhei aqui com o Ligeirinho, Eduardo Luiz, o pai do Marcos Luiz, Antônio Edson, Roberto Carmona, Valmir Jorge, Rogério Assis, hoje brilhando na nossa Bandeirantes, Jorge Ferreira dos Santos, comentarista que já faleceu, Pedro Luiz Júnior, comentarista que me trouxe pra cá, que faleceu também, morreu assassinado, Tony José estava no plantão, Fernando Gramari, hoje ele é prefeito de Viracopos, né? Trabalhou com a gente, isso antes do Batista, tá? Reinaldo Porto, Roberto Marcondes, o Moacir Gomes já estava, Maurício Camargo já estava, Edinho Campos, trabalhei com ele, Alex Correia, que era repórter, Beto Quinalha, comentarista da Rádio Central, Antônio Wilson, grande narrador, aí hoje fazendo aqui o futebol amador por aí, o Gustavo Biano, hoje na IPTV, Gustavinho, trabalhou antes do Batista aqui, brilhante, esse menino tá brilhando na IPTV, sensacional, Gustavo Biano. Luciano Chuchu ficava comigo no estúdio, me ajudava na escuta aí, né? Francisco Piazon, o Piazon trabalhou, fez na época do Batista, ele narrou uma final da Copa Paulista entre Santos e Guarani na Vila Belmiro, acho que foi 2002, eu não me lembro agora, preciso procurar no site do Mariolano. Teve a Renata Levantese, que foi produtora na época, Reinaldo Poggi, um comentarista, já faleceu, né? Era dentista, se aposentou da prefeitura e comentava muito esporte amador. Carlos Luz, que é isso? O Charles Light, não posso esquecer, quanta honra, trabalhei com ele aqui, o homem que me colocou no rádio também, hoje quietinho lá na sua Vila Teixeira, e Vladimir Henrique, que já estava aqui conforme disse. Pessoal, portanto, que eu tive a oportunidade, antes do Batista, de trabalhar. Então tá bom, parabéns ao amigo Batista, agora 17h33. Agora Tigrão na fita, já participando. Alô, mestre Tigrão. Parabéns a você, Tigrão. Parabéns, você, 20 anos também comemorando. Aliás, um duplo parabéns pelos seus 20 anos e por aquilo que você também faz por todos nós, porque você também faz parte da parte comercial. Sem comercial não vivemos e não ficamos no ar. Então, a sua participação, dupla importância, você brilhando como comentarista e também ajudando nesse importante processo e nesse projeto, a Rádio Bandeirantes. Grande abraço, mestre Tigrão! Um abraço, companheiro. Opa. Uma reverberada aí, né? É pela emoção, é com eco. Isso aí é... Você sabe quando acontece isso daí? É quando o cara tá enfesado. Enfesado. Sabe o que é enfesado ou não? Na minha época tá cara fechada, né, Tigrão? Não tá legal, né? Enfesado é excesso de fezes. Porque o outro é excesso de fezes vira... Entendeu, né? Às vezes acontece umas CA 3 pontinhos. Sim. Mas é da vida. A gente vai dando as nossas porradinhas, a rádio já saiu do ar agora há pouco, tanto o AM quanto o FM aqui. Falei, uai, será que acabou a força? Não, mas a luz está acesa aqui, pô. Bom, mas acontece. Obrigado, Edu, parabéns para você. Nós chegamos a 20, você já estava aí há um tempão. E claro que plantou muito, está colhendo agora com esse grande sucesso que você faz. Um abraço para todo mundo. Legal, a gente só tem que agradecer a Deus de estar fazendo há tanto tempo, né? Algo que a gente tanto ama na vida, algo que a gente sempre quis fazer. Hoje a gente recebe, né, para fazer algo que lá atrás, quando eu era aquele menino sonhador, se eu tivesse grana eu pagaria para trabalhar no rádio. Hoje a gente trabalha e ainda recebe.
Então a gente se diverte, a gente recebe para se divertir, mesmo com as enfesadas. Mesmo com, às vezes, né, dá uma escapada aí, né, Edu? Sabe como é que é, né? Às vezes, quando o cara ainda não tá muito assim firme no negócio, sabe? Motorista, médico, advogado, todo mundo pipoca, né? Médico, engenheiro. Então, no começo é difícil. Então, às vezes é bom usar um fraldão para não cair no chão, né? Igual, Edu, vamos lá, jogaço daqui a pouco, brincadeiras à parte. Um beijo aí a todo mundo. Guarani e Bahia. Guarani contra Grandão do campeonato aí, que foi sábado passado, exatamente uma semana, né? Foi bem, né? Tombou o líder aí, ganhou com autoridade. E hoje pega um terceiro colocado, esse Bahia, e acho que é inferior ao Cruzeiro. Então, claro que no futebol não existe isso, né? Essa questão de se A ganhou de B e C é mais fraco do que B, então A já ganhou de C. Vou repetir. A ganhou de B. Agora A vai jogar com C e C é mais fraco do que B. Então A já ganhou. Não. Essa lógica não existe porque o futebol é ilógico e imponderável. Mas, dentro de uma situação legal, dentro de uma situação da gente acreditar que o Mozart está encaixando o time, que o time está tendo uma outra atitude, não custa nada, né? Não há nenhum absurdo em a gente imaginar que, mesmo não existindo essa lógica simplista no futebol, se ganhou do Cruzeiro que está na frente, vai ganhar do Bahia que está atrás do Cruzeiro. Não, isso não existe no futebol. Mas não tem nenhum absurdo também a gente imaginar que o Guarani pode fazer um grande jogo, que o Guarani pode fazer uma grande apresentação, que o Guarani pode, mais uma vez, jogar com uma postura com a cara do Mozart, que nós vimos contra o Cruzeiro, guerreando, lutando, se empenhando, e ganhar também do Bahia. E essa é a nossa expectativa e a nossa torcida na grande jornada da Bandeirantes, já aquecendo todas as turbinas, aqui com concentração muito especial sob o seu comando. E você está felicíssimo, está mais feliz do que pinto no lixo, porque você acabou de passar uma padoca. E você quer deixar o Edu feliz, é ele colocar o cotovelo no balcão de uma padoca. Ah, aí ele ama. Tô aqui, Edu, tô à sua disposição. Maravilha, maravilha. Agora 17h38, quais informações que ele tem sobre o Guarani, hein? 18h30, a bola rola no brinco, Guarani Bahia. E repetindo, o Bahia nunca ganhou no brinco. O comentarista, o outro comentarista destacado para essa jornada. Alô, Gleger Zorzinho, alegria até o fim. Diga, Gleger. Tudo bem, né, Edu? Tá bom, que prazer estar com você aqui no Todo Concentração. meu. Quero dizer que eu estava aqui, né, apreciando toda a sua apresentação aí sobre os 20 anos do Batista. Quero dizer também que é um prazer para mim estar podendo estar ao lado de duas referências no rádio esportivo de Campinas, no rádio, na TV, né? Que é o Carlos Batista e Valdemir Gomes. Quando eu jogava, eu saía do Brinco de Ouro, Edu, já conectava o rádio. Sabe quando você tá ali, toma aquele banho e tal, né? E aí tá no jogo aberto, e aí você liga o rádio e eu ia ouvindo, Tigrão me cornetando pra caramba, o Batistão também, mas assim, é um prazer estar podendo fazer parte dessa equipe. Que prazer inenarrável, né? Nesses 20 anos de Carlos Batista, do próprio Tigrão, de você também, Edu Pinheiro, sempre foi uma referência, sempre foi uma referência do rádio de Campinas. Que prazer. Obrigado Batista, obrigado Edu, obrigado Tigrão, por poder fazer parte dessa história. E o Guarani tá escalado, viu, Edu? Não brinca, eu aqui, olha, então... Cadê o papel, Giba? Pega o papel aí, Edu. Um momentinho só, peraí. Por favor. Pode falar, por gentileza. Pode falar? Não, só uma pergunta inicial. Na bucha, vai na lata. Na lata. Giovanni Augusto, tá escalado? Suspense. Tá fora. Posso falar? O moço de Piracicaba. O Bolle já tá aqui, já deu a notícia. Já deu o prefixo, né? Giovanni Augusto não está escalado. Então vamos à escalação. Já o Boris participando também. Vai! 30, Kozlinski. Na lateral direita, número 2, Matheus Ludic. Sistema defensivo do Guarani, 28, João Vitor. 34, Derlan.
E fechando a primeira linha, Matheus Pereira com a 16. Meio de campo do Guarani, Edu, com a tarja de capitão hoje, Leandro Vilela, 31. Eduardo Persson com a 8 e 96, Silas. No ataque, do lado direito, 17, Bruno José. Do lado esquerdo, 71, Madison. E centralizado, como gosta o Tigrão, Lucão do Break, Edu. Madison? Desculpem. É Maxwell, né? Maxwell, perdão. Maxwell. E Lucão? Lucão do Break com a 9. Por gentileza, repita o Guarani, Gleger. Vamos lá. Kozlinski, Matheus Ludwig, João Vitor, Derlan, Matheus Pereira, Vilela, Persson, Silas, Bruno José, Lucão do Break e Maxwell, Edu. O Rodrigo Andrade estaria no banco? Ponto de interrogação. Vamos ao banco. Vamos ao banco. 12, Arthur Gazi. 19, Lucas Ramon. 14, Hernando. 22, Ronaldo Alves. 23, Índio. 32, ele, Rodrigo Andrade. 98, olha ele aí, Edu, Madison. Número 6, Vitinho. 20, Marcinho. 77, Lucas Venuto. 97, Iago. E 11, Nicolas Careca, Edu. Muito bem, o Cruzeiro, aliás, o Bahia escalado não, né? Ainda não, né? Sim. Tá escalado? Tá escalado. Vamos ao Bahia. Vamos lá, Edu. Número 1, Danilo Fernandes. Aquele mesmo, viu, do Internacional, do Corinthians. Ele é o capitão do time. 13, André. 4, Inácio. 53, Didi. E número 6, Luiz Henrique. Gabriel Xavier, 44, 45, Patrick, 19, Mugni, número 10, Daniel, 11, Rai e número 88, o ex-Guarani, Davó. Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. O Bahia, jogadores que estão no elenco do Bahia que passaram por Campinas. O Davó, que aliás marcou um golaço contra o Atlético Paranaense em Copa do Brasil. Sim. O Atlético virou 2-1, já ganhou 2-1. O Bahia perdeu em Salvador 2-1. Aí o jogo da volta, terça-feira, a última, lá na Arena da Baixada, o Davó, belo gol que ele fez. Eu não sei se foi meia bicicleta, de puxeta, de voleio. Mas enfim, e aí o Atlético, né, de novo virou 2-1 e eliminou o Bahia da Copa do Brasil. Então o Davó tá no jogo. O Didi, que jogou no Guarani aqui em 2021, né? Didi, zagueiro, tá lá. Deixa eu ver se tá no banco o Didi. Não tá jogando. Didi, hein? Titular. Ah, titular. Titular, número 53, Edu. Então, Didi, 50, ex-Guarani, da voz Guarani. Sim. E tem um volante chamado Jonas, que passou pela Ponte, viu? Esse Jonas jogou na Ponte em 2016. Nem no banco. Veio do Flamengo, não tem, Nem no né? banco. Nem no banco. Nem no banco. São os 3 que estão. Posso falar o banco, Edu? Diga lá, Banco do Bahia. Vamos lá. 12, César. 2, Douglas Borel. Sim. 38, Zé Vitor. 54, Djalma. 42, Miqueias. Número 7, Marco Antônio. 29, ele, Jacaré. 37, Rildo. E número 9, Rodolega. Esse nome é complicado. É bom, hein? Rodalega. O Como é que é? Depois fala. Rodalega. Rodalega. É isso aí. É isso aí. Ó, é o seguinte. Tem que dar uma faturada, amigo? Vamos dar uma faturada? Então vocês comentam já, hein? Essa escalação do Guarani sem Giovanni Augusto, com 3 volantes, conforme vem jogando o Mozart, né? Começa às 18h30 no Brinco, 18h30, Guarani e Bahia. Falamos em nome de Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br e dê Dicenza, construir ou reformar. Tamo junto pra ajudar. Concentração. Oferecimento. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br.
A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto pra ajudar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopecas.com.br. Rocha. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes. Já, Leandro Borges vai repetir a escalação do Guarani, hein? Olha, está 3-0 para o Grêmio. Grêmio 3, Tombense 0, estamos no segundo tempo. E anularam agora o gol do Sampaio Correia, hein? Segundo tempo, Sampaio Correia 1, Vasco 0. E o VAR examinou, tirou o gol do Sampaio Correia, né? E 18h30, Guarani e Bahia, tá bom? Já o Boris, hein? E também analisando aqui rapidamente, Mestre Tigrão e Gleger Zorzinha, a escalação do Guarani. Porque agora eu vou falar da Dicenza. Dicenza Campinas, a sua loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma, na Dicenza tem. A Dicenza conta com várias linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Precisa de pia, torneiras, tubos e conexões ou ferramentas? A Dicenza tem também. Pensou em revestimentos, luz inteligente, automatização de ambiente? A loja oferece muitas opções, hein? Ah, e se teve emergência e precisa de entrega expressa, a Dicenza atende na hora. Ligue ou mande WhatsApp para 19 99998 8888. É fácil, vou repetir, 99998 8888. Conheça na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, em Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto para ajudar. Já um detalhe curioso, hein? Sobre a classificação. Por conta da rivalidade, eu vou contar para vocês o que está acontecendo nesse momento com Ponte e Guarani e o que é que pode acontecer. Leandro Borges, que vai narrar aqui, hein? Atenção, moço de Piracicaba. Opa. Repita a escalação do Bugre. Oi, Boli. Fala.
Fala, Eduzão, grande e forte abraço a você, pra galera curtindo o futebol da Bandeirantes neste sabadão, muitos gols na Série B, já já você vai informar mais um que acabou de sair lá no Rei Pelé. Guarani pronto, definido e escalado, né? Um duelo de 2 campeões brasileiros, o Bugrão de Kozlinski, Ludic, que foi o autor do gol da vitória diante do Cruzeiro na última rodada, João Vitor Terley e Matheus Pereira, que volta ao time, Leandro Vilela, hoje o capitão, hein? Leandro Vilela, o capitão, Eduardo Persson e Silas, Bruno José, que também volta ao time, Maxwell e Lucão do Break. Lembrando que o Giovanni Augusto, departamento médico do Guarani, informou que ele está fora deste jogo porque sofreu uma lesão de grau 2 do músculo reto femoral da coxa direita e está em tratamento desde o início da semana. E o lateral direito, Diogo Matheus, foi liberado pelo departamento médico e já iniciou o processo de transição, Edu. Ó, é o seguinte, presta atenção, já Glegris, Zorzinho e o Tigrão examinando aí, analisando a equipe da Ponte. Olha que curioso, se o Guarani ganhar, ele sai da zona de rebaixamento, porque ele chega a 20 pontos, ele vai ultrapassar ou o Náutico ou o Chapecoense, porque eles vão jogar amanhã. Náutico e Chapecoense vão se enfrentar. Nesse momento eles estão a 1 ponto na frente do Guarani. O perdedor será ultrapassado pelo Guarani. E se der empate, melhor ainda, que o Guarani ultrapassa os 2. Se o Guarani ganhar, ele ultrapassa o CSA, que está com 19. Se o Guarani ganhar, ultrapassa a Ponte, tem 19. Se o Guarani ganhar, ultrapassa o Ituano, que tem 19. Ituano 0x0 hoje cedo. Hoje cedo 0x0, Ituano jogou com Londrina 0x0, tá? E ele pode chegar, o Guarani, no máximo a 14ª posição. Mas uma coisa é certa, se ganhar, sai da zona, tá? E a Ponte? Se o Guarani ganhar, a Ponte não vai ter, a Ponte vai entrar na zona de rebaixamento. Porque o Guarani ultrapassa a Ponte e vai para a 16ª. Como Náutico e Chapecoense vão se enfrentar, o vencedor ultrapassa a Ponte. E se der empate, atenção, se der empate, a Chapecoense ultrapassa a Ponte no critério saldo de gols. A Ponte tem -4, a Chapecoense tem -3. Então, meus amigos, não tem jeito. Se o Guarani vencer, olha, por conta da rivalidade, para pegar fogo ainda na rivalidade. Se o Guarani ganhar, sai da zona e empurra a macaca para a zona de rebaixamento. E faz tempo que o Guarani está na zona, né, Edu? Eu não me recordo aí, mas o quê? Umas 10, 8 rodadas? Por aí, né? Eu tenho impressão. Faz tempo, hein? Muito tempo que o Guarani está na zona do rebaixamento, não perde já 2 jogos, porque empatou diante do CRB e na última rodada venceu o Cruzeiro, né? Muito bem. Alô, começo com você, Zorzinho. Analise aí, por gentileza, a escalação do Guarani. Olha, Edu, eu acho que diante das circunstâncias, eu não teria tirado o Iago, tá? Eu acho que o Iago é um jogador mais voluntarioso do que o Bruno José, né? Um jogador que é mais agudo, um jogador que chega e o Guarani provavelmente ele vai vir com a mesma estratégia, claro que não a mesma, né? Mas uma estratégia bem parecida daquela que foi com o jogo contra o Cruzeiro. Não adianta o Guarani, mas está jogando em casa, mas não adianta o Guarani querer sair com tudo para cima. Esse time do Bahia é muito bom, é um time que merece muita atenção. Então não adianta nada, o Guarani faz um jogo reativo, espera aqui numa linha média, né, e tenta contra-atacar. Eu acho que esse é o jogo para o Guarani. E o Iago, ele tem essa esticada, ele tem essa espetada, né? E eu manteria o Iago no lugar do Bruno José. Agora, o retorno do Lucão do Breco, eu acho interessante, acho que é um jogador de referência, um jogador de área. Na última partida, inclusive, teve um gol anulado, na minha opinião, erroneamente. Eu acho que foi gol para o Guarani, a bola passou a linha, e aí teve VAR, teve tudo, e nada aconteceu, e o gol não foi dado para o Lucão do Break. Então eu acho que, assim, não conta com o Giovanni Augusto, né? Não conta com o Giovanni Augusto, provavelmente, ele vai fazer o que ali? Um 3 volantes, liberando um pouco mais, eu acho que o Persson, que tem essa característica de chegar, de finalizar, de arrematar de fora da área, provavelmente, mas ele tem uma proteção melhor. Tem uma proteção ali com 3 homens com características de marcação, de volância, né? O Silas, claro, que é um segundo volante, que sai um pouco mais também, mas tem uma recomposição boa. Então eu acho que o Guarani está bem escalado. Dando uma olhadinha aqui no banco também, as opções são muito poucas, né? Então eu gosto da escalação. A permanência do Ludic na lateral direita, eu acho que ele acerta. Tem aí o retorno do Matheus Pereira. Eu acho que é por aí. Acho que o Guarani está bem escalado, viu, Edu?
Perfeito. Olha, ouvinte aqui, obrigado, ouvinte, final 5114, não colocou o nome. Olha, muito obrigado pela informação, que eu sempre gosto de falar os jogadores que passaram por Campinas. E esse goleiro reserva aí do Bahia, o César, jogou na Ponte aqui. Só que em 2016, eu não sei se ele chegou a atuar em alguma partida. Vou pesquisar, mas ele teve na Ponte, sim. Bem lembrado, parabéns, muito obrigado ao ouvinte aí, 5114, tá bom? Muito obrigado. Oi, Tigrão, para encerrar o Concentração, queremos ouvi-lo, a sua análise da escalação bugrina. Dentro do esperado, dentro daquilo que a gente conjecturava aí ao longo da semana, depois da ausência do Giovanni Augusto. Tem cara que tem santo mais ou menos, tem cara que tem santo forte e tem cara que tem santo fraco. Você acha que o Bruno José, o santo dele é mais ou menos... É santo fraco ou é santo forte, o Edu? Eu acho que ele está mais índice, ele está caminhando para santo forte, porque ele tem sempre escalado, né? Sempre escalado, mas não vem correndo. Fortíssimo. Fortíssimo. Fortíssimo o santo dele. Ele pode ser o melhor em campo hoje. O futebol reserva essas surpresas e eu torço por isso. Se ele for melhor em campo e fizer 3 gols, o Guarani vai ganhar o jogo. Mas ele não justificou ainda. Com o futebol dentro de campo, apesar de ser esforçado e tal, esse prestígio todo. Você vê que na partida contra o Cruzeiro, jogou o Iago, né, e jogou o Maxwell, né, e um quadrado no meio. Então, onde está entrando hoje o Bruno José, jogou exatamente o Giovanni Augusto, fazendo aquela polêmica, fez falso 9, não fez falso 9, mas foi um 4-4-2. Sai o Giovanni Augusto, como não existe outro jogador com as características dele no elenco, pumba, muda o esquema. 4-3-3. Pô, legal. Volta o Lucão do Break. O Lucão do Break entrou com o jogo em andamento, né? Jogo em andamento. Mas o Bruno José recupera a posição que foi do Iago na última partida. Então o Lucão do Break não vai fazer o falso 9, vai fazer o verdadeiro 9, e a camisa dele é 9. No lugar teoricamente, do Giovanni Augusto. E o Bruno José ganha a posição de um time que ganhou do líder, que fez uma partida muito boa, que começou com o Iago, e o Iago está no banco e o Bruno José volta. Então o santo é fortíssimo. E parabéns para ele. É melhor ter santo forte do que não ter santo. Quanto àquilo que a gente imagina, o Guarani vai ter dificuldade para fazer essa bola chegar no compartimento ofensivo, né? Porque o cara da transição meio campo-ataque é o Giovanni Augusto. O Persson é que vai ser escalado para fazer isso. Mas não tem a mesma característica e é um jogador que ainda está bem fora de ritmo, está voltando de um longo período de contusão, essa é a 3ª partida dele, então vai ter dificuldades. A gente espera que dê um bom encaixe, a gente espera que o Guarani tenha, independente da configuração tática ou da constituição em termos nominais, quem joga, quem não joga, isso é uma opção do treinador e a gente tem que respeitar, mas que o time tenha a postura, né, a atitude que teve contra o Cruzeiro. Já é um bom começo para enfileirar aí a sua 2ª vitória na competição. E chamo a atenção para encerrar para algumas coisas que me chamaram aqui muito ao relevo, a dar relevo, que é, por exemplo, o Rodrigo Andrade. Está de volta aí, está no banco, estava no DM. O Marcinho, número 20, olha aí o meia que o Guarani não tem. Então você pode escrever aí que se não estiver funcionando e se estiver perdendo ou empatando jogando mal, ele vai meter o Marcinho no time, no lugar de um dos 3 atacantes ou até no lugar do Persson. Anota aí, Edu, 18 horas, exatamente agora, eu estou dizendo isso. O Marcinho já foi para o banco exatamente porque se não der o encaixe que ele está imaginando que vai dar, ele vai botar um meia, e o Marcinho é meia, né? Então, algumas expectativas que a gente tem, o Rodrigo Andrade, será que tem condições de jogar 45 minutos? Pode entrar no lugar de um dos volantes se eles não estiverem bem. E o Bruno José, se jogar o que vem jogando na média até agora, é praticamente caçapa cantada que sai para entrar o Iago. Então eu e o Gleger aqui, a gente não analisa nem só o time que começa jogando, mas a gente já projeta as trocas que serão feitas.
depois a gente confere com o jogo em andamento. Beleza, Edu? Encerra a concentração aí, que o Boles já limpou a garganta, tá motivadíssimo, isso é um perigo, e vamos com ele no comando dele a partir de agora. E o Sampaio Correia marcou o segundo gol, hein? Marca o segundo gol, o Vasco está perdendo. Sampaio Correia 2, Vasco 0, Grêmio 3, Tombense 0 segundo tempo. E encerrado, acabou. CRB 1, Brusque também 1. De manhã, Ituano 0, Londrina 0. E na sequência, para começar, 18h30, no Brinco, Guarani Bahia. Vem aí, Leandro Boles, o moço de Piracicaba. E já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Jornada Bandeirantes. B de bola, B de Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes.
Estamos chegando para mais uma jornada esportiva. É o Bugrão em campo, Guarani já contra o Bahia. Um duelo de dois campeões brasileiros hoje na Série B. 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno. Brinco de Ouro da Princesa, nesse início de noite de sabadão, dia 16 de julho de 2022. 18h30, a bola rola. O Guarani vem embalado, venceu o líder na última rodada, jogando em casa, encarando o Bahia, praticamente desde o início da Série B no G4. Neste momento é o quarto colocado, mas não vence há 2 jogos e, evidentemente, vai querer roubar pontos do Bugre em casa. Guarani, Bahia, já 18h30. O show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes no FM 85.7 na faixa estendida no AM 1170 para Campinas, para toda a região. Você de Ribeirão, alô Ribeirão Preto, aquele abraço. Na faixa estendida 85.7 no FM e também no AM 1270. Pelas demais plataformas digitais, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se inscreva no canal, clique no sininho, ative as notificações. Seja um cara legal e deixe o seu like. Muitos likes na transmissão pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Expectativa de um grande jogo, 18h30, a bola rola no Brinco. Tem Guarani, Bahia, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para atacar do Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. GoCareSaude.com.br. Siga também no Instagram, @GoCare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.br. E Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. O som com a marca credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E a partir de agora, esparramando o som forte e potente da Rádio Bandeirantes. A equipe de Carlos Batista para Guarani, Bahia. Gleger Zorzin, a análise do jogo, ele conhece do riscado porque já esteve lá dentro. E a sua expectativa, agora boa noite, Gleger. Boa noite, Boles, um abraço para você, um grande abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importantíssimo para o Guarani, até para tentar aí a segunda vitória consecutiva na competição. O Guarani está na zona de rebaixamento, situação complicada, mas o time vem de uma vitória diante do líder da competição. Aquela vitória do Cruzeiro traz a confiança de volta, a autoestima, e eu tô em cima disso. Eu acho que, independente de quem vá para o jogo, o Guarani tem algumas mudanças, né? A permanência do Matheus Urtic na direita, eu acho que o Mozart acerta, vem com o meio de campo com 3 volantes, né? O Vilela, Persson e Silas. E à frente, o Bruno José, eu não escalaria o Bruno José, colocaria o Iago. Eu acho que o Bruno José já teve todas as oportunidades, já teve chance de mostrar o seu futebol e não conseguiu evoluir. E o Iago é um jogador com característica de velocidade, né? Até para, diante de uma estratégia de jogo, para tentar uma arrancada, uma escapada. Então, por isso, eu escalaria o Iago. Mas não está errado, né? E o Mozart é um cara que tem escalado, escolhido as melhores peças e tem acertado nas últimas 2 partidas passadas. Então, confiança total e expectativa de um grande jogo e de 3 pontos para o Guarani. Bolis. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto galopante indomável. E aos sábados da noite também adora um afago na crina. Boa noite, Tigrão, a sua expectativa, boa noite. E
Boa noite, Bolis. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Expectativa boa, expectativa de bom jogo, expectativa de uma partida movimentada, disputada, dificuldade para o Guarani, mas muita dificuldade para o Bahia também. Lembrando que o Grêmio, com a vitória, empurra o Bahia para a 4ª posição. Porém, se o Bahia ganhar, ele volta a passar pelo Grêmio. O Grêmio tem 32, o Bahia tem 30. Veja que diferença de pontuação, 12 pontos. O Guarani tem 18 e o Bahia tem 30 pontos. É pesado. Mas isso não quer dizer nada. O Cruzeiro veio aí com uma diferença muito maior, né? Veio com 38 contra 15 do Guarani. O que deu? Deu Guarani. Então eu espero um time com postura, com atitude, com muita concentração, com vontade de ganhar o jogo, com determinação, raça, mais ou menos o replay, mais ou menos a foto que nós revelamos e admiramos no jogo contra o Cruzeiro. O time é diferente, o Giovanni Augusto está fora, foi um dos destaques. Vamos torcer para que o Bruno José volte bem à equipe, para que o Lucão, que entrou com o jogo em andamento, entre bem desde o início hoje e ver que encaixe que dá esse 4-3-3 aí. Hoje sim com um falso meia, mas não falso 9, como foi falado do Giovanni Augusto. Falso meia hoje é o Persson. E cuidado com o Davó, hein? Eu não acredito em lei do ex, não. Mas eu acredito em qualidade técnica dos jogadores. E o Davó é perigoso. Ele ainda tem alguma dificuldade para fechar, para dar o acabamento, para finalizar. Mas é um cara de muita movimentação, de muita velocidade e que vive um bom momento. Eu estou esperando um jogão, Bolis. Tomara que a minha expectativa seja confirmada daqui a pouquinho, mais 17 minutos no Brincão de Ouro da Princesa. Beleza, este é o Tigrão ao lado de Gleger, Zorzinho, a dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. E é isso mesmo, o Guarani vencendo, Edu Pinheiro já explicou no Concentração, sai da zona do rebaixamento, hein? Depois de um longo e tenebroso período, mas precisa vencer o Bahia, que praticamente desde o início da Série B está no G4, não vence há 2 jogos na Série B. E na última partida em que esteve em campo, em jogo válido pela Copa do Brasil, perdeu e foi eliminado pelo Atlético Paranaense no meio de semana. Então, portanto, o Bahia vai buscar a reabilitação diante do Guarani. Jogadores já nos vestiários após o aquecimento realizado no tapete verde do Brinco. Já eles sobem. Guarani Bahia 18h30, a bola rola. Lembrando que ontem a Macaca empatou por 1-1 contra o Criciúma jogando fora de casa. Saiu na frente logo no início do jogo com o Luca e no finalzinho o Criciúma acabou empatando. Neste momento a Macaca está fora da zona do rebaixamento, mas precisa secar os adversários para não voltar. E fecha sua participação neste primeiro turno na Série B, na próxima quarta-feira, jogando no seu estádio Moisés Lucarelli, 19 horas, contra o Náutico. E a partir de agora, para trazer todas as informações do mundo da bola para você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, nas plataformas digitais, no YouTube. Alô, Edu Pinheiro, um grande abraço, boa noite, Edu. Boa noite, um grande abraço, obrigado, meu grande Boris, obrigado a todos aí da nossa equipe, um grande abraço especial aos amigos da Bandeirantes. Nosso WhatsApp é o 971021493. Olha, o Guarani está na zona de rebaixamento desde a 7ª rodada. Você me perguntava, vasculhei aqui meus papéis, desde a 7ª rodada, estamos na 15ª, 18ª. Então desde a 7ª rodada o Bugre na zona do rebaixamento. Olha, a rodada começou na 5ª, Operário 0, Sport 0, como tem empate. Ontem Criciúma 1, Ponte também 1, mais um empate ontem. Vila Nova 1, CSA 2. CSA por enquanto sai da zona de rebaixamento, hein? Mais um empate. Hoje cedo, Ituano 0, Londrina 0, mais um empate. CRB 1, Brusque 1, Júnior Todinho, ex-Guarani, fez para o Brusque. Anselmo Ramon, ex-Guarani também, e empatou para o CRB. O Sampaio Correia vence 3-0 o Vasco, hein? Lá no Castelão, Sampaio Correia 3, Vasco 0. Atenção, gols de Gabriel Poveda, ex-Guarani, e 2 gols aí do Iago Catatal. O Poveda chega também a 9 gols, tá? O Grêmio vence Tombense, Grêmio 3, Tombense 0 na Arena Grêmio. 2 gols do Diego Souza e um dele, Pitelo, marcou, tá bom? Então é o seguinte, na briga para artilharia, Luca da Ponte.
o Poveda, do Sampaio Correia, e o Diego Souza, do Grêmio, os 3 com 9 gols até agora, tá bom? Nós teremos amanhã Náutico e Chapecoense e Cruzeiro e Novo Horizontino, ambos às 16 horas. Na classificação, já explicamos aqui, o Bugre é penúltimo com 17 pontos, se vencer sai da zona, a Ponte por enquanto 15ª com 19 pontos ganhos. Em termos de Brasileirão, a bola rola também, lá em Curitiba, partida paralisada, o VAR examinando o possível gol do Atlético Paranaense. Joga o Atlético do Filipão e o Internacional. Às 19 tem Avaí Santos, a ressacada. Às 19 lá em Brasília, Flamengo e Coritiba no Mané Garrincha. E 9 da noite, Ceará e Corinthians. Vamos lá, nossa equipe técnica: Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato. O comando é do Gil Kleber e na mesa o incrível Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São várias lojas à disposição, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Janela Maxinhar, uma seção sem grade, Magno Atlântica, por apenas R$ 229,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente.
Estamos juntos no Futebol da Bandeirantes. Obrigado para você ligado no Futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista no AM, no FM, também pelo YouTube. Já tem Guarani Bahia, é o Bugrão em campo. Alô, nação bugrina, ligada no Futebol da Bandeirantes. E sem perder tempo, direto e retualmente eu vou abrir o seu rádio, porque chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. Para toda a nação bugrina, o Guarani pronto, definido e escalado para o jogo contra o Bahia, com Maurício Kozlinski, o goleiro com a 30. Ludic, mantido na lateral direita com a 2. João Vitor, 28. Derlan, 34. Os 2 zagueiros. E Matheus Pereira, lateral pela esquerda, 16. No meio, Leandro Vilela. Ele tem a 31 estampado na camisa e a faixa de capitão. Eduardo Persson, 8. Silas, 96. No ataque, Bruno José, 17. Maxwell, 71. E Lucão do Break com a 9. Repetindo, o time do técnico Mozart, que ainda não perdeu, está invicto, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate. Kozlinski, Ludic, João Vitor, Derlei, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Persson, Silas, Bruno José, Maxwell e Lucão do Break. No banco, Arthur Gazi, o goleiro, 12. Lucas Ramon, 19. Hernando, 14. Ronaldo Alves, 22. Índio, 23. Olha ele aí, Rodrigo Andrade de volta, 32. Matson, 98. Vitinho, meia dúzia. Marcinho, 20. Lucas Venuto, 77. Iaco, 97. E Nicolas Careca com a 11. Somos da turma tricolor. Somos a voz do... É o esquadrão baiano, Bahia, de Danilo Fernandes, o goleiro capitão com a 1. André, 13. Inácio, 4. Didi, ex-Guarani, 53. E Gabriel Xavier, 44. Luiz Henrique, meia dúzia. Patrick, 5. O argentino Lucas Mugni com a 19. E Daniel com a 10. Na frente, Raí, 11. E o ex-bugrino Davó com a 88. Repetindo a equipe do técnico Enderson Moreira. Danilo Fernandes, André, Inácio, Didi, Gabriel Xavier. Luiz Henrique, Patrick, Mugni, Daniel, Raí e Davó. No banco, César, o goleiro, 12. Douglas Borel, 2. Zé Vitor, 38. Djalma, 54. Miqueias, 42. Marco Antônio, 7. Jacaré, 29. Rildo, 37. E Rodaieca com a 9. Arbitragem do jogo. Árbitro FIFA, Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Assistente 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, também do Rio. O 2, Tiago Rosa de Oliveira, também carioca. Quarto árbitro, José Guilherme Almeida Souza, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, de olho nele, Carlos Eduardo Nunes Braga, também da terra do Cristo Redentor. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Torcedores do Guarani, um jogo importantíssimo para o Bugrão, para até tentar a segunda vitória consecutiva na competição. O Guarani precisa da vitória. Jogando em casa, né, vem de um resultado muito interessante diante do líder da competição, o Cruzeiro. Tem algumas mudanças, né? Tá aí o retorno do Matheus Pereira, Lucão do Break, Bruno José. Eu não escalaria o Bruno José, né? Repito, eu escalaria o Iago,
tentaria ter um pouco mais de velocidade. Ah, Greg, mas o Iago não vem bem. Mas pela característica do jogo, e provavelmente o Guarani deve ter uma estratégia de esperar o time do Bahia para tentar contra-atacar, eu acho que você precisa de velocidade, né? E o Bruno José vem muito mal, né? Então por isso eu escalaria o Iago, mas não está errado. Não está errado. Tomara que o Bruno José faça um grande jogo, faça gols, inclusive, né? E o Guarani possa vencer a partida. O jogo é duro, o jogo é difícil, né? Esse time do Bahia tem o Davó, que todo mundo conhece, tem esse Rai, que é bom jogador, né? Tem um meio de campo que evolui e tem muita qualidade. O Bahia hoje, com a rodada, o Bahia passou a quarto, mas ele, antes de começar a rodada, estava em terceiro. Então é um time que mantém sempre uma regularidade e vem frequentando aí o G4. Então o Guarani tem que estar muito atento. Mas joga em casa, eu acho que tem que se impor. As estratégias do Mozart, eu quero lembrar lá daquele jogo contra o CRB, no segundo tempo, onde ele começou a mostrar para que veio, né? Começou a mexer no time, eu gostei, o Guarani melhorou, empatou o jogo, né? E depois no jogo contra o Cruzeiro, a estratégia foi muito bem definida. Então acho que é isso, precisa ter estratégia bem definida, de igual para igual no aspecto técnico, igualar no aspecto físico, para que você consiga um resultado positivo. O empate é um bom resultado? Seria diante de outras circunstâncias, mas hoje o Guarani precisa da vitória. Está jogando em casa, precisa vencer, né? E eu acho que até pela escalação de Lucão do Break, um pouco mais à frente, jogando ali entre os zagueiros para incomodar, eu acho que até por essa característica de um jogo diferente, né, de botar um homem da referência, o Mozart deve ter uma estratégia de tentar encurralar, de tentar botar pressão. Tomara que aconteça isso e tomara que o Guarani consiga um bom resultado. Precisa vencer. Está jogando no brinco de ouro, repito, tá com dificuldade, está na zona de rebaixamento e os 3 pontos seria de fundamental importância, mas tem que estar muito atento aos pequenos detalhes, atento à bola parada, concentração o jogo todo e muito empenho e determinação e dedicação no jogo. É isso que eu espero, viu, Tigrão? Quero saber o que você espera para esse jogo e lembrando, Guarani precisa vencer para que possa sair da zona de rebaixamento e ver o campeonato com uma visão diferente. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Eu espero um jogo muito movimentado, Gleger. Muito obrigado. Espero um jogo de bom nível técnico. O Guarani me parece crescendo, indiscutivelmente crescendo. Haja vista a sua última performance na partida contra o Cruzeiro, o último jogo, né? Sábado passado. Então tem uma colocação muito ruim ainda, mas está num viés de alta. E o Bahia é essa regularidade, né? Assíduo frequentador do G4. E veja como são as coisas. Mesmo que perder hoje, e o Guarani se jogar como jogou contra o Cruzeiro, tem grandes chances de ganhar a partida. Mesmo que perder, o Bahia não sai do G4. Ele vai continuar com 30. E o time que está mais próximo e já jogou é o Sport, que tem 26. Então ele continua até com alguma folga no G4. Essa é a realidade da competição. Ele pode recuperar a 3ª posição em caso de vitória, em caso de empate não, e em caso de derrota se mantém. Então esse é o adversário de muita regularidade que o Guarani vai enfrentar. Um adversário perigoso, um adversário bem dirigido pelo Enderson Moreira, e eu espero um Guarani atento, né? Espero, dentro daquilo que nós tivemos de recorte extraído da última partida, a gente agora entra com um pouco mais de exigência. A gente entra com um senso crítico um pouco mais alto. Entra, obviamente, com uma expectativa maior do que tínhamos antes da chegada do Mozart. Ou seja, um Guarani que sobe as linhas, que marca, que prensa, que sufoca, que amassa o adversário e que disputa todas as bolas com extremo vigor e que não desiste nunca de um lance e que praticamente imobiliza o adversário e não o deixa jogar. Foi o que vimos na última partida contra o líder absoluto da competição. Se for esta postura, o Bahia vai ter que pular miudinho aí para não sair derrotado. E eu acho que quando a gente soma tudo isso, bota ali no processador, a gente extrai realmente componentes de sobra para imaginar que teremos um grande jogo no Brinco. Tá tudo pronto. Os Lins que agora pega aquela toalhinha mala, né? Que fica ali penduradinha no canto da rede, de vez em quando dá aquela enxugada, dá uma limpada no rosto e assim caminha a humanidade.
Tá tudo pronto no brinco, a bola vai rolar. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz potente, vibrante, talentosa e jovem de um dos maiores narradores esportivos do rádio brasileiro. Obrigado, Tigrão. Tudo pronto, a bola vai rolar do brinco. Saída com o time do Bahia à esquerda. O gol do placar do outro lado, o Guarani. O público melhorou um pouquinho, um pouco inferior ao público do último jogo contra o Cruzeiro. Saída com o time do Guarani, com o time do Bahia, mas em protesto. Protesto dos seus jogadores. O Bahia colocou a bola para o jogador do Guarani. E nesse momento o protesto com a mão na boca. Galera tá brava, hein? Jogadores estão bravos com essa nova sanção que pode aparecer aí. Tomara que o presidente recue, mas é prejuízo para o atleta, né? Entre outras situações. Exatamente. Prejuízo para o atleta. Agora sim, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo, com muita informação, é claro, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Arrebenta, Bugrão! Campo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em busca, evidentemente, de um grande resultado. Venceu o líder da última rodada, por que não? Vencer um time que praticamente desde o início da Série B está na zona de classificação, está no G4. Sai jogando o time do Bahia, aqui atrás o André recua para o goleiro experiente Danilo Fernandes. Cavado do brinco em ótimo estado, é um tapete. A grama foi trocada recentemente, a grama do inverno, né, Clega? Nossa, sensacional, né? O brinco de ouro tá um tapetaço. Ô, Bola, você sabe que tem poucas vezes me dá vontade de voltar a jogar. Mas olhando um gramado desse aí, rapaz, olha, tá maravilhoso o brinco de ouro. Parabéns ao Guarani, né? Porque essa grama de inverno é importantíssima. Porque você planta, né? E ela vem, com o frio ela nasce. Se você, aí, quando tem essa época do ano muita seca, não sei o que, o gramado fica ruim. E o Guarani tá de parabéns porque plantou, fez lá, jogou uma rodada fora, né? E contra o Vasco, lá em Manaus, e aí voltou. Olha para você ver, o brinco de ouro está excelente. Tá realmente. 37% umidade relativa do ar, porque estamos no início da noite. Temperatura agradabilíssima, 26 graus em Campinas. Vem para o time do Guarani, atacando para o gol do placar. Lud, que tentou passe para Persson, não domina. A bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Bahia. Rocha Autopeças, 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Para você ligado pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like na transmissão. Sai jogando no campo defensivo, Bahia com Inácio. Pé direito, levanta, o Guarani pressiona com o peito, Leandro Vilela recupera, soltou para Persson, para Vilela. Curtinho soltou agora para Silas. Silas trabalha a bola pela esquerda, empurra para Matheus Pereira, que vem para o apoio. Prende, abriu lateralmente para Maxwell. Maxwell tem a posse de bola dominada, encara a marcação do André. Sai da ponta, vem para meio, inverteu para o apoio lá na ponta do Ludwig. Os dois laterais no campo ofensivo. Bola para o Ludwig. Ele ajeita, domina, encara o marcador, que é o argentino Lucas Mugni, 30 anos, ex-Flamengo, rodou por muitos times aqui no futebol do Brasil e agora defende as cores do Bahia. Solta o jogo para Derlan. Derlan empurra de novo pela direita, insiste com Ludwig. Ludwig faz o passe curtinho para Bruno José. Ele sai da ponta, vem para meia, leva a marcação do primeiro, volta para Ludwig. Guarani praticamente só o Bugrão ficou com a posse de bola. 0-0. Bola para Derlan. Empurra na ponta para Maxwell. Ele partiu para cima da marcação do André. Atento à finta por dentro, acabou perdendo a bola. Recupera o time do Bahia. O Guarani insiste, morde, belisca e recupera. Matheus Pereira para Maxwell. Levantou, tocou mal para Silas, mas houve a falta. Com auxílio do quarto árbitro, o árbitro foi lá e apontou. Falta em cima do Maxwell na marginal do campo. Tem falta o time do Guarani. Foi falta, né, Gleger? Foi falta. O Maxwell foi calçado ali. Falta bem marcada. E o Guarani recua ali. A bola tá com o Derlan. Tá com a bola o Guarani, Boles. Guarani que tem dois jogadores pendurados que estão em campo. Silas e também o Lucão do Break. Boa sorte aí para o Lucão do Break, hein? Quem sabe ele volte a marcar. Marcou, né? Contra o Cruzeiro. A bola entrou, mas o bandeirinha cego
não acabou validando a arbitragem de uma forma geral. O gol do Lucão do Break seria 2-0 naquela ocasião para o time do Guarani, se bem que depois ele perdeu uma chance clara. Mas valeu. Lucão do Break em campo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Aliás, para você que ainda não me segue, segue lá também no Instagram, Leandro Boles com 2 L's e S. E o seu, Gleger? Repita. Leandro Boles com 2 L's e S. Vem Bahia, lançamento para Davó, saiu na cara do gol, botou na frente, a bola vai entrando, vai embora! Pela linha de fundo, jogada perigosa do Bahia. O lançamento entre os 2 zagueiros do Bugrão. Davó tem muita velocidade. Que bola! O lançamento do Daniel para ele, saiu na cara do gol. O Kozlinski saiu bem, chegou no limite da grande área e tirou o ângulo do Davó, que mesmo assim tocou na bola, a bola passou. Tiro de meta, lance perigoso, hein, Gleguer? Perigosíssimo, Bola. Tem que estar muito atento. O Davó tem velocidade. E o torcedor bugrino, os jogadores do Guarani, conhecem o Davó, pô. Então tem que estar muito atento. Ou deixaram um espaço ali entre os 2 zagueiros. O Davó numa penetração. O Kozlinski saiu e, na minha opinião, saiu muito bem. Ele não conseguiria chegar, mas inibiu a ação do Davó, que tentou tirar dele ali e jogou para fora. Guarani vem para ataque lá na ponta, tentou. O Leandro Vilela acabou caindo. O Eduardo Persson, o árbitro apontou a falta. Ou pode marcar lateral, ele apontou a falta já batida. Bola para o time do Guarani, domina Leandro Vilela no campo ofensivo. Na meia direita ele faz a inversão, aqui na ponta dominou Maxwell, mas a bola escapou. Foi embora pela linha lateral, é lateral para o time do Bahia fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, primeiro tempo. No brinco, 18ª rodada da Série B, a penúltima rodada do primeiro turno. Guarani, Bahia, placar de 0-0 e vem Raí pro time do Bahia. Por dentro empurrou para Daniel, dominou, limpou, fintou, pé canhoto, girou, bateu pro gol. A bola subiu e foi embora. Mais uma finalização do Bahia. Agora foi o 10, Daniel, quem bateu pro gol. A bola subiu, Glaguer. Tem que ficar atento, porque o Bahia ele tem essa movimentação do meio de campo, né? Você vê que o Daniel apareceu ali nas costas dos volantes. Pô, o Guarani tá com 3 volantes, pô. Faz uma linha, né? Posiciona ali para tentar proteger a linha de zaga para facilitar, pô. Não dá para dar espaço. Até porque esse time do Bahia tem muita velocidade. O Davó tem velocidade, o Daniel tem velocidade. Então tem que estar muito atento. Se o Guarani ficar vacilando, vai tomar o gol, né? Mas assim, é organização defensiva. Mesmo jogando com 3 zagueiros, independente disso, tem que ter um cara ali na proteção, Boles. Eu sigo 0-0, Guarani, Bahia no brinco, Edu Pinheiro. Ainda a Série B encerrada em Grêmio 3, Tombense 0 e acabou. Sampaio Correia 3, Vasco 1. De BH apostando em 2-0 para o Guarani. O Gabriel, a Vilma e a Carol, como sempre, nosso muito obrigado. O WhatsApp da Bandeirantes é o 19971021493, 971021493. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obraja.com.br e saiba mais. Sai para o jogo o time do Guarani com o Derlan, no campo defensivo. Ele empurra pela meia para João Vitor para Leandro Vilela. O time do Bahia aperta na marcação. Lucão do Break vem buscar na faixa central do gramado. Soltou curtinho para Leandro Vilela, que empurra agora pela canhota para Matheus Pereira. Ajeita, domina, tenta evoluir por campo ofensivo, mas esbarra na forte marcação do time baiano. Lançamento agora do Leandro Vilela e empurra na ponta para Bruno José. Se manda Ludic. Bruno José recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou pelo setor direito. Devolveu para a meia para Leandro Vilela. O Guarani tenta. Segundo terço do campo. Lançamento na ponta para Ludic em posição legal. Ele levou para o fundo, tentou o cruzamento. Trava Gabriel Xavier. Entra e corta, colocando a bola para fora. Foi nesse mesmo gol que o Guarani atacou no primeiro tempo contra o Cruzeiro e na ocasião o Ludic fez o gol do placar. Vem para a cobrança do lateral Matheus Ludic. Autorizado, força nos braços, levantou para Lucão do Break, chegou, cortou Didi, o árbitro marcou a falta. Apontou a carga de Lucão do Break para cima de Didi. O jogo está parado, é falta para o time do Bahia. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça
uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Quase 10 minutos, primeiro tempo. Sai trabalhando bola no campo defensivo. Patrick pro time do Bahia. Abertura aqui na ponta para Daniel. Ele sai da ponta, vem para meia, empurrou pela meia para Patrick. Patrick soltou curtinho para Lucas Mugni. Trabalha a bola na faixa central do gramado do time do Bahia. Se apresenta para o jogo Didi. Didi ajeita, domina. Tem pedindo Luiz Henrique. E aqui na direita abriu Inácio. Passe do Didi pro Inácio. Inácio ajeita, domina o time do Bahia, que hoje não tem Luiz Otávio, que está vetado pelo departamento médico. E vem Bahia pela direita. Daniel cruzou, a bola foi desviada e saiu. Linha de fundo. Ótimo lançamento nas costas de Matheus Pereira pro lateral André. Jogada perigosa do time do Bahia, que tem escanteio, Gleger. O que o Bahia tá fazendo? Ele atrai a marcação para tentar essa bola espetada no fundo. Tem que estar atento, né? Tem que ter a cobertura. O Matheus Pereira deu uma dormida ali, uma cochilada, e o menino foi ali nas costas. Então tem que estar muito atento. Posicionar, fechar a primeira linha, porque o time do Bahia é muito perigoso. Escanteio para o Bahia, lado direito de ataque. 10:30 o primeiro tempo. Sai da bola o Mugni, deixou para Daniel. Pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça. O toque. Espalma Kozlinski. Defesaça do goleiro. Subiu sozinho o zagueiro. Na risca frontal, praticamente na pequena área. Obrigou a Kozlinski a fazer uma grande defesa e jogar de novo para fora. Pressiona o Bahia. Tem mais um escanteio. O Daniel, pé direito, levantou para a boca do gol. Desvio, é gol! Gol do Bahia! Somos a voz do Inácio, zagueiro, ele tem a 4 estampado na camisa. Na primeira cobrança, Kozlinski salvou. Na segunda não deu. Ótima cobrança de Daniel, uma bola venenosa. Na primeira trave ele se antecipa, é grandalhão, se antecipou a zaga bugrina. Meteu a cabeça na bola no contrapé de Kozlinski, que nada pôde fazer. Quem estava marcando era o Ludic, que não subiu praticamente nada. E o Otávio, ou melhor, o Inácio, sem trabalho algum, meteu pro fundo do gol. O Bahia abre o placar do início. Inácio, zagueiro. 11 minutos, primeiro tempo, tá registrado no brinco. Bahia 1, Inácio 0 pro Guarani. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Tem um detalhe que diz o seguinte, tem um ditado que diz o seguinte, né? Em guerra avisada morre quem quer. O Guarani tinha acabado de ter ali um problema de posicionamento numa bola parada. Escanteio do mesmo lado, tá? Lado direito de ataque do Bahia, né? O camisa 10 do Daniel na cobrança, pé aberto. O Guarani, o Kozlinski fez uma defesaça. E aí, escanteio, mais uma cobrança e o Guarani dormindo. Agora, o que eu não consigo entender, Bolis, é como é que você vai pegar o Inácio, que tem aí o quê? O seu 1,90 m de altura, e botar o Ludic para marcar ele, cara. Tem o Derlan, tem o João Vitor. Pô, zagueiro marca zagueiro na área, gente. Ah, mas vamos marcar setor, vamos fazer a linha diagonal, ok. Mas alguém tem que pegar os homens altos. E o vacilou demais, né? Não dá para deixar o Ludic marcando, né, o grandalhão ali, o Inácio, que saiu ali numa diagonal, antecipando o Ludic, que meteu a bola na rede, sem chance para o Kozlinski. Bahia 1-0, na minha opinião, uma falha do sistema defensivo e falha de posicionamento. Repito, escanteio, homem alto, tem que marcar homem alto. Valdemir Gomes, outra palavra fácil no início do jogo. Bahia sai na frente, Tigrão. Tava melhor o Bahia, né? É muito cedo ainda pra gente dizer que o Guarani não vai fazer a bola chegar, mas tá com dificuldade para fazer a transição. A bola não chega nos laterais, ninguém se apresenta para receber essa bola e fazer a ligação. Olha lá. Mais uma vez, o Ludic chega ali na linha média, tenta acionar alguém no ataque. Há um divórcio desesperador entre o meio-campo e o ataque. Mas é muito cedo ainda, pode daqui a pouco acontecer. E quanto ao gol, o Bahia estava melhor, merece, está coordenando, já tinha criado 2 boas situações, já tinha proporcionado ao Kozlinski uma belíssima defesa. Agora, jogada ensaiada, né? Muito bem ensaiada. Porque é o seguinte, por que sobrou o Ludic com o Inácio? Porque o outro grandão do Bahia que estava na área, o outro grandão que é o Didi, ele puxa no primeiro pau e vem com ele o João Vitor. Bola de primeiro pau, mas ela foi um pouco além do primeiro pau. Ela foi quase que no meio. Ela passou ali 1 metro, 1,5 metros do primeiro pau, se nós tomarmos a primeira trave como referência.
Então, quando o primeiro vem e puxa, a bola passa por ele. E aí faz a antecipação o Inácio. Aí o Inácio vem, faz a diagonal e vai ao encontro da bola. Olha o Guarani com o Lud, que abriu para Persson, dominou a entrada da grande área, vai marcar, entrou, tocou, bateu na trave. O rebote para Silas, vai marcar, carimba o zagueiro. Matheus Ludic, na finalização, a bola explodiu na trave. Vem contra-ataque para o time do Bahia, Davó, entrada na grande área, de primeiro toque no canto, para fora. Daniel de primeira no passe de Davó. E no contra-ataque, quase o Bahia marca o segundo, mas antes, uma paulada do Persson, não foi o Ludic não, foi o Persson. Quem dominou e soltou a bomba com o pé direito, ela explodiu na trave, não entrou o Kleger. O jogo tá lá e cá, né, Boles? Que belíssima batida do Persson, ele chega, né? Bate, finaliza de fora da área, tirou do goleiro Danilo Fernandes e aí acabou acertando o poste do lado direito. E no rebote o Silas tentou a finalização ali que foi calçado e o Bahia já veio num contra-ataque. Olha pra você ver, o jogo tá muito aberto. Né? O Guarani precisa o quê? Precisa se organizar um pouco mais. Tá chegou agora com o Persson, mas na hora que perde essa bola, tem que ter a recomposição. Senão vai ser pego de surpresa. Davó é rápido, esse Daniel é bom jogador, de velocidade, né? Tem um menino lá também, o Mugni, né? Que é bom jogador, que toda hora tem uma evolução de jogada. Então, vai atacar, mas tem que ter organização na recomposição. O Guarani na hora de recompor, tá tendo dificuldade. 1-0 para o Bahia, mas o Guarani quase empatou, hein, Tigrão? Quase. Belíssimo chute, respondendo ali em cima, né? Do Persson, ele é o meia, efetivamente. Claro que ele é um segundo volante, mas hoje está atuando como meia, está se apresentando. E foi um belíssimo chute. O Guarani respondeu e poderia ter empatado. Agora, ainda falando do gol, quando a marcação é puxada para o primeiro pau, outro imediatamente se apresenta. E aí se apresentou em cima do Ludic. E eu pergunto, cadê os outros grandões? Porque se um foi puxado para o primeiro pau, ele foi atrás daquele que foi de encontro à bola, e a bola não foi ali, foi em cima dele, passou por cima dele. Eu acho que foi o João Vitor que foi. Cadê o Derlan? Cadê o Vilela? Cadê o Silas? Cadê o Lucão? Que em escanteio contra, o centroavante tem que virar back. E tem que marcar a becaiada que desce. E quem é que fez o gol? Foi um back, foi um zagueiro. Então houve falha sim do Guarani, mas isso não desmerece. Para mim, podem observar, daqui a pouco nós vamos ver o gol de novo, podem observar um puxando no primeiro pau para que o outro venha nas costas dele. Estou falando um do Bahia e o outro do Bahia. Não, apesar do erro de posicionamento da defesa do Guarani, da desatenção, não dá para a gente tirar os méritos da jogada bem elaborada pela equipe da Boa Terra. 1-0, Bahia vence agora com 17 do primeiro tempo. Vem Guarani, lançamento do comando para Lucão do break, subiu, tirou Inácio, autor do gol. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse qualquersaude.com.br, siga no Instagram, @qualquersaude. Qualquer se escreve com G-O-C-A-R-E, Qualquer. Está caído ali no meio-campo, Davó reclama que foi atingido por trás pelo Silas, de fato foi, já está recuperado. É falta que o time do Bahia já cobrou. Domina aqui atrás Didi. Didi abre para Inácio, são 3 zagueiros. Inácio para Didi, pela direita ele tem o Gabriel Xavier, se manda o Luiz Henrique. Lançamento aqui na ponta para André. A bola passou pelo Matheus Pereira, não dominou o Raí. É só lateral que o Guarani já cobrou, pertinho ali de Moza. 1-0, Bahia vence. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Derdan domina para o time do Guarani, perto da risca no meio campo. Volta todo nesse momento, o time baiano vencendo por 1-0, voltando à terceira colocação, ultrapassando o Grêmio, que mais cedo venceu o Tombense por 3-0 e permanecendo no G4 do Campeonato Brasileiro, o time do Bahia. Percebe-se, né, Boles, a estratégia do Bahia, né? Fez 1-0, os 11 jogadores estão atrás da linha do meio de campo. Bem posicionado, 2 linhas de 4, né? Os homens de frente dando combate, mas atrás da linha de meio de campo. É estratégia de jogo. Agora vai dificultar demais para o Guarani, né? Toma um gol de bola parada. Olha aí, ó. Olha, o primeiro homem é o Davó, que está no centro ali, ó. Então, quer dizer, o Bahia está todo atrás. Um time de qualidade, um time que está lá em cima na tabela,
dificulta demais. Você vê que o Guarani tenta, mas não consegue penetrar. Guarani tem lateral para fazer a cobrança no campo de ataque. Bola Bugrão, bola para o Lucão do break no pivô. Tentou, dividiu, acabou perdendo a bola. Sobra, fica para o time do Bahia. Tentando para o contra-ataque. Daniel foi puxado pelo Leandro Vilela. Como não levou vantagem, o Bahia, o árbitro apontou a falta na intermediária. Campo defensivo. Bruno Arleu Araújo, árbitro FIFA do Rio de Janeiro, marcando falta para o time do Bahia para fazer a cobrança. Quase 20 primeiro tempo. Você ligado pelo YouTube, deixe o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Tentava o Bahia pela direita, muito forte o lançamento para o André. Na proteção de Matheus Pereira, a bola foi embora. Tiro de meta para Kozlinski. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 20 minutos. Primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no valor desta emoção, eu confirmo. 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estamos no finalzinho do primeiro turno. No brinco, neste sabadão, Guarani 0-1 pro Bahia. Olha a saída errada no time do Guarani. Recupera o Bahia. Passe no comando para Davó. Davó recolheu, dominou, protegeu, puxou pro pé direito para Raí. Fez a finta, botou na frente. Trava Leandro Vilela. Entra e acaba com a festa baiana. Recupera pro time do Guarani, que tenta sair da rata. Acelera o jogo, Persson. Lançou na ponta para Maxwell. Partiu no mano a mano para cima do zagueiro. Tentou a finta e perdeu. Inácio, bote legal na bola, recuperando para trabalhar bola no campo defensivo para o time do Bahia. Confirmando 1-0, Bahia vence no brinco, Edu. Olha, acabou no Brasileirão, Atlético Paranaense 0 e Internacional também 0. E na Série C de Cebola encerrado, no Orlando Scarpelli em Floripa, Figueirense 2, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Um abraço para Bugrinos de Valparaíso, São Paulo. O Rodrigo, a Duda, a Fernanda e o Fred. O nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista de segunda a sexta-feira na tela da Band. Avisa pra geral, espalha pra geral. Meio-dia tem os donos da bola. Apresentação de Carlos Batista com todo o seu timaço de comentaristas na tela da Band. Tem o personagem do dia, o Na Lata, entre outros quadros dos donos da bola de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia na tela da Band. Ô, Bola, você sabe que na terça-feira eu vou ter que pagar flexões, né? É, tô sabendo, hein? Você tá sabendo, né? Então o pessoal fica ligado aí, que na terça-feira tem 10 flexões e o Batista falou o seguinte, se o Gleger pagar 10, eu pago 20. O dobro. Então eu vou tentar ver, eu tô treinando em casa. Faz o máximo que eu consegui. O máximo que eu consegui foi 11. Mas eu vou ver se eu consigo 15 para que Carlos Batista pague 30. Olha, um treinamento mais específico, domingo, segunda e terça pela manhã, Sim. eu acho que você chega a 30. Você aí acha? o Batistão teria que fazer 60. Ficaria legal, hein? Você acha que o Batistão aguenta 60? Claro que aguenta. O Batista está em forma, né? E o Afinal de Tigrão, contas, será que o Tigrão aguenta 70 ou não? 70 eu acho que não, mas... 70 eu não sei, mas 69 eu passo. Exatamente isso. 69 o Tigrão deve aguentar. Agora, o Batista está bem fisicamente, né, Tigrão? Porque... Tá bem. Na várzea, Tá né? bem. Lá no Ele torneio subiu da a escada Cana... outro dia, eu pensei que ele tinha brigado comigo. Ah, por quê? Eu achei que ele estava me vaiando, de tanto que o peito dele assobiava. E outra coisa, hein? O gol foi de bola parada, né? Foi. Eu já tô desesperado com a segunda-feira. 70% dos gols saem de bola parada. É isso, o placar de 1-0 foi um lance de bola parada, uma cobrança de escanteio do Daniel que o Inácio de cabeça fez, até aqui o único gol do jogo. Guarani deu uma resposta com o Persson, chute cruzado, explodiu na trave, mas não conseguiu empatar o jogo. Segue 1-0 Bahia agora com 23. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil, Zil. Mas vocês se esqueceram do principal fato da próxima semana, né? Sim. O tão aguardado dia 18. Dia 18 vai chegar, Gleger Zorzi. Vai chegar. Aliás, a gente estava discutindo ontem, né? Aquela bola do Flamengo, se entrou, se não entrou, aquela bola do Arrascaeta. E o Tigrão disse, a bola entrou todinha. Entendi.
Aqui tentava o time do Bahia com o Lucas Mugni, por falar em saída de bola. Segundo Bandeira, a bola saiu, mas não sei não, hein? Fiquei na dúvida. Mas de qualquer forma é pro Guarani. O Guarani já cobrou e saiu jogando no campo ofensivo. Fala, Tigrão. Eu tenho que falar a verdade sempre, em respeito aos ouvintes. Entrou tudo. O que, Tigrão? A bola? Tanto a do Arrascaeta como a do Lucão do Break contra o Cruzeiro. Entrou tudo. Sim. As duas bolas entraram, né, Tigrão? Gerou uma polêmica aí. As duas bolas entraram inteiras. Sai pro jogo o time do Guarani no campo ofensivo com Ludic para Silas. 25, Guarani trabalha a bola pelo meio. Silas tentou o lançamento muito forte pro Matheus Pereira. Ele ainda chegou a esticar a perna direita, mas a bola passou, foi embora. Tiro de meta pro Danilo Fernandes. O Guarani precisa ter lateral, um pouco mais de amplitude, né? Você vê que tentou nesse momento aí, Boris, mas assim, ó, se não abrir um pouco mais, o jogo tá muito congestionado no meio de campo. E aí fica ali o Silas, o Persson, né, o Vilela. Então tem que abrir um pouco mais, aparecer um pouco mais aqui o Matheus Pereira, como nesse lance agora, mas a bola tem que ser bem passada, né? O Ludic lá pelo lado direito, para que o Guarani consiga evoluir. Repito, o Bahia fez 1-0, veio aqui numa linha baixa, né? E dificulta demais a entrada da bola do Guarani. 25, 1-0, Bahia na frente. Assim que o futebol acabar neste sabadão, vai começar o jogo aberto aqui na Bandeirantes. E o comando, mais uma vez, será dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai comandar o jogo aberto após Guarani Bahia. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Acesse atacadoobrajá.com.br. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos. E Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Jogo aberto na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Sai jogando no campo ofensivo o time do Guarani. Vem buscar a bola, Leandro Vilela, empurra para Derdan. Foi aquilo que o Gleger pediu há pouco, amplitude. Mas o Derdan não deu prosseguimento, pisou na bola, empurra por dentro para Silas. Já tem a marcação, pressão de Lucas Mugni. Volta para Derdan, Derdan com o pé direito, devolve para Leandro Vilela, que trabalha a bola, sai com a bola dominada para que os zagueiros abram. Quem abre pela direita é João Vitor, que devolve para Leandro Vilela. Leandro Vilela com o pé direito, passe esticado lá na ponta, tentou o Lucão do break, subiu, tirou a defesa. Aparece para fazer o corte Luiz Henrique. Mugni toca mal, de graça para Persson, Persson pela meia para Lucão, foi desarmado, foi com o pezinho mole, perdeu a bola para o Patrick, Patrick para Raí, de novo para Patrick, jogador revelado pelo Palmeiras, faz a abertura aqui na ponta para André. André vacilou, dançou. Ô André, não vacila não, vacilou, dançou. Perdeu a bola, o Guarani recupera a bola para Persson, na faixa central do gramado, vem trazendo o time do Guarani para o campo ofensivo, olhou para a direita, Ludic estava bem marcado, trabalhou pela esquerda com Maxwell, que recuou para Matheus Pereira, ataca o Matheus Pereira, o Guarani para ataque, bola para Maxwell, pela meia, soltou curtinho para Eduardo Persson, esbarra na forte marcação do time do Bahia, o Guarani, com calma, roda a bola com paciência, Silas para João Vitor, mas o tempo vai passando, o placar é desfavorável ao time bugrino, é o Bahia quem vence por 1-0 no brinco. Silas é agora quem vem buscar entre os zagueiros. Faz a abertura para Derlan aqui para canhota. Derlan puxa a bola, ultrapassa a linha marcatória, mas recua. E aí o torcedor já começa a ficar impaciente. O Guarani não consegue vir assim para o campo de ataque como espera o torcedor pisar no último terço do campo. Silas domina, faz a finta para cima de Davó. Em um lance ali, em uma jogada perigosa, ele perde ali, o Davó sairia na cara do gol, mas deu certo. Persson domina, escapa a falta, tentou o lançamento, falta. Foi falta, né, Bolis? Guarani não levou vantagem, o Atro esperou no limite, como o passe do Persson, pelo fato de ele ter sido seguro, não foi bom. O árbitro apontou a falta e a falta é frontal para o Guarani bater. Puxou o Persson, né? O Bolis já parou já. Puxou o Persson ali, uma falta perigosa para o Guarani. Bola parada, perigo aí contra o gol do Bahia. O Guarani tem chance aí, viu, Bolis?
Silas pega bem com o pé esquerdo, ele está ali posicionado perto da bola também, Maxwell. A expectativa do torcedor bugrino, capricha aqui da Bugrão. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo YouTube, pelo AM, pelo BFM. Está no seu carro com o rádio ligado, você que está trabalhando, passando pelas principais rodovias da região. Os motoristas, os caminhoneiros, motoristas de aplicativos, taxistas, os empregadores, o Guarani tem falta. Apenas Silas na bola, toma uma longa distância. Silas tem um chute forte com o pé esquerdo. Autorizado, vem para cobrança pontualmente, 7 da noite. Autorizado, Silas, pé canhoto, a bomba para fora! Uma paulada de Silas, a bola passa lambendo a trave esquerda e vai embora. Uma bomba, quase o Guarani empata o jogo em grande estilo, Gleger Zorzinho. Que paulada do Silas, ele bate muito bem, né, de perna esquerda, bola parada, ele deu uma pancada ali no canto esquerdo do Danilo Fernandes. Rapaz, eu acho, Bolis, é o seguinte, hein, se tem o endereço essa bola aí, seria gol do Guarani. A hora que o Danilo teve a reação, a bola já tinha passado. Belíssima cobrança, o Guarani chegando, bola. Lance que anima o torcedor do Guarani, anima o time, bola para Matheus Pereira, abriu uma direita para Bruno José, partiu para cima do zagueiro, pastou Matheus Ludwig, balançou, girou, tentava o passe, estica a perna, Gabriel Xavier, coloca a bola para fora, o Guarani tenta a pressão, tenta botar pressão no time do Bahia, o Bahia tá tranquilo, né, tá vencendo o jogo por 1-0, tem lateral o time do Guarani para fazer a cobrança, pega a bola o Ludwig. Aí tá todo mundo marcando, vai ter que procurar alguém mais atrás. Lucão do Break se mexe no comando, mas bem marcado, encaixotado pelos seus zagueiros. Vem o Ludwig para a cobrança, demora demais, abriu para Bruno José pela direita. Na marginal do gramado para Ludwig, errou o passe, insistiu, voltou para ele, faz a finta para cima do primeiro. Empurrou pela meia para Leandro Vilela. Cabe o cruzamento, levantou para Lucão e desviou de cabeça, a bola vai embora. Por sobre o gol de Danilo Fernandes, é só tiro de meta para o Bahia. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31, primeiro tempo. Série B, 18ª rodada, Guarani 0-1 pro Bahia, Edu. Jogos de hoje encerrados, hein? Pela manhã, Ituano e Londrina 0-0. Os jogos da tarde, em CRB 1, Brusque 1, Grêmio 3, Tombense 0, Sampaio Correia 3, Vasco 1. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos ligados, unidos em uma só emoção aqui na Bandeirantes. Atacado Obra Já tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço e o maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva 1301. Acesse obraja.com.br e saiba mais. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 32. 1-0, Guarani por muito pouco não empatou com o Silas. Segue 1-0 pro Bahia, Tigrão. O Bahia recuou, né? O Bahia estava atacando o Guarani, estava mais propositivo, ofensivamente falando, do que o próprio Guarani. Fez o gol, voltou todo mundo atrás da linha de meio campo, está tentando uma bola maluca aí, marota, de contra-ataque. O Guarani tem, sim, muita dificuldade de penetrar. O Leandro, o Eduardo Persson, perdão, não o Leandro Vilela, o Persson. Ele está tentando ali fazer a função que era até o jogo passado do Giovanni Augusto, mas não está conseguindo, não. E alguns jogadores do Guarani, tecnicamente, estão muito mal. E eu coloco no mesmo balaio até agora, pode mudar a qualquer momento, mas até agora os 3 do compartimento ofensivo, sem inspiração nenhuma. Lucão, desatento, lento, não se apresentando. Maxwell pegou uma de frente para partir para cima, perdeu bizonhamente. E o Bruno José, a 32 do primeiro tempo, você falou pela primeira vez o nome dele. Aí fica difícil, mas agora tem uma chance boa, uma falta lateral, a bola vai chover lá dentro. Vamos ver se o Guarani aproveita bem. Silas, o canhoto na bola, Persson, o destro também. Acho que vai o Silas. Silas, o canhão do Bugrão, tá preparado, mas agora a falta é lateral. De qualquer forma, ele tá por ali, o Persson também. Zagueiros vão pra entrada na grande área. É falta pro Guarani na bola parada. Saiu da bola Persson, deixou pra Silas. Pé canhoto, levantou pra Boca de cabeça. O toque pra fora!
Derlan, na segunda trave, meteu a testa na bola, no ótimo cruzamento de Silas, na segunda trave para Derlan, o zagueirão foi lá no alto, meteu a cabeça na bola, caprichosamente a bola subiu e foi embora. Liga de fundo, é tiro de meta, Gleger. Lá no segundo pau, né, o Derlan, a bola parada, né, bola parada, bem cobrada, o Silas tá bem no jogo, viu? Chegando, ele tá numa função diferente ali, um pouco mais à frente, chegando, aparecendo, né, finalizando. Tô gostando, a bola parada muito perigosa. Agora, precisa caprichar um pouquinho, né? O Derlan subiu sozinho. Bota a bola, acerta pelo menos o gol, né? Para tentar dificultar. Foi o que fez o Bahia. Teve uma chance, aliás, duas, né? Duas chances parecidíssimas. Na primeira, o Kozlinski fez uma grande defesa e na segunda oportunidade botou a bola na rede. Então tem que ter um pouco mais de calma, tranquilidade na hora de definir. Bola. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Então acesse gocaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. Davó domina, ganha de Lud, que trabalha para a esquerda para o time do Bahia, que desce perigosamente, empurrou para Daniel. Daniel no comando para Raí, de novo para Daniel, na entrada da grande área, dominou, puxou, bateu para o gol, a bola explodiu no Leandro Vilela. Sobra espirrada para Persson pela direita para Bruno José, tentou o Lucão do break. Na antecipação, chega rasgando o Gabriel Xavier. A bola vai embora, a linha de fundo é tiro de meta para Maurício Kozlinski. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Aeropisos também tem o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas. Aeropisos é o lugar. 35,5. Bola para o time do Guarani, dominando o campo defensivo, João Vitor. Com o pé direito, ele empurra a bola rasteirinha no gramado, vem queimando, chega em Derlan. Derlan abriu para Matheus Pereira, ele para, prende, olha, pensa, observa, ficou sem opções do passe, o MP. Voltou por dentro para João Vitor. João Vitor carrega a bola, o zagueirão trazendo o Guarani, arrastando o Mogrão para o campo de ataque. Domina Bruno José por trás, e chega cometendo a falta Luiz Henrique. Um pouco depois da risca no meio campo, falta aqui o Lud, que cobra aqui atrás para recomeçar no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36, primeiro tempo. No brinco, 18ª rodada da Série B, Abezona, no brinco de ouro, confirmando o Guarani 0-1 pro Bahia, Edu. Brasileirão, a bola já rola para Avaí Santos lá em Floripa, 0-0 com 7 minutos. Lá em Brasília, no Mané Garrincha, 8 minutos. De Flamengo e Coritiba, 0-0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Quer ficar bem informado com as informações do seu time do coração? Os times de Campinas em destaque, Guarani, Ponte Guarani. Acesse o portal Carlos Batista, www.cardosbatista.com.br. Desce o time do Bahia pela direita com o André. De primeira levantou lá dentro, Kozlinski. Tem uma patinada na saída ali, né, Gleger? Mas felizmente não tinha ninguém do Bahia, ele pegou tranquilo. A gente percebe ali que o gol ali tá um pouco molhado, encharcado. Olha o Guarani. Guarani com Persson, um bolão para Bruno José, tá na área pela direita, bateu cruzado, explodiu no marcador, voltou para Bruno José. O time do Guarani perde um pênalti, a bola bateu, rebateu, ele aponta tiro de meta. O time não, né? Só o Bruno José que reclamou. Revendo o lance, a bola parece que bateu no braço, mas do Bruno José. Ele queria escanteio, é isso? Não entendi nada. Eu também não entendi nada. Aliás, o Bruno José, né? Eu disse isso na hora que saiu a escalação do Guarani, disse isso durante toda a semana. O Tigrão acabou de dizer isso agora. Ele pediu um toque realmente no braço do Luiz Henrique quando houve o cruzamento. Não foi absolutamente nada, na minha opinião. Agora, o Bruno José está muito mal no jogo, né? Muito mal no jogo. Aliás, que partida que fez o Bruno José bem no Guarani. Isso é muito difícil. Ficar insistindo com peças que não dão retorno. Olha o Bahia aí, bola. Vem pro campo de ataque com o Davó, levou para a linha de fundo, mas desequilibrado, não consegue o cruzamento, a bola vai embora, é tiros de meta. Atenção, reduza sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol, é isso mesmo, 95%. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp, anote aí, ó, 19 995 96 1768, 19 995 96 1768. Guarani para ataque com o apagado Bruno José, ele tenta a finta, balançou, girou para lá, para cá, partiu para a jogada individual, setor direito, encostou Eduardo Persson, linha de fundo, levantou, cruzou, a bola saiu, bandeirinha dedurou, ficou bravo, Bruno José deu um chute na bandeira,
na bandeira no instrumento e não no bandeira no assistente. Jogo está parado, é só tiro de meta pro time do Bahia fazer a cobrança. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 39 primeiro tempo, estamos caminhando para o final do primeiro tempo, placar de 1-0 para o Bahia, com marcado pelo Inácio aos 11 minutos de cabeça. Guarani tem a posse de bola dominada com Leandro Vilela, ele domina pela minha direita, abriu para Matheus Ludic, curtinho para Bruno José na marginal do gramado, levantou, cruzou lá dentro, subiu, tirou de qualquer maneira Inácio, a sobra da bola fica para Derdan, clareou, pé canhoto, girou e bateu mal, muito mal. Derdan, lamentável a sua finalização. Foi lá na arquibancada, torcedores do Bahia, inclusive com o Superman que tá por ali, né, Glega? Foi lá no bosque. Tem um bosque ali atrás, ali do placar. Ali tem um bosque. O Tigrão já andou muito nesse bosque aí. Já pescou, já caçou. Mas olha, precisa ter um pouco mais de tranquilidade o Guarani, né? Tá evoluindo, tá chegando. Mas tem que ter calma. Agora tá perdendo o jogo. Não adianta se desesperar. E o Bahia tem qualidade, né? Você vê que abaixou as linhas. Em alguns momentos, linha média, dificultando o Guarani. Mas as oportunidades que aparecem tem que botar na rede. Vai Desce o Guarani com o Bruno José. Agora o cruzamento vem por baixo. Tira Gabriel Xavier. O Guarani insistindo bastante pela direita. Bom cruzamento do Bruno José. A bola vai embora. Tem escanteio como grão para fazer a cobrança. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram. @Cortag Brasil. 40 minutos. Tem escanteio o time do Guarani para fazer a cobrança. O torcedor bugrino acredita. Capricha aqui da Silas. Ele vem com o pé esquerdo lá na ponta para cobrar fechadinho. Autorizado. Partiu para a bola. Silas vem para a cobrança do escanteio. Levantou para a boca do gol. Subiu. Tirou lá dentro de qualquer maneira Inácio. A sobra da bola fica para o time do Guarani com Matheus Pereira. Com o pé direito ele volta para Ludic. Ajeita, domina na faixa central do gramado. De novo. Levanta a bola para o campo de ataque. Suspende para Eduardo Perso. A bola aqui com o gramado. Ganhou velocidade. E aí saiu tranquilo do gol. Danilo Fernandes para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Quase 41, primeiro tempo. No brinco, brasileiro da Série B, 18ª rodada, Guarani 0-1 pro Bahia, Edu Pinheiro. Ressacada, gol do Avaí, Guilherme de pênalti, em comecinho de jogo, Avaí 1, Santos 0, lá em Brasília, continua 0-0, Flamengo e Curitiba. E o Toninho do Tolândia avisando, Edu, Flamengo com uma equipe alternativa hoje lá em Brasília. Muito obrigado. Alô, Toninho, aquele abraço. Tem futebol na Bamba. Futebol é aqui na Bandeirantes, com a marca credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já já um intervalo diferente e inteligente do Rádio do Brasil. Edu Pinheiro vai comandar. Girando toda a equipe, a nossa equipe de comentaristas hoje com Gleger, Zorzinho e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Bola para o time do Guarani com Derdan na faixa central do gramado. Soltou curtinho para João Vitor. No campo ofensivo, Daniel apertou. João Vitor ajeita, domina com o pé direito, recua para o goleiro Kozlinski. Qualquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br e siga no Instagram também, Qualquer Saúde. Matheus Pereira tenta para o time do Guarani, empurra no comando para o Lucão do break atrás para Eduardo Persson. Um bolão para Maxwell, jogadaça aqui na esquerda, ele escapou, tentou a finta, foi desarmado. Inácio chega, toca na bola, a bola vai embora pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani bater. Guarani precisa de mais jogadas como essa, né? De linha de fundo, tentando. Maxwell agora tentou trazer ali para dentro, houve o corte do Inácio. O autor do gol do Bahia, né? Escanteio para o Guarani. Lá no gol do placar, lado esquerdo, vem bola na área, tá o Pércio e o Silas por ali. Ah, lá os dois jogadores, né? O Batista adora isso aí, né, Bola? Entre aspas, né? Porque é difícil de engolir. Só um vai bater o escanteio. Silas com o pé esquerdo, Persson com o pé direito, é escanteio para o time do Guarani para fazer a cobrança. Goleiro reserva ali do Bahia, dedurou o César, que a bola não está no local correto. O árbitro vai lá, confere e realmente ela não está. Não está, mas que excesso de preciosismo também. O que vai mudar? Meu Deus do céu, que mala, hein? Não tem nem um centímetro, né? Nem um centímetro fora ali da faixa.
puxou a bola, agora sim vai ser autorizado. Partiu para a bola, Persson, pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça, tentava João Vitor, afasta, tira a defesa. Rebote sobra para Bruno José, não pode perder aí não. Ele domina, levou para o fundo, marcação do Luiz Henrique, ainda Bruno José, pé direito na bola, levantou, cruzou para a boca do gol, Persson de cabeça para o meio, afasta Mugni, Leandro Vilela de primeira, ele bate a bola, passa direito e vai embora, mas desviou no meio do caminho, atrapou o escanteio, o Guarani pressiona, Kleger. Pressiona o Guarani, escanteio lá pelo mesmo lado esquerdo de ataque, Guarani chegando, vem o Persson e olha lá o Silas. Encostou de o Silas. O Batista adora isso. Olha lá, e ele foi lá de novo. Olha lá. E disse de novo que a bola não está corretamente coloca na linha aí, rapaz. Vou falar uma coisa pra você, viu, Bolis? É duro, hein? Tem uns caras aí que é mala, hein? Escanteio pro Guarani. No primeiro ele bateu no primeiro pau. Vem pra bola, Persson de novo. Levantou, a bola foi desviada. Espalma Danilo Fernandes. Um milagre do goleiro. O desvio para trás do próprio jogador do Bahia. Danilo Fernandes, defesaça. No puro reflexo, coloca a bola para fora. O desvio foi do Mugni. Quase o gol contra, por muito pouco. O Guarani não empata. Defesaça, Gleger. Boa defesaça, no susto, né? E ele ficou sentindo ali. Essa bola aí, olha, pega na ponta do dedo ali. É complicadíssimo. O Danilo, que é um baita de um goleiro, né? Um goleiro experiente, Corinthians, Internacional, né? Jogou por grandes clubes, tirou a luva ali, ficou sentindo o Danilo. Eu acho que é um miguezinho, né? Tá ganhando o jogo, mas foi uma grande defesa. E anota aí, Edu Pinheiro, grau de dificuldade, 7,95. Quase defesaça, né? Acima de 8, defesaça. Aliás, você ficou devendo, e aqui a gente não fica devendo nada pra ninguém. Já o conceito daquela defesa do Kozlinski, que foi a primeira que gerou o escanteio. Já nós falamos. Escanteio para o time do Guarani, é o terceiro consecutivo. O árbitro deu apenas um minutinho. Tá ali com dificuldades também para, além de colocar a bola no local correto para os jogadores do Guarani, os reservas do Bahia estão próximos ao lance. Vem para a cobrança do escanteio, o time do Guarani. Partiu para a bola, Persson levantou na primeira trave, a bola passou, ficou viva. Chega Lucas Mugni, ajeita da mina, vem carregando a bola para o time do Bahia, tentou abrir o contra-ataque, desarmado. Silas no carrinho, voltou para Bruno José, para Persson, dominou, calibrou, falta por trás em cima dele. No momento em que ele girou para bater por trás, a falta. Ela está marcada, meia esquerda, é falta para o Guarani, Gleger. E o Guarani chegando, né? Ali na entrada da área, ali, meio aqui pro lado esquerdo. Maxwell tá pegando a bola. Olha, essa bola é pro Silas, hein? Dá aquela pancada que ele deu ali. Matheus Pereira tá por ali, mas uma belíssima. O Guarani tá chegando. Perso tá, é o Perso, né? O Perso tá sentindo ali. Já vai se levantando. Deram uma chegada nele por trás, olha lá, ó. Ô, Bola, não sei não, isso é pra cartão, hein, cara. Lucas Mugni, que fez a falta por trás, pra né? mim, ela receber. Exatamente, lance pra cartão. Acabou de receber o cartão amarelo ali, como é que ele chama? Lucas Mugni, é argentino. Mugni. Fez aquele gol, né? Quase, contra. Exatamente. Ficamos devendo o conceito da defesa do Kozlinski. Conceito da defesa do Kozlinski, 7,96. Acresceu mais um minuto, Bruno de Ardeu Araújo. Chegamos a 47 com o Guarani em cima do Bahia, buscando o gol de empate no primeiro tempo. Por ali o Maxwell para cobrar a falta pela meia esquerda. Silas também pertinho da bola, rolou para Maxwell, pé direito, a bomba explodiu no jogador do Bahia. Vai se perdendo pela linha lateral, mas não há tempo para mais nada, porque apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no brinco. Placar de 1 para o Bahia, gol de Márcio, zagueiro de cabeça aos 11 minutos. 0 para o Guarani, a bola parou de rolar no brinco, Edu Pinheiro. Guarani atacando para o gol do placar eletrônico, com o seu tradicional, né, o uniforme todo verde, né, o calção branco, meias verdes, está aí na reprise do gol. O gol marcado pelo Inácio a 11 minutos desse primeiro tempo, hein? E o Bahia também, um uniforme muito bonito, calção azul, camisa branca e meias brancas também, né? É isso aí. Agora, é o seguinte, a barba do goleiro, rapaz, esse goleiro aí, Danilo Fernandes, a barba do cara é impressionante, mas que defesa no reflexo agora. E o cabelo do meia dúzia, Luiz Henrique, o Luiz Henrique do Bahia, o cabelo do cara não é fácil não, hein? Sensacional, é isso aí. Olha, o Guarani joga com Maurício Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor Delan e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas e Eduardo Perso. O Guarani não tem Giovanni Augusto hoje, lesão muscular, Giovanni Augusto fora.
E no ataque, Bruno José, Lucão do Break e Maxwell. No banco tem o Rodrigo Andrade, hein? Rodrigo Andrade no banco ainda o goleiro Gazi, tem o Lucas Ramon, o Hernando, Ronaldo Alves, o Índio, Madson, Vitinho, Marcinho, Lucas Venuto, Iago e Nicolas Careca. Tem aí, né, quem sabe o Lucas Venuto para entrar, para cobrar escanteio, cobra muito bem. Rodrigo Andrade na fita também, vamos ver como é que vai ficar esse segundo tempo, se vai ter alteração ou não. Vamos lá, alô, começo com você, Zorzinho, 1-0 Bahia. Olha, Edu, duas bolas, né, o Bahia chegou... A primeira, o Kozlinski fez uma grande defesa, escanteio, 2 bolas paradas. Na segunda, o Inácio foi lá, se antecipou, botou a bola na rede. 2 detalhes. Nós estamos revendo o gol agora aqui. Tem que marcar, né, cara? Vai ficar o Guarani tem cometido alguns erros de posicionamento em bola parada durante o jogo, né? Inclusive, durante o campeonato, digamos assim, né? Teve muitos problemas lá no início também. Pô, como é que você vai colocar o Ludic para marcar um zagueiro, pô? Pô, o Inácio é muito mais alto, então bota um zagueiro. O Tigrão estava falando isso, é a pura realidade. Né? O homem alto tem que marcar o homem alto. Ah, mas é o posicionamento, é marcação de setor. Não, eu sou totalmente a favor disso. Mas o homem alto tem que ser marcado. Faz a linha, né, na diagonal, mas os 2 homens altos, que provavelmente sempre vêm os 2 zagueiros, esses caras têm que ser marcados de perto, tem que ser vigiado. E foi o que aconteceu, né? Na primeira ele tentou, Kozlinski defendeu, e na segunda ele antecipou e fez o gol. Então, o Guarani falhou nesse lance, depois cometeu alguns erros de posicionamento, na minha opinião, né, que o Bahia, apesar de depois do gol, o Bahia veio numa linha baixa, né, baixou a linha, atrás da linha do meio de campo, ficou ali esperando, tentando explorar a velocidade do Davó, do menino lá do Raí, ou seja, toda hora na velocidade, tentando uma estocada, e aí o Guarani... agora no final começou a evoluir, começou a botar a bola no chão, começou a chegar, bolas paradas, pressionando, chances de gol, defesa do goleiro do Bahia, tem que ter isso. Agora tem que ter um pouco mais de calma. Tá perdendo o jogo? Tá, ok, mas calma, porque o Bahia recuou, o Bahia veio numa linha baixa, então põe a bola no chão, roda de um lado para o outro, espera o momento certo. Agora, não dá, né? Lucão do Break mal no jogo, Maxwell mal no jogo, Bruno José totalmente fora do jogo. Então, tomara que o Mozart dê uma ajustada, né, nesse sistema ofensivo, nessa linha de frente do Guarani, para que o Guarani possa ter qualidade na hora de chegar. Você vê que as grandes chances foi Silas, foi o Persson que acertou atrás. Os volantes é que estão chegando, né? Os volantes é que estão aparecendo. Então, os homens de frente precisam entrar no jogo, precisam ajudar, precisam colaborar. Né, os laterais ser um pouco mais ativos, Matheus Pereira, Ludwig, precisa aparecer um pouco mais, né? Esses ajustes para que o Guarani possa empatar e depois pensar numa virada. Mas o Bahia, lembrando, viu, Edu, é muito bom, a solidez defensiva muito forte, meio de campo marca muito, né? Mas o Guarani, se tiver um pouquinho mais de tranquilidade e concentração, e na hora que perder a bola, atento na recomposição, pode ser empatar e tentar virar, Edu. Vamos lá, olha, segundo gol do Flamengo, hein? O Bruno Henrique fez 1-0, agora tem o segundo, o VAR deve confirmar. Vamos esperar primeiro o VAR, mas tá marcado o gol. Primeiro tempo em Brasília, o jogo Maré Garrincha. Flamengo 2, Coritiba 0. Lá em Floripa, Avaí 1, Santos 0. Encerrado, Atlético Paranaense Internacional 0-0. E 9 da noite tem Ceará e Corinthians. Na Série B, tudo encerrado pela manhã. Ituano 0, Londrina 0. CRB 1, Brusque também 1. Aqui os jogos da tarde. Grêmio 3, Tombense 0. Sampaio Correia 3, Vasco 1. É isso aí. E aqui intervalo, hein? Guarani 0, Bahia 1. Já. O Tigrão vai falar na Bandeirante. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Cortador de piso HD1000 para azulejos e porcelanatos de até 1 metro Cortag, só R$ 299,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira! Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas.
Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Confirmado o segundo gol do Flamengo, né? Flamengo 2, Flamengo do Diego marcou, né? Diego marcou, Flamengo 2, Curitiba 0, lá no Mané Garrincha. Vamos lá, no Brinco de Ouro estava 1-0 Bahia, isso há 11 minutos, mais 3 minutos depois. Vamos lá, olha o Bugre atacando, tentando o empate, hein, Boli? Olha o Guarani com o Lud que abriu para Persson, dominou a entrada da grande área, vai marcar, entrou, tocou, bateu na trave, o rebote para Silas, vai marcar, carimba o zagueiro, Matheus Ludic, na finalização, a bola explodiu na trave, uma paulada do Persson, não foi o Ludic não, foi o Persson, quem dominou e soltou a bomba com o pé direito, ela explodiu na trave, não entrou. Sim, Eduardo Persson na trave, 14 minutos, a 29, uma falta para o Silas cobrar. O Bugre atacando para o gol do placar eletrônico. O Guarani tem falta, apenas Silas na bola, autorizado, Silas, pé canhoto, a bomba para fora! Uma paulada de Silas, a bola passa lambendo a trave esquerda e vai embora. Que paulada, Roberto Chapadão, você tem razão, ele está observando aqui que jogadores reservas do Bahia ficam ali enxiruçando aí quando vai cobrar escanteio, mas que é isso e tal, e não pode mesmo, sabe como o juizão dá, pô, né, fica atrapalhando e tem 2 do Guarani para cobrar escanteio, mas olha, 44 escanteio para o Bugre, hein, Bolis? Escanteio para o Guarani, no primeiro ele bateu no primeiro pau, vem para a bola Persson de novo, levantou, a bola foi desviada, espalma Danilo Fernandes, um milagre do goleiro, o desvio para trás do próprio jogador do Bahia, Danilo Fernandes, defesaça, no puro reflexo, coloca a bola para fora. Seria gol contra, né? E de novo o Persson na jogada, era Persson e Silas estão participando bem, hein? Bem, 1-0 Bahia, agora é a vez dele, hein? Com 20 anos e um dia de Bandeirantes. Valdemir Gomes. Mestre Tigrão, é com você, Tigrão. Opa, muito obrigado, Edu. Primeiro tempo movimentado, hein? Não foi um grande jogo de bola tecnicamente, até porque nós estamos falando de uma Série B,
com todas as limitações para montagem de equipe, de elenco que os clubes têm. Mas um primeiro tempo bem disputado e a história pode ser contada em 2 etapas. Até 11 minutos, quando saiu o gol, obviamente que teve uma surpresa no jogo. O Bahia, ele foi mais propositivo do que o Guarani. Ou seja, até o momento em que fez o gol, o Guarani era mais ofensivo. O Bahia era mais ofensivo do que o Guarani. Ia para cima, criou 2 oportunidades, descia com 5, 6 jogadores, usando os 2 lados do campo, sobretudo o lado direito, né? E depois saiu o gol, uma sequência de 2 escanteios. No primeiro, a cabeçada, belíssima defesa de coragem, de reflexo, de elasticidade do Kozlinski. E depois, lógico, ele defendeu, jogou para escanteio, a batida do segundo escanteio do mesmo lado. E aí uma antecipação de primeiro pau, uma jogada claramente ensaiada pelo Anderson Moreira. E aí, cabeçada sem chances para o Kozlinski. Jogador meio de costas, virou o pescoço do ar e tirou. Virou o pescoço no ar e botou no contrapé do Kozlinski. Do outro lado, estava com ele o Ludic, que é pequeno, que é baixo. Um zagueiro, o Inácio é que fez o gol. Então, um erro de posicionamento da defesa do Guarani, que entrou na conversa do Bahia, que puxou com um outro grandão do Guarani para o primeiro pau. Eu acho que foi o João Vitor, que foi atrás de um que saiu um pouquinho, que foi de encontro à bola. O João Vitor, acho que foi o João Vitor, foi atrás. E aí vem o Ludic, ali tentando se posicionar. E ele é que estava com o Inácio subiu mais, o Ludic praticamente não saiu do chão. Gol do Bahia. Depois do gol do Bahia, eu acho um erro, não concordo com esse tipo de postura de nenhuma equipe. O Bahia, que estava melhor do que o Guarani, por isso saiu na frente, voltou todo. Deixou o Davó para puxar o contra-ataque junto com o Daniel, às vezes Davó e Raí, mas predominantemente jogando dentro do seu campo de defesa. Bloqueou, claro, e dificultou as articulações do Guarani, linhas muito compactas, né? Encurtou todos os espaços, retranca mesmo. Só que numa dessas, logo na sequência, poderia o Bahia, até fruto do seu recuo excessivo, ter tomado o gol de empate num belíssimo chute do Eduardo Persson. O Edu acabou de reprisar aí, de reeditar para os senhores. Bola no poste direito do Danilo Fernandes, que foi revelado lá no Corinthians. Uma barba de respeito, de fazer inveja ao Estado Islâmico. Uma pancada, estava batido o Danilo Fernandes, que é ótimo goleiro. E aí o Guarani poderia ter empatado. Mas o que destoou? Então, depois que fez o gol, o Bahia não jogou mais ofensivamente. Não criou mais nenhuma oportunidade. Tentou puxar contra-ataque, mas em nenhuma vez de forma eficiente. E aí, tomou a pressão o Bahia, quase que sem sofrer muito, quase que sem correr muitos riscos. Eu não gosto muito desse negócio de saber sofrer, não saber sofrer. Não correu muitos riscos, mas em 2 oportunidades, nesse chute do Persson, né? E também naquela cobrança de escanteio do próprio Eduardo Persson, onde o Mugni acabou dando uma lascada na bola. Ele foi tentar tirar de coxa, e tentando tirar de coxa, o que ele fez? Ele jogou para trás, deu aquela lascada, né? E aí estava muito ligado o Danilo Fernandes. A gente está revendo o lance nesse momento. Aí é reflexo, né? Aí é qualidade do goleiro, aí é aquele negócio do cara ser do ramo mesmo. Ele estica o braço porque o desvio foi em cima dele, foi a 1,5 metro dele. Então, quando ele olhou, a bola estava explodindo em cima dele, estava estourando em cima dele, e ele conseguiu, num ato reflexo sensacional, conseguiu botar para escanteio. Então, mesmo sem ter jogado uma grande partida, o Guarani, se nós formos analisar por esses 2 momentos, poderia e mereceu até, poderia ter empatado, e acho que mereceu um empate, pelo menos a igualdade. Porque se o Bahia criou 2 ou 3 oportunidades, fez o gol e depois não foi mais, também é verdade que mesmo com uma peça ofensiva jogando mal, e com boa presença dos seus homens de meio campo chegando à frente, teve um outro chute do Silas que lambeu, uma batida de falta.
lambeu. Danilo não ia chegar. O Gleger frisou isso daí. Ó, se tem direção é caixote. E eu concordo com isso. Então, o que precisa ajustar o Guarani? Acho que manter essa postura. Não acredito que o Bahia vá sair. Vai tentar, para mim, erroneamente, manter o resultado. O Guarani precisa melhorar um pouquinho a performance da sua peça ofensiva, onde os três não luziram. Nenhum dos três. Nem Bruno José, nem Lucão Gomes do break e nem Maxwell. Vamos ver se o segundo tempo mostra um pouco a cara do Guarani que vimos contra o Cruzeiro, meu queridíssimo Leandro Bolis. Muito obrigado, Tigrão. Tudo pronto no brinco. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com Verde Bola, Verde Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. É o futebol com toda a equipe de Carlos Batista. Segundo tempo de 1 pro Bahia, 0 pro Guarani. Gleger. Alterações. Vai. Vamos lá. No Bahia saiu o número meia dúzia, Luiz Henrique, entrou 54 de Djalma. E no Guarani saiu Maxwell, 71, e entrou Nicolas Careca Gomes, número 11. Depois de você trazer a informação, comente, Gleger Zorzinho, principalmente desta alteração no Bugre. Eu tô com o Tigrão nessa, tá? Acabou de dizer agora aí o Tigrão, os três homens não luziram, né? O Maxwell, o Bruno José e o Lucão do break. Ele tentou aí uma alternativa, coloca o Nicolas Careca, o Guarani ganha na altura, ganha na disposição. Tomara que melhora. Eu teria tirado também o Bruno José. O time do Bahia que atua com 3 zagueiros. E para você, Tigrão, Nicolas Careca é uma boa para o segundo tempo, Tiger? Boa alteração. Eu também voltaria com o Iago em lugar do Bruno José, para dar um gás. E vou dizer mais, hein? Pode sobrar daqui a pouco para o Lucão do break e para o Bruno José, porque o Nicolas Careca já está em campo e ele pode vir com o Iago. Nicolas Careca ajeitou atrás para Ludwig, tentou, dividiu, voltou para Careca, Careca atrás para Silas. Silas ajeita, domina o Guarani, atacando à direita do seu rádio. Gol do portão de entrada no brinco. Derlan é quem domina, comecinho do segundo tempo. Já o Tigrão conclui. Sim. Leandro Vilela pela meia esquerda para Silas, olha para a área, levantou para a boca do gol, sobe e tira lá dentro de qualquer maneira, Didi. Na sequência a bola sai, pode ser agora, Tigrão. Sim, eu ia dizer que como o Nicolas Careca já está em campo, daqui a pouco ele pode botar o Venuto e pode botar o Iago, sacando o Lucão do break e o Bruno José. Aí ele bota o Venuto num lado, o Iago no outro e centraliza o Nicolas Careca. Eu acho que ele vai terminar o jogo sem os 3 atacantes que iniciaram a partida. 1-0 para o Bahia, que agora se defende. É o Guarani quem toma iniciativa no segundo tempo. Perde o jogo para 1-0. O Guarani vem de um grande resultado. Bateu o líder jogando no brinco. O time do Bahia acumula aí 3 jogos sem vencer, sendo 1 pela Copa do Brasil e 2 jogos pela Série B, mas está ali, bem posicionado no G4 da Série B. Afasta lá atrás, André. A bola voltou para Lucão. Para Persson, levantou lá dentro. Tira de qualquer maneira na segunda trave, Gabriel Xavier. Ótimo cruzamento do Persson. Bola venenosa, uma queda repentina. Quase conseguiu a finalização. Bugrino na segunda trave, Nicolas Careca. Lateral que Matheus Pereira já cobrou. Soltou para Persson, devolveu para Matheus Pereira. Ele ajeita, domina, levou para o fundo, faz o break, voltou agora pela meia. Cercado, marcado, chama a falta. E a falta vem. Cometida pelo Lucas Mugni. Jogo está parado, foi o Patrick quem cometeu a falta. Jogo parado, hein, Gleger? Foi falta, né? Foi falta ali, foi calçado o Matheus Pereira. Lá pelo lado esquerdo, vem bola na área. E assim, o Bahia volta com a mesma postura, hein? Defensiva, todo mundo atrás da linha da bola, os 11 atrás da linha do meio de campo. O Bahia tá, como disse o Tigrão, né? Segurando, manutenção de resultado e o Guarani pressionando, Bole. Quem vem pra cima é o Bugrão, comecinho do segundo tempo, capricha aqui da Bugrão. Silas com o pé esquerdo, Eduardo Persson com o pé direito lá pela esquerda. Autoriza o árbitro, zagueiros vão pra área. Persson com o pé direito, autorizado, saiu da bola, deixou para Silas, levantou para a boca do gol, Leandro Vilela tentou, dividiu com ele, Mugni, entra e quarta, tira de qualquer maneira para o time do Bahia e vem contra-ataque no time baiano, pega a defesa, Mugni aberta, aí lançado, dominou, linha lateral da grande área, fechou da Fó, ele parou, rolou para Daniel, limpou o pé direito, disparou em cima de Bruno José.
E na sequência o Bandeira marcou impedimento no ataque do Bahia. Bruno José se jogou na frente da bola na finalização de Daniel e salvou o Bugrão, Gleger. Recomposição ali do Bruno José, o lance foi impugnado, né? Tava impedido, tava mais à frente ali. É isso que o Guarani tem que estar atento. O jogo vai ser esse, o segundo tempo todo. Guarani pressionando e o Bahia explorando os contra-ataques. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. 5 minutos e segundo tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM, na faixa estendida 85.7. Espalha para geral também lá no YouTube, hein? Deixe o seu like na transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Chegada forte do Patrick para cima do Silas. Ficou caído o jogador bugrino. O Patrick tenta argumentar com o árbitro, mas a falta foi clara. Ele chegou atropelando e atingiu o tornozelo direito do Silas, que está caído no gramado do Brinco. E o que tá batendo esse tal de Patrick, hein? É a terceira dele aí no primeiro tempo. O Guarani vem bola na área. Tá longe ali, né? Mas tá por ali o Silas, o Persson. Provavelmente vai jogar a bola na área. O pessoal se posicionando ali. É uma boa, né? O Guarani aumentou a sua estatura, né? Com a entrada do Nicolas Careca. É uma alternativa, é uma opção. Vem bola na área do Bahia. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani. Os jogadores ficam enfileirados na entrada da grande área do time baiano, bem na risca da grande área. Partiu o Persson, pé direito, levantou na segunda trave. João Vitor pro meio, para Nicolas Careca, vai marcar, entrou, tocou e é gol! Gol! Do Bugre! Careca tem a 11 estampada na camisa, um golaço no Brinco, levantamento de Eduardo Persson na segunda trave, João Vitor escorou de cabeça pro meio, na altura da marca penal, sem deixar a bola quicar, Nicolas Careca enche o pé direito, a bola estufa as redes de Danilo Fernandes, para empatar o jogo em grande estilo, ele que acabou de entrar, entrou no intervalo, a marca do artilheiro, cheiro do gol, ajoelha, aponta pro céu e agradece, e é o torcedor bugrino quem agradece a você, Nicolas Careca, predestinado, tem estrela para empatar o jogo, explode o Brinco, avante, 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 avante Bugrão, verde e branco as cores da paixão, verde e branco as cores do Bugrão, na marca de 6 minutos de bola rolando do segundo tempo, solte o grito, grite comigo, nação bugrina, tá registrado no Brinco, Nicolas Careca, Guarani 1, Bahia também 1, no momento em que o árbitro marca o impedimento. O João Vitor. João Vitor, eu achei que foi o braço do João Vitor que estava à frente, seria o membro, não seria impedimento. Eu fiquei com a impressão também do João Vitor um pouco mais à frente, depois nós vimos o lance, foi um golaço, né? Mas ele tá ali anulando o gol do Guarani, na bola que o Persson bateu lá no segundo pau, e para mim o João Vitor estava em posição irregular. Ele ajeita para o meio da área, o Nicolas Careca, olha aí, ó, nós vamos ter a imagem agora, olha, ó. Tá vendo? Realmente estava com o ombro, tá né? à frente. Tá bem à frente o João Vitor. Bem pouco, mas estava, né? Não tem que fazer. Bem pouco, mas estava à frente. Foi muito bem anulado o gol. Foi um golaço, é um pecado para o Guarani. Numa belíssima jogada, uma belíssima cobrança de falta. João Vitor impedido e o Danilo Fernandes vai bater ali o impedimento. Para mim, bem anulado o gol, viu, Bolle? Segue 1-0 para o Bahia. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E agora a confusão formada. Raí com Matheus Pereira, empurra daqui, empurra dali. Silas, agora o Derlan. O Davó tenta conter todo mundo. O Derlan tá bravo, colocou o dedo no rosto, na cara do jogador do Bahia. O lance começou ali com o Matheus Pereira e com o Raí. O árbitro está só observando, evidentemente, resquícios do gol que o Guarani fez e acabou sendo anulado e acaba na parte emocional, fazendo com que isso ocorra. Raí e Matheus Pereira, o início da confusão. O árbitro está chamando a atenção dos dois, revendo o lance, Matheus Pereira e Raí.
O Raí cai e ao cair ele já grita. E o Matheus Pereira vai lá e pede para ele parar de gritar. E o camisa 13 e o André dão um empurrão no Matheus Pereira e aí a confusão é formada. O próprio Silas, o Derlan também. O André encarou o Matheus Pereira, mas quando ele viu o grandão Derlan, ele refugou. Deu uma pipocada ali, mas não precisa isso, o Guarani, né, cara? Foi falta, o Matheus Pereira fez a falta, e o jogador do Bahia caiu, ele ficou ali gesticulando, e aí houve uma confusão, o Silas chegou empurrando, o Lucão do Break, ou seja, tá tudo resolvido. Sim. Vai cobrar a falta o número 10 do Bahia, o Daniel. É o árbitro experiente, árbitro FIFA, chamou ambos ali no cantão, o Silas e também o André, pediu calma, né? Cabeça fria. E, nesse momento, não aplicou o cartão amarelo, ficou na conversa. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. André, pé direito, levantou lá dentro de cabeça, desviou para fora. Chegou livre o Didi, meteu a cabeça na bola, mas a bola subiu, foi embora a linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 10 minutos e meio, segundo tempo. No quinto sinal eu confirmo, agora são 19 horas 45 minutos em Campinas, 26 graus. Vem Guarani, lançamento para Nicolas Careca, dividiu com o Didi, Didi chegou, tocou na bola, bola saiu, escanteio. Protegeu Nicolas Careca, a bola foi embora, escanteio, confirmando Edu no brinco. 1 pro Bahia, 0 pro Guarani. Olha, segue Brasileirão, primeiro tempo de Avaí 1, Santos 0 e primeiro tempo lá no Mané Garrincha em Brasília, Flamengo 2, Coritiba 0. Escanteio é pro time do Guarani, apesar do gol anulado, o torcedor acredita, Nicolas Careca fez o gol foi anulado com o auxílio do VAR. O Guarani tem escanteio para bater. Silas e Eduardo Persson aqui na direita, vem bola na área do Bahia. O Bugrama em busca do gol de empate, vale a sua torcida. Capricha aqui dá, partiu Persson, levantou na primeira trave, desviou a bola, passa por todo mundo, desvio do Nicolas Careca. Vai insistir ainda o Matheus Pereira, não evita a saída. Torcedor aplaudiu a raça, a garra do jogador, mas não deu. A bola sai em lateral para o Bahia. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. Guarani por ataque, bola para Silas, Silas para Matheus Pereira, volta na marcação da Vó, aliás, todo atrás do Bahia agora, sente a pressão Bugrina, bola para João Vitor para Ludwig empurra por dentro para Leandro Vilela, hoje o capitão Bugrino, Giovanni Augusto fora, vetado, bola solta para Matheus Ludwig de novo, ele trabalha a bola no campo defensivo, volta o jogo para João Vitor, trabalha agora pela esquerda com Dernan, pelo lado esquerdo do campo, o time do Guarani tem a posse de bola no primeiro terço do campo, agora por dentro o passe, a bola saiu, chegou para Leandro Vilela, a abertura pela canhota para apoio de Matheus Pereira, se apresentou Silas, o passe não foi bom. Silas ainda insistiu. Bola colocada para fora, o André pediu falta, o André apontou só lateral para o time do Guarani. Lá pela esquerda vem para a bola Matheus Pereira. Olhar fixo para a entrada da grande área. Levantou para Lucão do break, tentou escorar, afasta por trás, Inácio tira. A sobra fica para o Guarani. Silas dominou, pé direito, ele bateu cruzado, muito mal. A bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta para o Bahia. Valdemir Gomes do tapa na bola fácil, quase 13 segundo tempo. O Guarani empatou o jogo. Mas o João Vitor, quando tocou de cabeça, estava impedido no belíssimo gol, finalização do Nicolas Careca. Não valeu, mas o Guarani prova que tem potencial para empatar e até virar o jogo, hein, Tigrão? Claro que sim, pelos seus méritos e também pela postura do Bahia, que não joga absolutamente nada. Merece, inclusive, ser castigado o Bahia. Joga nada, só se defende, abdicou de atacar, chama o Guarani para cima e merece tomar uma virada aí. E que pecado, hein? O gol foi maravilhoso, mas realmente estava um pouquinho à frente o João Vitor. Agora, eu quero fazer uma observação aqui, que eu fui o primeiro a chamar a atenção aí para essa imbecilidade. Também não quero ser o dono da verdade, não. Mas o que é esse negócio de 2 lá para bater o escanteio, para confundir o goleiro e os zagueiros adversários, se ela vai vir aberta ou fechada, se vai ser de pé direito ou de pé esquerdo. Isso é uma bobagem tão grande que o Silas hoje é o melhor chutador que o Guarani tem em campo. Está provado. Vejam a falta que ele bateu. Um cara desse na cabeça da área para pegar um rebote, aparar e mandar para dentro, ele é muito perigoso. Ele já fez gol assim de fora da área para o Guarani.
Pô, ele estava lá para bater o escanteio, ele e o Persson. O Persson dentro do campo e ele fora do campo, porque foi do lado direito, e aí o canhoto fica do lado de fora do campo para correr, tomar alguma distância, entrar de novo no campo e bater fechado, lado direito. O Persson que bateu, quando o Persson bateu, ele continuou fora do campo, cara. Mas é um absurdo você abrir mão de um jogador importante, bom, um cara que bate bem na bola, que chuta forte, para essa frescura de tentar confundir se vai vir aberto ou fechado. E o Guarani ficou com 1 a menos. Ele não participa da jogada. Mas será até quando que vai continuar essa bobagem? Essa coisa que não acrescenta nada, onde os treinadores abrem mão de um cara a mais dentro da área ou de um na meia-lua para apanhar um rebote. Ficou fora do campo o Silas, a bola já estava lá na pequena área. Já tinha sido rechaçada pela defesa do Bahia. Mas que imbecilidade na minha cabeça, cara. Por mais que alguém tente explicar qual é o objetivo disso, qual é a estratégia, na minha cabeça não entra. Aliás, para endossar ainda mais a opinião do Tigrão, 85% das cobranças são do Persson. O Madison vai lá, o Madison não, o Silas vai lá, mas quem cobra na maioria das vezes é o Persson. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br. Jogo parado, tem falta o time do Bahia para fazer a cobrança. O Bahia com esta vitória volta à 3ª colocação e abrindo 7 pontos em relação ao 5º colocado. O que importa nesta Série B, afinal de contas, apesar de ter o campeão, o time que levanta o troféu, mas são 4 campeões, os 4 que acabam subindo. Bola para o time do Bahia com o Raí. Ele ajeita, domina com o pé canhoto, volta para Didi. Didi trabalha a bola com o Lucas Mugni. Fica com mais posse de bola nesse momento o time do Bahia, até para desacelerar o jogo e deixar o Guarani tirar esta força de vir por campo de ataque, viu, Tigrão? O que que o Mozart está esperando para tirar o Louro José, o Bruno José? O que que ele está esperando, hein? Pegou mais uma ali na ponta direita e perdeu de novo. De novo, cara. O que que ele está esperando? Tomar o segundo? Aí mexe por atacado. Tá marcando o toque, hein? Tá dando vacilo. O Mozart, que até agora faz um bom trabalho. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. GoCare se escreve com G-O-C-A-R-E. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17,5, segundo tempo. No AM/FM, pelo YouTube, deixe o seu like. No brinco, 18ª rodada da Série B. Guarani 0-1 pro Bahia, Edu. Olha, Sampaio Correia 3, Vasco 1 encerrado. Gabriel Poveda, ex-Guarani, fez mais gol pro Sampaio Correia. E o Grêmio venceu. O Grêmio 3, Tombense 0. O Diego Souza marcou 2 gols. Então, na artilharia, Luca da Ponte, Poveda e Diego Souza, os 3 com 9 gols. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mozart chamou 2. Já teremos dois jogadores em campo, 2 novidades no time do Guarani. Parece que um é o Venuto. Se não me falha a memória, se não estiver enganado, o outro é o Marcinho. Mas um é o Venuto, hein, Gleger? Um é o Venuto. Eu acho que... Mas assim, eu tô com o Tigrão nessa, hein? O Louro José... Aliás, o Bruno José... Não dá mais, né, cara? Pô, já teve inúmeras oportunidades. Será que não tem alguém que fala lá pro Mozart, cara? Ó, esse cara aí tá jogando desde quando chegou aqui. Não fez um jogo bom, cara. Né? E ele pode ter uma alternativa com o Iago, né? Batendo o olho aqui no Venuto... poxa, eu tentaria uma alternativa diferente. Tem que mudar, porque o Bahia, o que acontece? Não está jogando absolutamente nada. Porém, está inteiro atrás, cara. Então, se você não tiver um jogo diferente, se você não criar uma alternativa diferente, o jogo vai ficar 1-0. Porque o Bahia está ali, está organizado, está jogando atrás, não está jogando nada, mas defensivamente é muito organizado. Né? Isso a gente não pode negar, isso a gente tem que dizer. E o Guarani mantém o mesmo estilo de jogo e está muito bem marcado.
vai fazer o gol numa bola parada, como fez naquele lance? Pode até ser, mas é muito difícil. Olha que imagem bonita, né, Boles? Olha que legal, cara. O pessoal tá ali, ó, no intervalo do jogo, né? O sócio campeão do Guarani e uma pessoa ali com deficiência fazendo gol. Olha que imagem maravilhosa. Muito legal. Adoro isso, cara. Adoro isso. Parabéns aí aos envolvidos aí no Guarani, no intervalo do jogo. Parabéns, parabéns. Isso é muito legal. E agora vem um pacotão aí, ó. Em princípio o Andrade não entraria, mas o Persson está sendo atendido tá com câimbras, né? Câimbras. Isso. Então o Persson deve sair para a entrada do Andrade. Isso. Eu gosto. Tá entrando o Marcinho também. Marcinho com a 20. Daqui a pouco eu informo aí. E o Venuto vem aí. Tomara que saia o Bruno José. Serão 3 alterações do Guarani. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Silas também foi embora, hein? Silas com 96 foi embora. Marcinho com a 20 entrou no lugar dele. Além do Persson que saiu para a entrada do Rodrigo Andrade, tivemos mais uma. Tivemos mais uma e anota aí. Vai. Saiu ele. Bruno José com a 17, entrou Caçapa cantada, 77 Venuto. Muito bem. Lucas Venuto, 3 alterações. Aquilo que o Tigrão disse. Mexer por atacado, ele mexe. 20 minutos, o Guarani com novidades. Já os comentaristas falam. Desce o time do Guarani lançado lá na ponta, o Matheus Pereira. Tentou o fundo para cruzar, chegou com ele o zagueiro do time do Bahia. A bola acabou saindo. Matheus Pereira queria escanteio, o Guarani não conseguiu, porque o árbitro marcou tiro de meta na disputa ali do Matheus Pereira com o André. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. 21, segundo tempo, 1-0 para o Bahia, gol marcado pelo Inácio ainda no primeiro tempo, logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Tiro de meta aqui o Danilo Fernandes, capitão do time do Bahia, levanta para o campo de ataque. Chegou o Nicolas Careca, sobe, não acha, passou pelo Patrick, sobra para Davó. Ele tentou, caído, chegou o Rodrigo Andrade, tocou na bola, a bola bateu no Davó, foi embora. Mas o árbitro já havia apontado falta para o time do Bahia fazer a cobrança. Aqui pela meia esquerda, falta para o time baiano. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto e o comando é dele. Edu Pinheiro. Já, assim que a bola parar de rolar do brinco, oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Danilo Fernandes levanta para o campo de ataque, mas a bola sai, já cobrou Ludwig, para Venuto de primeira, para Nicolas Careca, devolução para Lucas Venuto, chega primeiro Mugni, ajeita, domina o argentino, leva a bola para a linha lateral e tira com a canhota, levanta para o campo de ataque, João Vitor ganha de Davó, mas o prosseguimento do lance fica para o time do Bahia, acelera o jogo, Davó vem trazendo o time do Bahia, tentava o passe por dentro para Raí, muito forte, a bola passe, vai saindo lentamente pela linha de fundo. Tigrão, foram 3 alterações do Guarani, Rodrigo Andrade, Marcinho e Lucas Venuto estão em campo, hein, Tiger? Boas alterações, mas acho que ele poderia ter mexido antes. Não ia tirar o Persson, estava bem no jogo, o Persson saiu por contusão. Vem na dele o Rodrigo Andrade e o Marcinho entra no lugar de um volante. Agora o Guarani joga com 2 volantes. O primeiro vai ser o Vilela, o segundo o Rodrigo Andrade, que também sai para o jogo. E o Marcinho se posiciona entre eles e os 3 atacantes. Vai fazer aquele famoso número 1. Vamos ver se entra bem o Marcinho, que até agora também não foi feliz com a camisa do Guarani. E o Bruno José demorou demais, teria que ter sido sacado no intervalo. Entra aí o Venuto. O Guarani tem que começar a provocar escanteio, né? Porque o cara é fera na batida de escanteio, ele bate dentro do gol. Ele está do lado direito, né? O Venuto, lado direito, 77. Pelo lado esquerdo está o Nicolas Careca, fechando para dentro da área, quase que com 2 centroavantes. E o outro também que nem transpirou no jogo é o Lucão, hein? Eu agora tiraria o Lucão, colocaria o Iago aberto de um lado, o Lucas Venuto já está do outro, e aí centralizaria o Nicolas Careca. Ele fez 4 até agora. Caçapa cantadíssima aí, jogou sem meia, tá perdendo o jogo, tem um meia no banco, tirou um volante. Teoricamente correto, na prática vamos ver se dá encaixe. E pintou cartão, mais um cartão para o jogador do Bahia, o Djalma Silva, 54, que entrou no intervalo, recebe cartão amarelo, tá certo, Gleger? Certíssimo, Boles, cartão amarelo
para os 54 de Djalma. Matheus Pereira tem a posse de bola dominada para o time do Guarani, que tenta a saída, ele empurra por dentro para Leandro Vilela, o único volante agora. Se bem que o Rodrigo Andrade também faz aquela função. Tentativa de passe do Marcinho na frente para Lucão do Break, chega atrasado. Se bem que o passe do Marcinho também não foi bom. Acaba atropelando o André, o jogo está parado. Lá atrás, direita, câmara ofensiva, é posse de bola para o time do Bahia. Atacado Obra Já tem tudo que sua obra precisa, pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obrajá.com.br, saiba mais. Tá no seu carro com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tá no trampo, tá na boa, tá na casa de amigos, de familiares, de parceiros. Valeu, rapaziada. É o futebol da Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista no AM, no FM. E de segunda a sexta-feira na tela da Band, Band Mais TV, meio-dia. Tem os donos da bola. Carlos Batista com toda a sua equipe. Personagem do dia, a enquete e outros quadros. Sensacional, espalha para geral. De segunda a sexta-feira, meio-dia na tela da Band, os donos da bola. Está caído Davó, tem falta para fazer a cobrança, o Bahia no campo ofensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25,5, segundo tempo. Confirmando no brinco, pontualmente 8 da noite em Campinas. 18ª rodada, Guarani 0-1 pro Bahia, Edu Pinheiro. Olha, encerrado o Brasileirão, Atlético Paranaense 0, Inter 0, intervalo de Avaí 1, Santos 0, intervalo de Flamengo 2, Coritiba 0 e 9 da noite, 21 horas, Ceará e Corinthians. De bola B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui na cruzamento perigoso para a área do Guarani, chegou Gabriel Xavier, desviou de cabeça, mas a bola passou, tiro de meta aqui o Kozlinski tem pressa e já cobrou, ele trabalha a bola pela direita com o Matheus Ludic no primeiro terço do campo, já esbarra na marcação de Daniel, soltou para Rodrigo Andrade, vacilou, perdeu a bola, recupera Daniel no comando para Davó, Davó dominou, limpou, clareou, disparou, espalma Kozlinski, a sobra da bola, a bola bateu no braço do Ludic, mas involuntário. Maurício Kozlinski, uma paulada de Davó na entrada da grande área, espalmou e salvou o Bugrão. Quase o Bahia amplia, Gleger Zorzinho. Que bela defesa, né? O chute do Davó é característica dele, né? Veio por dentro, deu uma paulada ali. O Bahia tá reclamando toque de mão do Matheus Ludic. Pegou, né? Pegou na mão do Ludic, mas eu acho que também não foi intenção, ele tava ali no movimento, né? E depois numa esticada. Rapaz, esse Inácio tem velocidade, hein, cara? É difícil você ver zagueiro rápido, né? E numa metida de bola pro Nicolas Careca, ele saiu atrás e conseguiu chegar na frente do Nicolas. Uma belíssima defesa do Kozlinski. Anota aí, Boles. E Edu também. Grau de dificuldade 7,85. Anota disso. Tá duro hoje, hein? Tá complicado, hein? Tô muito rigoroso, Tigrão. Nossa senhora, você tá parecendo o Zé Fernandes, o Pedro de Lara. Quem? Está parecendo a jurada Araci de Almeida. Muito mal-humorado. Extremamente criterioso, hein, Tigrão? São os embalos. Você lembra da Araci de Almeida? Greger Araci nele, hein? Ei, Araci de Almeida. Meu Deus. Araci de Almeida. O Pedro de Lara. Não cantou nada. Não cantou nada. Uma porcaria. O Gleger tem o seu critério elevadíssimo. Para tirar uma defesaça do Gleger, tem que ser aquela defesa. Ele pegava uma bola recuada, dava 9 de grau de dificuldade para ele mesmo. Cara de pau. Lucão de break, Lucão do break no fundo, tentou o cruzamento. Didi espirrou, tirou, voltou a sobra da bola. Didi entra em quarta, tira de qualquer maneira para o time do Bahia. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Quer o melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tinta. Aeropisos é o lugar. Entregue em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Já estamos com 28, segundo tempo, desce o Guarani, acelerando com Matheus Ludic aqui na direita, carregou por dentro, levantou, cruzou lá dentro, rebate, tira Didi de cabeça. A sobra da bola fica para o time do Bahia, atacando nas costas do Ludic. Lançamento para Raí, defesa exposta. Raí ajeita, domina o micro, grande área, tocou atrás nas costas do Mugni. Tira Derlan, a sobra da bola fica para Lucas Benuto, aqui para a direita, ele domina, controla, a bola tem que soltar. Soltou lá do outro lado, quem domina é Marcinho com liberdade, vem trazendo o Bugrão para o grande ataque, tem pela esquerda Benuto, pela direita Rodrigo Andrade, dominou, tá na área, vai marcar, entrou, tocou, pega Danilo Fernandes,
É a vez de Danilo Fernandes salvar o Bahia. Um passe magistral de Marcinho, por elevação, aqui na ponta, por trás da zaga, Rodrigo Andrade invadiu, botou na frente, disparou Danilo Fernandes, coloca a bola pela linha de fundo, salvando o Bahia, Gleger. A hora que o Rodrigo Andrade dominou, né? O Danilo fez a leitura, já adiantou, ele tá sentindo ali que teve um choque, mas ele é muito bom goleiro, né, cara? Ele adiantou na pressão e o Rodrigo Andrade tinha que dar para trás, né? O Lucão do Break tava sozinho na marca do pênalti, sozinho. E aí tentou tirar do goleiro. Quer anotar aí o grau de dificuldade ou não? Anota aí do Pinheiro. 7,65. 7,65. Araci. Gleger de Lara, hein? Que coisa. Agora, eu concordo contigo nessa. Quando ele dominou a bola, deu uma fugidinha, né? O Danilo Fernandes acabou, de fato, fechando o ângulo. Mas o passe do Marcinho foi espetacular. Escanteio para o Guarani, 30 minutos. Atenção, reduza a sua conta de luz em até 95% com energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita pelo WhatsApp 1999596 1768 1999596 1768. Escanteio para o time do Guarani, vem Marcinho para a bola com o pé direito, autorizado, levantou, cruzou para o boca do gol livre, Derlan para o meio da área, de cabeça Nicolas Careca, de novo para o meio da área, afastou a defesa, Derlan na sobra para fora! Para fora! O Guarani trocou passes de cabeça dentro da grande área, Derlan livre, Nicolas Careca tocou, tentou pelo meio, a defesa afastou, Derlan de primeira bateu, a bola foi embora, linha de fundo por muito pouco, o Bugrão não empata, Gleger. Mais uma vez a bola parada, né, Boles? Tentando chegar ali o Guarani, uma belíssima finalização, mas foi pra fora. Ô, Boles, o pessoal lá de Hortolândia tá ligado na Bandeirantes, hein? Deixa eu mandar aqui um abraço pra Carol e pra Bruna, lá da Secretaria de Cultura. O pessoal tá acompanhando duas gataças, viu? Ah, é? É, lindíssimas. E estão mandando um abraço pro Tigrão, porque elas são fã do Tigrão. Tigrão, Opa. a Bruna e a Carol lá da Secretaria de Cultura mandando um beijão pra você. Bruna e Carol. Aliás, as Tigretes estão por aí? Será que elas estão? Vieram hoje, sábado à noite? Não sei, não. A Bruna e a Carol que gravaram. Cadê as Tigretes, hein? Será não? Hoje elas não vieram, não. Faltaram. As Tigretes não vieram. Tá sem moral, viu, Tigrão? Sem moral. Aqui tenta o time do Bahia. Raí pela meia, pra Mugni, pra Patrick, agora sim pra Mugni. Empurrou Daniel para Mugni, Mugni abriu para Djalma, vai queimar para o gol, ele invadiu a área para Mugni, boa bola, vem Bahia, cruzamento para a boca do gol, desvio e é gol! É gol! Do Bahia! Somos a voz do Raí tem a 11 estampada na camisa. No toque de bola simples de objetivo e acima de tudo eficiente do Bahia. Guarani só olhou. O Bahia trabalhou a bola, tocou de um lado para o outro, linha de fundo de Djalma. Empurrou para o Lucas Mugni, liberdade total em posição legal. Ele rolou para o meio, foi uma assistência para o Raí. Sozinho com o gol escancarado, apenas desviou para fazer o segundo no Bahia, para dificultar ainda mais a vinda do Bugrão. Raí, 32, segundo tempo, 2 pro Bahia, tá registrado, 0 pro Guarani, faz a festa o torcedor do Tricolor de Aço, o Bahia amplia, Gleger. Gol do Raí, né, uma triangulação ali pelo lado esquerdo, né, e aí é qualidade, né, Boles, levantar a cabeça, chegar no fundo, você vê que o Davó tava por trás, e ele fez a leitura, o Raí lá do outro lado, lá nas costas do zagueiro, ele meteu a bola lá, sem chance para o Kozlinski. Tá aí o Bahia, né? Um jogo reativo, esperando o Guarani, esperando uma bola para matar o jogo. Tá aí, 2-0 agora, o que era difícil agora vai piorar muito mais, né? Porque o Bahia já era com 1-0 na retranca, estava na retranca. Agora com 2, você imagina, tá só o Davó ali se matando lá na frente e o time inteiro do Bahia atrás. E olha o Derlan se complicando aí, ó. É, com liberdade total, com tranquilidade, né? O time do Bahia no toque de bola acaba ganhando. E o torcedor do Bahia presente ao brinco faz a festa de grão. O Bahia quebrando um tabu histórico. Nunca venceu o Guarani no Brinco de Ouro. Nunca. Se for concretizada a vitória, é a primeira da história. Veja você como é que são as coisas no futebol.
Agora eu tenho que observar aqui um fato importante. Quem ficou, que foi marcar pelo meio, foi marcar fechando como zagueiro central e se desequilibrou, caiu e não cobriu o seu setor, foi o Ludic. O Ludic. E aí a jogada foi criada nas costas dele. Claro que o Mugni teve todo o espaço, todo o tempo do mundo para levantar a cabeça e ver onde ele ia botar a bola sem ninguém a molestá-lo. Quem chegou ali para tentar neutralizar foi o Vilela. Mas a hora que o Vilela chegou para tentar fazer a do Ludic, o cruzamento já tinha sido efetuado. Então, não vamos aqui fazer caça às bruxas. Absolutamente, até porque esse menino ganhou aí a condição de titular, né? Ganhou a condição. Olha o lance de novo, olha lá onde está o Ludic, ó. Num jogo de corpo ele fica. Olha o Vilela chegando para cobrir. Aí o cruzamento, olha lá. Sozinho. Onde que está o Ludic? Chegando de táxi. Então, ele ganhou a posição com justiça. Foi o herói no jogo contra o Cruzeiro, o craque do jogo. Mas ele tem uma deficiência de marcação. Sempre teve. Hoje os 2 gols em cima dele. Olha o Bahia de novo, chegando o Marco Antônio que entrou, rolou para dar a volta na área, bateu cruzado, a bola foi desviada e para fora! Chute cruzado de Davó com o pé direito, a bola desviou no zagueiro Bugrino, matou o Kozlinski, mas para sorte ela passa lambendo a trave e vai embora. Linha de fundo, escanteio, só para confirmar, saiu o Raí, autor do gol. Com a 11 entrou Marco Antônio com a 7 no time do Guarani. E também para confirmar público e renda no brinco, aliás, no time do Bahia, 3.906, quase 4 mil torcedores, 3.906, para uma renda de R$ 72.810 nesta noite de sábado no brinco. Tem escanteio para fazer a cobrança o time do Bahia, tá difícil a vida do Bugrão, tá perdendo o jogo por 2-0, cruzamento fechado para o boca do gol, Kozlinski não foi, a bola passou e foi embora. Linha de fundo, tiro de meta. Qualquer saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse golcaresaude.com.br, siga no Instagram, @golcare. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36:50, segundo tempo. No brinco brasileiro da Série B, 18ª rodada, penúltima rodada do primeiro turno. Guarani faz o seu último jogo contra a Chapecoense na próxima quarta-feira, 19 horas. Aliás, a dupla campineira jogará no mesmo horário, Ponte Guarani, na quarta-feira, dia 20, às 19 horas. Confirmando agora 2 para o Bahia, 0 para o Guarani, vem embora o Bugrão. Lucas Minuto tentou, dividiu, falta. Foi atropelado pelo Djalma, o jogo está parado, 2-0, Edu. Olha, é o seguinte, Brasileirão, segundo tempo de Avaí 1, Santos 0 e Flamengo 2, Coritiba 0. Encerrado o Atlético Paranaense Inter 0-0. Na Série B, tudo encerrado. Ituano 0, Londrina 0, CRB 1, Brusque 1, Grêmio 3, Tombense 0 e Sampaio Correia 3, Vasco 1. Bandeirantes. Bandeirantes, você ligado. É o futebol da Bandeirantes pelo YouTube. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens. Tem falta o Guarani com o Marcinho, pé direito nela. Levantou para a boca do gol, tentou de cabeça Lucão do break, desviou, a bola passou e foi embora. Em lateral para o time do Bahia para fazer a cobrança. Lateral para o time baiano, hein, Clequer? Eu fico com a impressão, posso estar até errado, tá? Posso estar errado, meus companheiros podem não concordar, o torcedor do Guarani pode não concordar. Mas o Lucão do break, ele tem que entrar durante o jogo. Quando ele entra de começo, você vê, cara, uma testada dessa aí, cara, né? Ele subiu ali junto com o 53 do Bahia, o Didi. Cara, bota a bola pra dentro do gol, cara. Ele subiu por subir, né? E ele ganhou no corpo, né? Tava inteiraço na bola, mas não tem qualidade pra botar a bola na rede, cara. O cara deu um camisa 9 do Guarani, pô. Então eu ia assim, ó, e não foi, olha aí, ó, mais um lance, ó. Lance para dominar, tem uma dificuldade com a bola incrível, Lucão. Tem muita dificuldade. E o Guarani não consegue jogar, cara. É o cara número 9, né, Tigrão? É o número 9, é o cara da referência. Só tá mais ligado no jogo. Ele já teve bons momentos no Guarani, tá vivendo uma fase negativa. E talvez a continuidade dele até agora, praticamente 40 minutos do segundo tempo, talvez se constitua no principal equívoco do Mozart hoje, hein? Porque a gente já cantou aqui, ó, eu não sou treinador, pô. O treinador aqui é o Gleger.
Mas, pô, será que até o Steve Wonder tá vendo? Que se ele tira o Lucão, puxa o Nicolas Careca no centralizado e bota o Iago na beirada, ele faz fumaça, né? Ele vai fazer fumaça. O Lucão não pegou na bola. Nenhuma finalização, nenhuma. Tudo bem que jogou uma boa parte do jogo sem meia, a bola não chegou do jeito que deveria chegar, que normalmente chega quando está o Giovanni Augusto, mas pelo amor de Deus, ele está com 4 alterações e vai morrer, tem mais uma, e vai morrer abraçado com o Lucão aí no jogo. Vem bola o time do Guarani, Lucas Venuto forçou na ponta para Matheus Pereira, chega bem para fazer o corte, Inácio. Recuperando a posse de bola para o Bahia, mas na sequência colocou para fora. Tem lateral o time do Guarani. Tivemos 2 alterações no Bahia. O Daniel com a 10 saiu e o Miqueias com a 42 entrou. E o Davó foi embora, 88, ex-bugrino, e entrou o Rodalega. Rodalega, o colombiano, com a 9, entrou no time do Bahia. 40 minutos, segundo tempo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina Derlan para o time do Guarani, empurra na ponta para Matheus Pereira. O Guarani tenta, busca um gol para voltar para o jogo, perde por 2-0. Marcinho tenta, Bracanhota, o Venuto, desarmado, chega, toca na bola André. Cedendo lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Às 20 horas, 15 minutos deste sabadão, você ligado no futebol da Bandeirantes. Ainda dá tempo, hein? Deixa o seu like, seja um cara legal. Também se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações sempre que uma transmissão tiver início no YouTube da Rádio Bandeirantes e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Leandro Vilela lá à direita, tenta o lançamento lá na frente, chega para fazer o corte, Gabriel Xavier. Colocando a bola para fora, Matheus Ludwig cobra. 41, finalzinho do jogo, já o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Guarani com o Mozart até então invicto. O jogo não acabou, evidentemente, mas foi reconhecendo a sua primeira derrota no comando técnico do Bugrão. Lucas Venuto faz boa finta, botou na frente, chegou Marco Antônio, cometeu a falta. Por trás, para cima do jogador bugrino, Lucas Venuto, meio esquerdo, é falta para o Guarani bater em Gleger. Falta perigosa, né? Ali pelo lado esquerdo de ataque, né? O Guarani teve algumas chances na bola parada, tá por ali o Marcinho, tá o Matheus Pereira, né? O Marcinho que bate bem na bola, né? Tomara, vamos ver se ele vai... Ali é para pé direito, tem que ser o Marcinho. Né? Ali é perna direita, né, Tigrão? Mas aí se for jogar uma bola na área, o Guarani tem um time alto nesse momento, né? Derlan, João Vitor, Nicolas Careca, o Lucão do break, que vai muito mal de cabeça. Vamos ver. Olha, e o Bahia o Danilo só pôs 2 homens na barreira. Falta perigosa para o time do Guarani, 42. Marcinho, pertinho da bola, pé direito, pega muito mal embaixo da bola, a bola sobe e vai embora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 42,5 segundo tempo. No brinco, Guarani 0-2 para o Bahia. O Guarani vai perdendo a oportunidade de sair da zona do rebaixamento, Edu. Olha, é o seguinte, com esse resultado, o Guarani fica na 19ª mesmo, com 17 pontos. E quarta-feira encerra o turno, jogando em Chapecó contra a Chapecoense. Notícia: na Chapecoense não está mais Thiago Real. Thiago Real vai para a Arábia Saudita, hein? Olha que sorte do Guarani. Quer reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Peça uma simulação gratuita através do site. Anote aí, ó, nacionalsol.com.br. Rodrigo Andrade trabalha a bola por dentro, empurra para João Vitor, passe, saiu na fogueira, Matheus Ludwig consertou, Rodalega pressiona o João Vitor, que acaba recuando para o goleiro Maurício Kozlinski. Portanto, o próximo jogo do Guarani contra a Chape, na quarta-feira, 19 horas. E no outro domingo, 11 horas, a estreia do retorno contra o Brusque. Guarani estreou na Série B jogando lá em Santa Catarina, perdeu para o Brusque por 1-0, naquela falha clamorosa do Leandro Castan, que não faz mais parte do elenco bugrino. E o retorno será aberto para o Guarani em casa no Brinco, 11 horas da manhã no próximo domingo. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios. Com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil.
E em contrapartida para o torcedor do Bahia, o tricolor baiano, depois de 3 jogos, 2 na Série B e 1 na Copa do Brasil, o Bahia está voltando a vencer. E uma rodada importante porque o quinto colocado não somou pontos, né? Não venceu na rodada. E o Bahia vai abrindo, neste momento, já tinha 4 com mais 3, 7 pontos em relação ao quinto colocado na tabela de classificação da Série B. Pois não, Tigrão? Você quer ver outra incoerência? O Venuto não bate super bem o escanteio do lado esquerdo com o pé direito para dentro? Pois é. Bate fechado. E qual que é o extrema que o Guarani tem do lado esquerdo para tentar arrumar escanteio por lá? Velocidade, bate para cima. O Beck dá carrinho, dá bico para fora. Não tem. Tá o Nicolas Careca lá improvisado, tentando. Matheus Pereira também um sono danado. Então sabe quantos escanteios saíram para o Guarani do lado esquerdo depois que ele entrou? Nenhum. Sabe quantos aconteceram pelo lado direito? Quem bateu foi o Marcinho. Foi aquele lance perigosíssimo que o Guarani poderia ter feito o gol, né? Com o João Vitor também escorando para dentro da área. Olha lá o Careca, ó, do lado esquerdo, olha lá. Tá de extrema, tá vendo? Não acontece nada. Aliás, era o Marcinho. Então, são incoerências, né? Se você tem um cara perigoso como ele, força o jogo lá. E para forçar lá, ele teria que botar naquele lado o Iago, ou botar o próprio Venuto por lá, e o Iago do lado direito. Não, ele ficou com uma extrema, pensa só do lado direito, e não arrumou nenhum escanteio do lado esquerdo, onde ele tem o potencial do Venuto para bater fechado. Estamos vendo o jogo, precisa ver se ele viu também. Vem Bahia, bola na área, André dominou, limpou, caiu, pediu pênalti, o árbitro mandou seguir. O Matheus Pereira de novo vai lá dar uma bronca no André. Os dois já tiveram um entreveiro no início do segundo tempo e o Guarani passa errado ali do Marcinho. Pro Lucas Venuto, tocou mal, a bola acabou saindo. Lateral de graça pro time do Bahia. Revendo o lance, Ludic, Matheus Pereira e o André. O André passou ali pelo Ludic, o Matheus Pereira... Gleger, não sei não, hein? Quando o Matheus Pereira chega, o André já estava dentro da área, hein, Gleger? Eu achei o Ludic. Mas quem pegou foi o Ludic, que foi fora da área. Fiquei com a impressão do Matheus Pereira, viu, Tigrão? É ele que dá o combate ali. Eu acho que foi o Ludic que foi fora da área. O Ludic dá primeiro, né? E aí ele sai do lance ali e o Matheus Pereira pega ele. Sei não, hein, Boles? Tem a questão do contato, tem que saber se esse contato, na visão do árbitro, foi o contato para que ocorresse o pênalti, né? Ludic, é o Matheus Pereira. Não foi nada, hein, cara? Pô, não foi nada, hein? Revendo o lance aí, não foi nada. E aí, Tigrão, foi alguma coisa? Achei que não foi nada. Chegou dobrando o joelho, né, Boles? Chegou igual você lá no Clube Atlético Piracicabano. Sim, o famoso CAP. Quando você já está puxando o ar e ele não vem. Sim. Aí você tenta invadir a grande área e pula, pensa que a grande área é piscina. Foi o que ele fez, não foi nada não. Ou seja, uma simulação. Se sou o juiz, meto-lhe um amarelo nas fuças. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Ou chame no Zap 19 999357534. 19 999357534. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. Vamos a 50. Está realizando mais uma troca. O time do Bahia está indo embora realmente o André. E vem aí o Borel, né? Borel. Borel com a 2, Douglas Borel. Douglas Borel em campo, foi embora, portanto, o André, que estava no lance agora há pouco que a gente comentou. Rodalega tentou de cabeça no comando para Marco Antônio, caiu, falta para cima dele, cometida por Leandro Vilela, meio esquerdo, é falta para o time do Bahia fazer a cobrança. Bahia vai conquistando uma vitória importante fora de casa, chegando nesse momento a 33 pontos. E em contrapartida, um péssimo resultado para o Guarani, que permanecerá na zona do rebaixamento. Tinha a possibilidade de sair, mas permanece aí estacionado com os 17 pontos. E o Moza vai conhecendo a sua primeira derrota no comando técnico do Guarani até aqui. Desempenho regular, empate fora, vitória diante do Cruzeiro e agora perdendo em casa para o Bahia. Que desce com o Djalma, ele tentou a finta, chegou, tocou na bola Lute, que antes de sair ela bateu no Djalma. Foi embora, é tiro de meta para o Guarani. Vai terminar o jogo. Pois não, Tigrão? Ele disputou 9 pontos, ganhou 4, né? Perto dos 50%, tá razoável, mas não é um bom resultado não. Sempre perder é um perigo. Mas o Guarani perdeu sem muito poder de reação. Olha a lentidão do time.
E nós vamos até 50, tá bom, Boles? Tá bom, bom demais. Aliás, ele pegou 2 times do G4, né? O líder e também o Bahia. Venuto jogou pra área de cabeça, tira lá dentro de qualquer maneira a zaga do Bahia. Djalma Silva completa, a bola volta aqui na marginal do gramado para Rodrigo Andrade, 2-1. Rodrigo Andrade de graça para Rodalega. Agradece o presente, vem trazendo o time do Bahia. Lançou lá na ponta pro Borel. Lançado Borel, Douglas Borel, ajeita, domina, faz o break para Marco Antônio, para Borel, Borel ajeita, domina, trabalha a bola, fica com a bola o time do Bahia. Restando 30 segundos para terminar o jogo. Borel pela meia para Patrick. Patrick cavadinha lá na ponta para Marco Antônio. Olha para a área. Tem Rodalega pedindo. Parou, prendeu, olhou, pensou para Borel. Borel trabalha a bola com Marco Antônio de novo. O Guarani acaba olhando, observando, marcando, mas dando no bote. Com isso, o time do Bahia atacando. Borel pela meia para Rodalega. Passou para Patrick. Girou pé direito, bateu. Espalma Kozlinski. Maurício Kozlinski salva o Guarani, Gleger Zorzin. Mais uma defesa do Kozlinski, né? Que fez aí, acho que 3 defesas importantes. Essa aí, sem dúvida nenhuma, uma defesaça. Mas assim, o grau de dificuldade dela, 7,75. Ou seja, não tivemos nenhuma com 8, acima de 8, que seria defesaça. E o chute foi do Patrick. Quando apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o jogo no brinco. Deu Bahia. Inácio no primeiro tempo. Raí Nascimento no segundo. Mozart perde a primeira no comando técnico do Guarani. O Bugre perde a oportunidade também de sair do Z4 da zona do rebaixamento. E agora vai para sua despedida no primeiro turno contra a Chapecoense fora de casa. Deu Bahia, faz a festa, a torcida do Bahia, o tricolor de aço vence o Guarani. O 2-0 para o Bahia. E volta à terceira colocação na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. No brinco, terminou e deu Bahia. E na sequência vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bem, Guarani termina então como 19º com 17 pontos, faltando uma rodada para terminar o primeiro turno. Estamos na metade do campeonato, vai vendo a situação. A Ponte é 15ª com 19, 2 pontos a mais, mas a Ponte perde uma posição porque Chapecoense e Náutico vão se enfrentar amanhã. Náutico e Chapecoense jogam lá em Recife amanhã, então se der empate, a Ponte perde. De qualquer maneira vai perder uma posição aí, né? A Ponte, mesmo se der empate, a Chapecoense com 19 pontos e saldo -3, ocupa a vaga da Ponte, que tem 19 e -4, né? O jogo é nos aflitos às 16 horas. Amanhã também tem Cruzeiro e Novo Horizontino. Público no brinco, hein? Público 3.906 e a renda 72.810. O Bahia, além dos 2 gols, teve em Davó. O Davó perdeu 3, hein? Davó perdeu 3 gols. Do Bugre, chutou na trave a 14 primeiro tempo, já estavam 1-0. Quem chutou foi Eduardo Persson. Uma falta cobrada por Silas a 29 minutos do primeiro tempo. Uma paulada raspou. O goleiro não chegaria. O Derlan de cabeça a 33 quase empata também. Silas levantou uma falta lateral. 44 primeiro tempo. Escanteio cobrado pelo Guarani. E o argentino do Bahia quase fez gol contra. O goleiro Danilo Fernandes no reflexo tirou. Uma defesa sensacional. Início do segundo tempo, gol anulado do Guarani. João Vitor estava impedido. Quem fez foi Nicolas Careca. Mas no lance, João Vitor estava impedido. Ele que ajeitou de cabeça, né? E deixa eu ver o que é mais aqui. E o Rodrigo Andrade, a 29 segundo tempo, lançado por Marcinho. Ficou cara a cara, mas o goleirão do Bahia, Danilo Fernandes, fechou o ângulo e acabou colocando para escanteio. Final no brinco, Guarani 0, Bahia 2. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. É uma noite de pouca inspiração do Guarani. Você frisou aí alguns lances agudos, uma bola na trave, um gol anulado, mas o gol foi bem anulado. Uma pena, foi muito bonito o gol. Uma falta batida longa, aquela bola viajada de segundo pau.
mas a falta foi, assim, quase que central, né? Não foi uma falta lateral, mas o Persson bateu viajada lá do outro lado. Aí o João Vitor sobe, escora para dentro da área e o Nicolas Careca bate sem que ela caia no chão. Goleiro, ótimo goleiro Danilo Fernandes, nem esboçou reação. Só tomou o susto assim, já estava lá dentro. Mas o VAR pegou, infelizmente, para o Guarani, gol anulado, poderia ter mudado a história do jogo, mas baixa a produção do Guarani, né? Baixa a intensidade. O Batista correu, o Bahia, perdão, correu pouco. O Bahia tocou, administrou, baixou as linhas aqui atrás, tentou um contra-ataque o outro, e o Guarani, depois do gol anulado, derreteu em campo. Acho que as alterações foram aquelas que a gente imaginava que ele pudesse fazer, e eu as rememoro aqui. Maxwell saiu, entrou o Nicolas Careca, essa é de intervalo, e depois com a bola rolando no segundo tempo, Venuto na do Bruno José, também não entrou bem o Venuto não. Rodrigo Andrade na do Persson, que saiu com cãibras, e o Rodrigo Andrade muito tempo parado, ele foi muito mal. Apesar de ter conseguido ali um lance de perigo, né? Saiu meio sem ângulo, cara a cara com o Danilo Fernandes que fechou, mas errou ao tentar sem ângulo favorável o arremate para gol. Errou o Rodrigo Andrade, poderia ter jogado para trás, estava realmente livre, o Gleger frisou isso daí com muita precisão, estava na marca de pênalti, um pouco além dela o Lucão, aí ia fazer, porque o goleiro estava lá fechando o ângulo lá no primeiro pau, ele ia bater pro gol sem goleiro, o Lucão, se a bola vem para ele. Esse único lance do Rodrigo Andrade, depois mostrou muita lentidão, falta de ritmo, errando passes, dando contra-ataque. Aí ele botou o Marcinho, né, no lugar do Silas. Claro, perdendo o jogo em casa, abriu mão de um volante e botou um meia, mas o Marcinho também cá entre nós, hein? Fora esta bela assistência para o Rodrigo Andrade, nesse lance que eu acabei de relatar aqui para os senhores, mas nada, hein? Mas absolutamente nada. Uma dificuldade muito grande, lentidão, parece que está de calça jeans molhada. Não sei o Marcinho não, cara. Eu conheci o Marcinho. Eu conheci um Marcinho no Sampaio Corrêa, há 2 ou 3 temporadas aí, um cara que articulava, chegava, virava a bola, batia em gol, fazia muito bem essa transição entre o meio-campo e o ataque. Pô, mas tá muito longe daquele jogador, ele que veio pro Guarani lá do Novo Horizontino, inclusive ele era reserva no Campeonato Paulista. Não entrou bem. Então as alterações, fora não ter tirado o Lucão, elas foram coerentes. É o que daria para fazer. Só que os caras que entraram não entraram bem. Venuto não entrou bem, Marcinho não entrou bem, Rodrigo Andrade não entrou bem e o Nicolas Careca, fora o golaço que fez que foi anulado, fez mais nada, e também o gol não valeu. Então o treinador tentou de todas as maneiras mexer o doce. O Bahia, sem transpirar muito, fez um gol a 11 do primeiro tempo, o Inácio de cabeça no escanteio, puxou as linhas para trás, tomou a bola na trave, é verdade, do Persson, e aí, sabe, marcou o Guarani, esperou, e o Guarani não foi aquele time intenso que nós vimos contra o Cruzeiro. Não foi aquele time que não deixava o Cruzeiro sair com a bola lá de trás, que já dava o bote, que já dava o abafa, que já ia para cima, que não deixava o adversário se arrumar de trás para frente no campo. Não, não. Hoje um time que viveu de lampejos aí, né? Um ou outro lance vai agudo, poderia ter resultado em gol sim, mas no grosso do jogo, um time que me pareceu, e eu lamento profundamente dizer isso, porque a minha expectativa era completa e diametralmente oposta. Eu lamento dizer isso que eu vou dizer, mas o Guarani em alguns momentos me pareceu conformado com a derrota de 1-0, meu compadre. 1-0, você faz faltando 2, 3 minutos, você incendeia o jogo com a torcida a favor. Me pareceu assim conformado, toca, vamos lá, se der, deu, se não deu, não der também desce, entendeu? E a bem da verdade, aí toma o segundo gol, num erro do Ludic, vai para disputar uma bola numa faixa central, ali quase que numa posição de zagueiro ou de primeiro volante, ele que é de beirada, tomou um jogo de corpo, ombro, normal, ele caiu, foi mal, foi com o pé de apoio mal apoiado, sem equilíbrio,
E aí a bola foi jogada onde? Nas costas dele, onde ele deveria estar. Sai o cruzamento, jogada muito consciente do Bahia, 2-0. Aí já 32. Pô, mas 32 tem muito jogo. Sabe o que aconteceu no jogo depois disso daí? O Bahia esteve por 3, 4, 5 oportunidades, muito mais próximo, inclusive botando o Kozlinski para trabalhar, muito mais próximo do terceiro gol do que o Guarani de diminuir. Então, para mim, decepcionante. Para mim, decepcionante, tanto a parte técnica como a parte tática, que não funcionou, apesar do Persson ter tido também lampejos no primeiro tempo, mas não funcionou, mas isso é compreensível. A equipe perdeu o seu principal articulador, o seu homem que faz a diferença quando está ligado, às vezes dá uma sumidona também, mas quando está ligado é um cara diferente, dentro dos padrões de um elenco de Série B, que é o Giovanni Augusto. Esse cara não jogou, houve ali uma tentativa de se arrumar o setor, mas a bem da verdade não funcionou e nós vimos um Guarani apático, um Guarani aceitando, um Guarani conformado com a derrota e depois do segundo gol do Bahia, ficou com a guarda baixada esperando o nocaute. O que é o nocaute? O terceiro gol seria nocaute, acabava o jogo. Então eu não gostei, senti o time com uma postura, uma atitude completamente diferente daquela que nós vimos contra o Cruzeiro. E olha o que assusta mais, um jogo à noite, com temperatura aí de 26 graus, agradabilíssima, não é muito calor, não tem o sol, o desgaste é menor, teoricamente o cara corre mais com essa temperatura, contra um jogo que o Guarani correu os 90 minutos e mais acréscimos o tempo todo com uma intensidade de encher os olhos, que começou às 11 da manhã no sábado passado, uma semana atrás. Então uma recaída, um susto aí para o torcedor, 17 pontos, chega no máximo a 20, é pouco, se virar com 20 menos mal, mas vai ter que buscar 3 pontos lá contra a Chapecoense, e se perder o jogo lá, gente, 17 é muito pouco, vai ter que fazer 28 pontos, 27 pontos, para pensar em 44, no final fazer 27, 28 pontos no segundo turno. É ponto pra caramba, hein? Então uma derrota perigosa, depois de um alento, depois de um sorriso estampado no rosto do torcedor bugrino, com a belíssima apresentação, principalmente de entrega e de atitude contra o Cruzeiro, hoje voltamos a ver o Guarani do Chamusca. Ah, negada, vamos lá, vamos tentar. Se der, tudo bem. Se não der, tudo bem também. Foi a impressão que eu fiquei, não sei se o Gleger viu da mesma maneira, mas eu senti o Guarani me decepcionando muito, um time flácido, acomodado com a derrota e aceitando, sem botar a faca entre os dentes, um resultado adverso dentro dos seus domínios. Lamentável, hein, Edu? Lamentável, vai daí. Muito bem, pela primeira vez o Bahia ganhou no brinco e a primeira derrota do técnico Moza. Guarani 0, Bahia 2, público 3.906 e a renda 72.810. Oi, Gleger Zorzinho, vamos lá. Toda hora tem que falar. Liga aí. É, porque aqui tá ligado, né? Tá ligado, Giba? Dá atenção, senão a gente... Vamos lá? Vamos lá? Agora sim. Eu disse que o Edu sempre passa o público, a renda, o resultado do jogo. Você sabe que o pessoal lá de São Paulo não passa, né, Edu? Então, rapaz, eu fico ouvindo, os caras não falam o resultado muito. Imagina se o cara vai falar o público. Mas você não vai nunca ouvir o cara de São Paulo depois do jogo falar o público. Exatamente, eu concordo com você. Eu também ouço muito e o pessoal não fala não. E você, com toda a sua classe, né, Edu, sempre falando. Olha, Edu, eu tô com o Tigrão nessa, tá? Eu acho que o Tigrão já foi no seu comentário realmente tudo aquilo que eu também penso. Eu acho que o Guarani faltou comprometimento, faltou dedicação, faltou querer ganhar o jogo. O Bahia ficou jogando atrás o jogo todo. Faltou pressionar, faltou botar pressão, adiantar as linhas, ficar com a bola, né? O Bahia não queria jogo.
Bahia jogando por uma bola, e aí o Guarani deu 2 e o Bahia foi lá e fez 2-0. Então, realmente, eu tô com o Tigrão nessa. Eu acho que o Guarani vacilou. Aquele jogo que nós vimos contra o Cruzeiro, de um Guarani empenhado, de um Guarani pressionando, de um Guarani encarando, jogando de igual para igual, nós não vimos hoje. Infelizmente, né? O torcedor deve estar muito chateado, porque era uma chance do Guarani engatar a segunda vitória consecutiva, mas não fez por onde. Os homens de frente muito mal, o Guarani sem articulação de meio de campo, jogando com 3 volantes, a bola parada do Guarani, muitos erros de posicionamento, muitos erros de marcação, né? E aí quando você enfrenta um time que tem uma proposta, tem uma estratégia bem definida, o que acontece é isso. O Guarani realmente perdeu a partida e eu concordo 100% com o Tigrão. O Bahia estava mais próximo do terceiro do que do Guarani diminuir o resultado. E aí tá aí, Edu. Foi castigado, toma uma derrota em casa, né? De um jogo que poderia ter vencido. Claro que sim, poderia ter empatado, também acho. Mas infelizmente foi derrotado, mas o Guarani não fez por onde. O Bahia jogou, sim, com uma estratégia e com um planejamento de jogo bem definido e ganhou a partida, viu, Edu? Muito bem, olha, daqui a pouco a coletiva do Moser, hein? Ao vivo hoje, coletiva do Moser, talvez ele explique por que ele começou jogando aí com Bruno José e também pelo Maxwell, tá bom? Olha, últimas aqui do WhatsApp, o Guarani confirmou hoje que a vitória contra o Cruzeiro foi um acidente. É o final aqui, 45-58. Dá a impressão que alguns caras sabem que irão embora e não estão nem aí. É o final aqui, 0055. Tigrão, não é só o Marcinho, o time inteiro é fraco. Me diga 2 jogadores bons no elenco do Guarani. Não temos ninguém. É o final 80-21. Segue o jogo aqui, a Lucila, muito triste aqui. Ei, Lucila, lá do Jardim Olinda, hein? Poxa, Edu, de novo, né? Que coisa no brinco. Quantos pontos perdeu no brinco, né? Boa noite, senhor Edu. É o Matozinho, lá de Itatiba, né? Também confirmando aqui a sua tristeza com esse resultado. Que desgraça, meu Deus do céu. É o Fernando Jardim das Paineiras. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite. Fomos iludidos. É o Alcimar do Nova Europa. Kozlinski, até sobrando bronca pro Kozlinski aqui na opinião do Alcimar, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Pessoal, quem já viu o Guarani, como é que é? Quem já viu o Guarani nos anos 70? Bom, mas aí, um grande abraço a você. Obrigado pela participação. Final 1786. É isso aí. Aliás, o Campinas, né? Final da década de 70, né? Quem viu agora... Sem comparação, né? Que é isso? Boa noite. Pergunta pro Tigrão se ele sabe qual é o da camiseta do Lucão do Break, né? Após o jogo. Tá falando aqui que o Lucão do Break não tá suando, né? Tá legal, amigo? Deixa eu ver o que mais aqui. Ilude que apoia bem, mas... Devia ter sido sacado, hein? Oi, Tigrão? Devia ter sido sacado. O Tigrão falou. Foi o grande erro. Se é que a gente pode colocar um erro, também não vamos aqui jogar a responsabilidade nas costas de só um. Quando ganha, ganha todo mundo, não é um só. E quando perde, é lógico. É uma derrota do conjunto. Mas se é que dá para apontar um erro aqui, o Moser é ter mantido o Lucão o jogo todo, né? O Lucão não pegou na bola hoje. E olha que eu sou um ferrenho defensor do Lucão no time. Mas ele tá numa fase horrorosa. Aliás, Edu, desculpa aí interromper, você tá fazendo uma interatividade tão importante com os nossos ouvintes, mas depois, se der um tempinho, você vai puxar aí. Faz tempo que ele não vai na rede, hein? Foi contra o Vila Nova aqui, 1-1. Contra o Vila Nova. Realmente faz tempo. Aí nos últimos 4 meses, um pouquinho meio de 4 meses, o Lucão marcou só 2 gols, né? Vamos lá, ó, Quilão Bugrino, Edu, esse time de pé de rato, a vitória contra o Cruzeiro foi um ponto fora da curva. Vamos lá, obrigado, viu, Quilão Bugrino, e a todos que participaram, e fica aqui o nosso convite, vem aí o nosso jogo aberto, hein? Estamos no YouTube, por favor, coloque o seu like aí, dê o seu joinha, faça a sua inscrição, por gentileza. A fase não é boa aqui de Campinas, mas com a sua força, quem sabe, por favor, muito obrigado. Estamos no YouTube, estamos na faixa estendida em FM 85,7 aqui em Campinas e 85,3 em Ribeirão Preto, no AM, no Bom Radinho 1170, desde o tempo da Rádio Educadora de Campinas, com o grande Pereira Neto e tantos outros da época. E lá em Ribeirão Preto também, AM 1270. Para falar em Ribeirão Preto, o Botafogo perdeu, hein? Pela Série C, perdeu para o Figueirense 2-1. Perdeu, 2-1. Figueirense 2, Botafogo de Ribeirão 1. Mas o Botafogo tá bem, hein? Vinha de 4 vitórias consecutivas o Botafogo lá de Ribeirão Preto, hein?
Mas tá no jogo. São 8 que se classificam. Foi a 15ª rodada. Faltam depois mais 4 e o fogão tá na fita, tá bom? É isso aí. Bom, meus amigos, muito obrigado. Aqui encerrado. Vem aí o nosso jogo aberto. Final. Guarani 0, Bahia 2. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde. O plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, daqui a pouco a coletiva do Mozart, hein? A coletiva do Mozart, ele fala curto, hein? Não sei agora com a derrota, a primeira dele, se vai falar mais curta ainda ou se vai justificar mais ainda, tá bom? Lucão do Break. Olha, nos últimos 4 meses e meio fez 2 gols. Contra o Maricá, Copa do Brasil, em Saquarema. No dia 1º de março, foi 1-0. O Guarani eliminou o Maricá. E na sequência foi eliminado pelo Vila Nova aqui nos pênaltis no Brinco, tá? E no dia 2 de junho fez um gol aqui contra o Vila Nova. Foi 1-1, Série B. Então, nos últimos 4 meses e meio, 2 gols do Lucão do Break, que no ano passado fez 7. E esse ano tem 5, tá bom? Esse é o histórico aí do Lucão. Vamos ao nosso craque do jogo. Guarani 0, Bahia 2, público 3.906 e a renda 72.810. E com esse público é prejuízo, hein? Com 72 mil na arquibancada, na bilheteria, mas de jeito nenhum. É prejuízo. Bom, eu começo com... Tá, o Boris está comigo? Oi, Boris, sou o craque do jogo. Oi, Edu, de volta aqui ao Futebol da Bandeirantes, agora dentro do Jogo Aberto, participando do quadro craque do jogo. Evidentemente que o Guarani não teve um grande destaque, né? Perdeu em casa, 2-0, resultado muito ruim. Mas pelo segundo tempo chegou a fazer até um gol, né? Mas foi anulado pelo VAR. Gostei da movimentação, está voltando agora, depois de muito tempo machucado, fora do time. Gostei da movimentação do Nicolas Careca.
uma atuação regular pelo que ele mostrou no segundo tempo, né? 45 minutos, fora o tempo acrescido, aí 50 minutos no total, muito mais do que o Lucão do Break durante todo o jogo. Então, Nicolas Careca, até como forma de incentivo ao jogador para os próximos jogos aí, pode voltar a ser o titular do Guarani. Eu fico com Nicolas Careca. Valeu, Edu! Um grande e forte abraço a você, para toda a equipe técnica, para o ouvinte da Bandeirantes e um excelente fim de semana. Seguimos juntos aqui na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Sensacional, parabéns pela nossa narração e um bom retorno a Piracicaba e até a próxima, se Deus quiser. Nicolas Careca é o voto do Boris. O Nicolas Careca, 16 jogos no Guarani, não marcou nenhum gol. Aliás, tirando, olha, atacante fazer gol no Guarani, os últimos gols foram de laterais. Pega a campanha pra você ver, tem mais essa ainda. Além de Lucão, tá nessa daí de 2 gols em 4 meses e meio, no mais, ou é volante ou é lateral que tem feito gol pro Guarani, né? O Ludwig, né? Foi o gol passado contra o Cruzeiro. Oi, Gleger Zorzinho, o craque do jogo. Olha, Edu, pra mim, o Guarani realmente fez muito, mas não teve nenhum destaque assim, individual. Eu vou votar no Silas, que pra mim foi o jogador que estava mais ligado no jogo, teve algumas chances, teve aquele chute de fora da área, então pra mim o Silas, o craque do jogo. Bom, então a coisa tá equilibrada, Nicolas Careca um voto, Silas foi outro voto. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Apesar de ter saído com cãibra, para mim é o jogador mais lúcido do Guarani, que protagonizou os principais lances, né? Inclusive o lance do gol anulado, a bola na trave, que foi sacrificado taticamente, porque teve que fazer uma função que não é dele, de meia, tentar pelo menos fazer a transição meio-ataque. Ele não jogou o jogo todo, mas enquanto esteve em campo, enquanto participou da partida, muita lucidez e uma qualidade razoável. Para mim, com um conceito regular. Eduardo Persson, o craque do jogo. E você já cantava antes do jogo, pela escalação de 3 volantes, olha, quem vai fazer a meia, quem vai tentar fazer a ligação é o Eduardo Persson. Você bem lembrado, ele chutou na trave o Persson, a 14 do primeiro tempo, poderia ter sido gol de empate. Você tem razão, o gol anulado, quem bate a falta é Persson na cabeça de João Vitor, que de cabeça para Nicolas faz o gol, mas a posição do João Vitor estava impedida, a TV mostrou, tá? E foi também finalizada, bons passes do Eduardo Persson, né? Mas acabou saindo, deixa eu ver que horas que ele saiu aqui, ele saiu a 20, quando entraram os 3, né? O Marcinho, o Rodrigo Andrade e o Lucas Venuto. Os 3 entraram a 20 do segundo tempo. Foi quando saiu aí o Eduardo Persson. Bom, a coisa tá equilibrada, hein? Nicolas Careca, Eduardo Persson e Silas. 3 craques para um jogo que o Guarani acabou perdendo. Mas essa aí... Empata aí, Edu. Não, eu acho que o Persson. Eu fico com o Persson, não é porque eu sou seu puxa-saco não, Tigrão? Você sabe eu acho que o Persson, ele foi realmente bem participativo, bem regular. Bem regular. Teve mais dele aqui também, viu? Se eu vasculhar nas minhas anotações aqui, talvez eu ache mais aqui do Persson. Tem boas participações. Não, eu acho que todos os votos são bons, né? Por exemplo, o Nicolas Careca, se não fosse milímetros lá à frente do João Vitor, né? Que João Vitor estava impedido, isso. Pô, teria feito um gol antológico. É difícil pegar aquela bola lá sem cair no chão e tal. Mas, infelizmente, foi invalidado, a ação dele fica nula. E, fora isso, produziu muito pouco. Na minha avaliação, mas, taticamente, ele tentou preencher lá, então, bom voto do Bolis, inclusive pela beleza do gol que não foi validado. O Gleger votou no Silas, né? Uma cobrança de falta legal. Isso. E tentando também se sacrificar, ele que é um cara de marcação, tentando chegar à frente, tentando ser elemento surpresa. E eu, assim, pelas ações pontuais e por um conjunto de intervenções no jogo, de participação e também pelo sacrifício tático, ele não é meia, fiquei com o Persson. Então, acho que está de bom tamanho. E você, que não é bobo nem nada, claro, tá vendo aí, os caras já deram o pinote, e aí você fica comigo. Lógico, pô, é por aí, pô. Não, mas o Silas, ele chutou aquela bola aqui, uma cacetada, né? O Guarani atacando pro gol do placar eletrônico, mas raspou. Eu acho, não sei, que eu acho que o goleiro não chegaria. E aquela cabeçada do Derlan, a 33, quem levantou uma falta lateral, quem levantou foi o Silas. Então também o Silas foi bem participativo, bem lembrado aí pelo Gleger também. Eu tava olhando aqui e falei, gozado, o Silas e Persson tão legal. Hoje o Guarani não teve Giovanni Augusto,
lesão muscular durante a semana, né? Diogo Matheus, lateral direito, tá na transição, tá saindo, por isso que o Ludic foi pro jogo, ele que fez o gol contra o Cruzeiro também, o menino, mas já vamos analisar aqui o Tigrão hoje, vamos fazer em 2 blocos. O Tigrão faz o bloco comigo, depois o Gleger faz o bloco dele, a opinião dele sobre os detalhes dos jogadores, tá? Olha, é o seguinte, daqui a pouco então a coletiva do Mozart, tá bom? Deixa eu correr aqui mais um pouquinho aqui pelo WhatsApp, deixa eu ver o que mais aqui. O Wilson de Márcio, saudações, muito obrigado, Wilson de Márcio, sempre participando aí de Maringá. Olha, muito obrigado aqui também ao final 6663. Olha, muito agradecido. Olha, é conhecido como Lixa. Lixa que vai sair como vereador, hein? Vereador aí pelo Proença. Aguardem, daqui 2 anos vai ser a grande revelação política do Proença e adjacências. Boa noite, Edu. Bons amigos da RB. Estou curtindo vocês, muito obrigado. É o Pereirinha da Padre Anchieta, muito simpático como sempre. Bruno José, Lucão e Maxwell. Esse Moser é mais um. É mais um mesmo, hein? É o João Paulo de Moraes da Padre Anchieta. Como é que estamos na coletiva aí, Ogiba? Tem sinal da coletiva? Já estamos com o link, né? Tá no link aqui, aguardando o Moser, tá? Será que na janela não dá para mandar embora o Lucão, Maxwell e Bruno José? É o final 50 e o 30 e segue o jogo. E tem também bronca pra nós aqui, estão xingando, a gente respeita, tudo bem. Eu só não vou ler porque senão também é difícil, né? Mas pregando fogo, mas tudo bem. Pelo amor de Deus, manda o Lucão embora. Derlan, Bruno José, Marcinho, Venuto. Oi? Mas você jogou? Não, sinceramente. E eu joguei? De jeito nenhum. O Gleger jogou? É. O Bolle jogou? De jeito então, nenhum. Por que estão dando bronca para nós? Os caras perdem o jogo e a bronca é pra... Não entendo isso daí, viu, cara? Tem bronca aí, mas a gente respeita, faz parte, né? E é porque eu acho a posição do comentarista, gente, é mais difícil que tem. Eu não queria estar na pele do Tigrão, nem de Greg, nem do CH. É difícil. E vocês estão todos os dias aqui, pô. Pô, vem cá, nós temos 4 horas por dia de programação. 4 horas. É meia hora aqui no rádio. Da 11h30, me corrija, viu, Giba? Da 11, 11h30 ao meio-dia. Tem programa aqui, no rádio. Na TV é do meio-dia 1. Os donos da bola, meio-dia 1. Né? E à tarde é 2h30. Tem dia que é só 2 horas, depende da rede. 2h30 à tarde. Então, pera um pouquinho, dá quanto aí, Tigrão? Dá meia, dá 3, 4 horas. Somando rádio e TV, são 4 por dia que vocês ficam. Quando o programa da tarde, né, o Sport em Debate tem 2h30, é um total de 4 horas diárias de programação. Mas a gente adora fazer isso e faz com carinho, faz com coração. Fica muito triste quando o futebol de Campinas perde, você sabe disso. Né? Mas faz parte, pô, não dá para ganhar todas. Agora, pô, o torcedor tem o direito de se manifestar. Foi, Tigrão, uma coletiva. Desde que não tenha ofensa moral, desde que não tenha violência. Vamos para a coletiva. Democraticamente. Vamos ouvir, então. Vamos ouvir o Moza. Vamos lá. Coletiva. Vamos iniciar a entrevista com o técnico Moza após a partida entre Guarani e Bahia no estádio Brinco de Ouro. Pois não. Washington Mello, Rádio Central. Moza, depois da apresentação contra o Cruzeiro, né, o torcedor ficou esperançoso, mas hoje deu tudo errado. Na sua avaliação, por que o Guarani perdeu o jogo hoje para o Bahia? Eu discordo um pouco que deu tudo errado. O resultado realmente é péssimo, não é o que nós não queríamos. E... Bem, é que você está rindo, então... Você? Não, porque você riu, eu queria entender. Então tá bom, vamos lá. O resultado realmente foi péssimo, não é o que nós gostaríamos, porém é importante frisar que nós enfrentamos um time que está no G4. Né? Já tínhamos enfrentado o líder, agora enfrentamos um time do G4 e nós temos um confronto direto na quarta-feira. Então, e aí realmente nós queríamos pontuar hoje. Na minha cabeça nós tínhamos desses 6 pontos pelo menos conquistar 4. Essa era a conta que eu tinha feito. Infelizmente só conquistamos 3. Temos 63 pontos para disputar ainda. Tem a última rodada do primeiro turno, mais um retorno inteiro. Não existe terra arrasada, realmente corrigir o que tem para corrigir. Eu entendo a insatisfação do torcedor, que é uma coisa bem natural. Porém, nós temos que ter força para reagir. A partir de quarta-feira, nós temos um confronto direto, como eu frisei antes.
E aí nós temos que ir lá para vencer o jogo. Simples assim. Senhor, boa noite. Boa noite. Rádio CBN Campinas. Queria que você fizesse uma análise com relação ao que o Guarani cria, ao que o Guarani marca de gols efetivamente. É o time que mais cria, né? Ações de gols, mas os atacantes mesmo 7 jogos sem marcar. É psicológico, é trabalho? Como trabalhar isso e melhorar esse aspecto? A responsabilidade de criar jogadas ofensivas é minha, na minha opinião. Coletivamente nós precisamos criar. Hoje nós criamos, né? Na minha opinião, nós estamos mais próximos do empate do que eles do segundo gol. E aí, o que nós precisamos melhorar, inclusive depois que nós tomamos o segundo gol... Para o Nicolas Careca... Nós tomamos o segundo gol e aí nós deixamos de jogar, deixamos de competir, nos desorganizamos, e aí isso não pode acontecer. O jogo é muito longo e ele acaba em episódios virando o jogo do seu lado. Só que a gente precisa acreditar. Nós não podemos, depois do segundo gol, ter a postura que nós tivemos. E aí, realmente, cabe a mim, treinador, e os jogadores, nós temos uma postura diferente. Então, e assim, com relação... Eu não gosto de falar da parte individual ou de um setor do time, porque o jogo ele é coletivo, né? Nós dependemos da linha de trás para chegar uma condição boa para os atacantes produzirem. Então, eu não posso falar de um setor só, seria muito injusto assim da minha parte. Então, nós precisamos continuar criando, como você frisou bem, nossa equipe é uma das equipes que mais cria, mas é aí ser efetivo para fazer os gols. Mas isso não significa que os gols dependam só dos atacantes, né? Nós, como um todo, precisamos melhorar. E, inclusive, quando nós estamos num momento difícil, né, ter a postura que nós tivemos no início ali do segundo tempo, de buscar o resultado, de competir, de lutar, enfim. Mas como eu frisei antes, assim, tem 63 pontos para disputar. Nós temos que chegar na marca de 45, né? Esse é o primeiro objetivo. Então, nós vamos lutar para isso. E a partir de quarta-feira, nós temos um concorrente direto a chegar a esses 45 pontos. E nós temos que ir para Chapecó realmente com a postura que nós tivemos do jogo todo contra o Cruzeiro e com a postura que nós tivemos 2/3 desse jogo. Então, o jogo tem 100 minutos e durante 100 minutos você tem que manter a mesma postura. Moça, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Eu quero saber de você se você pretende dar mais minutos para o Nicolas Careca e também o Lucas Venuto. O Nicolas entrou muito bem nesse jogo, né? Ele vinha de uma lesão importante no tornozelo, e aí contra o Cruzeiro ele tentou jogadas, mas era nítido a falta de ritmo. Nesse jogo ele entrou muito bem. E aí eu tenho 3 dias para pensar na equipe que vai iniciar o jogo de Chapecó, assim, né? O Lucas também está entrando bem nos jogos. Não significa que o time que iniciou e as trocas que eu fiz não significa que vai ser o time que vai jogar em Chapecó. Nós ainda... eu estou há 10 dias aqui, 2 semanas aqui, né? Então eu preciso realmente entender profundamente o melhor sistema, ou os jogadores que eu vou colocar num jogo ou no outro. É óbvio que nós vamos ter uma espinha dorsal, mas cada jogo pede um jeito de jogar, e aí ter a sensibilidade para escolher os meus melhores jogadores, inclusive em questão de condição física. É a primeira vez que eu vou ter um jogo no sábado e logo em seguida um jogo na quarta-feira. Vamos ver como que eles reagem fisicamente para aí sim escolher os melhores jogadores, inclusive em termos de condição física para quarta-feira. Boa noite, Mozart. Boa noite. Gostaria que você explicasse a escolha do Matheus Pereira hoje para a lateral esquerda, ao invés do Lucas Ramon, tendo em vista que o Ramon fez uma boa partida diante do Cruzeiro, e também pela possibilidade dessa ter sido a última atuação do Matheus Pereira aí dentro desse contrato de empréstimo para o Guarani. Bom, o Matheus é o titular da posição e vinha jogando bem, e o Lucas fez realmente, eu concordo contigo, ele fez um jogo bem sólido no sábado. Porém, o Matheus é o titular natural da posição e é um jogador canhoto, né? Então, ofensivamente, nós contra o Cruzeiro ficamos meio penso por essa característica que um é destro até canhoto. Mas eu concordo contigo, o Lucas fez um jogo bem sólido e é uma possibilidade a mais que eu tenho, né? O James chegou agora, um jogador que tem uma capacidade grande, provavelmente já vai fazer sua estreia na quarta-feira, mas nós temos o Lucas Ramon que joga dos dois lados. Isso facilita bastante para mim também. Boa noite. Isabela Devido, da Tati Record TV. Eu queria ir um pouco na pergunta do Léo sobre a produção ofensiva do Guarani.
Nessas 2 últimas partidas, os escanteios do Guarani tiveram uma melhora muito grande. Você está treinando isso? Isso é uma parte da estratégia de aumentar também esse ataque do Guarani? Nós treinamos bastante a bola parada, inclusive, assim, o jogo acabou indo para o lado do Bahia, a partir do momento que você toma um gol com 10 minutos de escanteio, né? E esses episódios, infelizmente, para uma equipe como nós, que estamos na zona de rebaixamento, não pode acontecer. Pode acontecer. E aí nós temos que treinar mais. Nós estamos treinando duas sessões de treino, as bolas paradas, nós precisamos treinar mais. E ter mais atenção quando isso acontecer, porque nós não podemos tomar um gol dessa forma, né? Fizemos um gol contra o Cruzeiro que foi um gol válido. Hoje eu não sei se o João estava impedido ou não, mas nós temos uma equipe alta, uma equipe agressiva, jogadores que batem bem, seja as faltas laterais e os escanteios, e continuar produzindo para tentar fazer os gols, inclusive de bola parada, que decidem jogos. Decidiu o jogo de hoje. A partir do momento que você sai atrás do placar com uma jogada de escanteio com 10 minutos de jogo, uma equipe que nitidamente veio para baixar e contra-atacar, até porque eles têm um contra-ataque bem efetivo, né? Principalmente com o Davó, né? E dá para ver que o Anderson trabalha muito isso daí, e aí é mérito do adversário. E aí nós não podemos cometer esse tipo de erro. É a única forma de fazer ajustes, inclusive depois do jogo de domingo que nós ganhamos, né? Porque quando ganha também precisa de ajustes, quando perde mais ainda, trabalhando, treinando, não tem muito o que fazer. Edson, Rádio e TV Bandeirantes. Moser, desde o tempo que você jogava até agora, esse negócio de nomenclatura não existe mais, existem jogadores que cumprem funções determinadas dentro do campo, né? Uhum. Você também já disse que está há pouco tempo, que está conhecendo o grupo. Mas não seria natural, por exemplo, sem o Giovanni Augusto, você ter um outro meia como o Marcinho, ao invés de jogar com 3 volantes? Eu considero o Perso um camisa 8, né? Barra 10, eu não considero o Perso um volante de origem. O Silas, eu considero ele um 5/8, mais um camisa 8 mesmo sendo canhoto. Então, assim, no meu entendimento, eu joguei com um volante 2 meias, né? Que é o Perso e o Silas, né? E aí o sistema que nós estamos adotando desde da minha estreia contra o CRB. O Marcinho é um meia que tem mais característica do 4-2-3-1 do que o 4-3-3, né? O Giovanni Augusto também, só que daí o Giovanni Augusto eu coloquei ele de 9 para ele vir ser o jogador a mais no meio, acabou dando certo nos 2 jogos, né? Mas enfim, eu como treinador, e a responsabilidade é minha, de tentar fazer com que eu encontre os jogadores que se complementam. E aí pode ter certeza que as trocas que forem necessárias fazer, eu vou fazendo, sem dúvida alguma. Boa noite, professor. Cristiano da Resenha Interior. Boa noite. Se falando do jogo passado contra o Cruzeiro, eu vi que você, no intervalo, você fez uma correção dos espaços que o Guarani vinha deixando e o Cruzeiro vinha explorando. No jogo contra o Bahia... Quais foram as correções? Defensivas. Mas quais? Você corrigiu a linha defensiva, onde você acabou eliminando a parte ofensiva do Cruzeiro, tomou conta do jogo. Certo. Na noite de hoje, o Guarani insistiu em deixar esses espaços, onde o Bahia aproveitou esses espaços, explorou esses contra-ataques. O que fazer para corrigir esses espaços deixados pelo Guarani? Eu concordo contigo, principalmente os primeiros 25 minutos. Os primeiros 25 minutos, realmente, o Danielzinho, ele saía de dentro para fora e aí recebia nas costas dos volantes. Porque nós estávamos num 5-2-3 para marcar, para tentar igualar a saída do Bahia. Como o Danielzinho estava causando esse problema, nós voltamos para as 2 linhas e 2 e, na minha concepção, nós corrigimos, né? O grande problema é que quando você está atacando e daí, depois que nós tomamos o gol, nós tivemos que nos expor mais e, de consequência, você oferece mais contra-ataques ao adversário. E nós sabíamos que o contra-ataque do Guarani é um contra-ataque bem importante, né? O contra-ataque do Bahia é um contra-ataque bem importante, principalmente com o Davó, né? No jogo de terça-feira que o Bahia enfrentou o Atlético Paranaense, o Davó teve 2 chances de gol contra-atacando sozinho, né? Então, eles têm a capacidade de contra-atacar com um jogador só. E nós sabíamos que eles tinham essa capacidade. Tanto é que a minha maior preocupação no jogo de hoje era quando nós tivéssemos a bola e aí perdêssemos a bola e eles gerassem esse contra-ataque. Tanto é que
com 3 minutos, o Davó teve uma chance importante que ele alongou a bola. Né? Como que você corrige? É ajustar o nosso ataque marcando, realmente tentar terminar a maioria das jogadas justamente para não conceder o contra-ataque. E aí é só com treinamento, né? Mas não é simples de marcar esse tipo de jogada, tá? Principalmente para um time que é muito bem treinado nesse sentido e um jogador que ele corre 70 metros com uma capacidade que poucos na Série B conseguem fazer, né? Então, eu estava bem preocupado em tomar gol dessa forma, não imaginei que tomaria gol de bola parada. Felizmente, esses episódios acontecem. O Mozart, o aproveitamento do Guarani dentro de casa é 36% apenas, né? É baixo, né? Muito baixo. Queria que você comentasse sobre isso, né? De repente, de maneira a resgatar, e que você fizesse um comparativo também, né? Porque depois da vitória do Cruzeiro, se gerou aquela expectativa, né? De que o time, vai enfrentar o Bahia, mas pelo que apresentou diante do Cruzeiro, ficou a mesma expectativa de que o time, de repente, apresentasse o mesmo futebol. O que diferenciou um jogo do outro, na sua opinião? É muito simples. Contra o Cruzeiro, nós passamos 64% do tempo defendendo. Se você pegar o jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro nos empurrou para as cordas e nós nos defendendo. E contra-atacando. Hoje foi o oposto. Hoje nós tivemos que empurrar o Bahia para trás. Então, de consequência, você fica mais exposto. Então, a grande diferença de um jogo para o outro é que o Cruzeiro faz isso contra todos os adversários, ele não fez só conosco, né? Ele faz contra todos os adversários, ele tem a capacidade de empurrar os adversários para trás. E aí nós nos defendemos bem, nós contra-atacamos bem. Os episódios do jogo, eles acabaram sendo favoráveis a nós fizemos o gol já no início do primeiro tempo, ali com 15 minutos, né? E aí o jogo, ele veio para o nosso lado. Hoje nós tomamos um gol com 10 minutos, né? E aí nós já sabíamos que o Bahia ia marcar médio para baixo, né? Então, na minha ideia, nós iríamos atacar com 5 jogadores e sempre deixar 5 jogadores para realmente controlar esse contra-ataque. E aí, tomando um gol com 10 minutos, nós tivemos que empurrar 6 jogadores lá na última linha e daí ficar só com 4 jogadores para tentar controlar o contra-ataque, mas 50 metros de campo, 60 metros de campo para trás contra um jogador com a característica do Davó não é tão simples assim de controlar, né? Então, o que mudou de um jogo para o outro, na minha opinião, é que no jogo passado nós nos defendemos muito mais do que nós atacamos, e nesse jogo nós, pelos episódios do jogo, nós tivemos que atacar mais e, de consequência, nos expor mais. Está encerrada a entrevista. Obrigado. Muito bem, encerrado aí a coletiva, participando daqui da Bandeirantes, o Edson Souza, nosso querido Edson Souza, que também é da TV Bandeirantes. Ele fez a pergunta aí, o senhor Mozart, por que o senhor não colocou, né, o Marcinho, já que não pode contar com o Giovanni Augusto, né, porque já De começo, né? No começo. Ele colocou, mas depois que, né, a vaca já estava, como diria Bico Fino, já estava assim, com um chifre meio já, né? Mas ele explicou, Tigrão, por que ele optou, ele falou assim, o seguinte, que com o Vilela, Silas e Persson, na realidade ele entrou com um volante, que é o Vilela, e 2 fazendo papel de meia, que é o Silas e o Persson. Ele acha que é mais produtivo do que colocar o Marcinho. Porque... Eu vou te ajudar. Ele disse que o Persson é um 8/10. Você entendeu o que ele quis dizer ou não? Sim. Que ele é um segundo volante /meia. Eu concordo. E ele falou que o Silas é um 5/8. Foi isso que ele falou. Eu acho até que esse tipo de colocação, assim, ilustrando com números, é mais didático. Ele quis dizer o quê? Que o Eduardo Persson é um segundo volante /meia e que o Silas é um primeiro volante, né? Assim, um segundo volante, ou primeiro, mas derivando quase que para um meia, um segundo homem de meio de campo ofensivo. Aí eu não concordo. Eu acho que o Silas chega como elemento surpresa, ele chuta forte, mas ele não tem habilidade, ele não é um jogador que vira uma bola, que enfia uma bola no vazio, que faz uma assistência para gol. É diferente do Persson. O Persson realmente é um 8/10. É um segundo volante, igual o Persson como segundo volante, é um desperdício. Mas, Edu, foi exatamente, você flagrou muito bem essa colocação dele dizendo que ele não estava sem meia, mas na prática estava, né? Que o Persson,
ele faz razoavelmente bem a função, mas ele não vem fazendo isso com frequência. E essa foi a pergunta muito inteligente do Edson Souza, que, aliás, jogou muita bola, viu, Edu? Jogou. Se você não sabe, Opa. número 8 de muita qualidade lá no campinho da SEC, tá? Sim. Sabe, Souza, cabeça trabalhei. erguida e tal. Chato pra tomar a bola dele, protege, vira de um lado, sai pro outro. Bom de bola o Edson. E eu achei a entrevista picante, viu, Edu? Ele deu duas... Ele deixou duas solas aí, né? O rapaz do futebol interior, como é que foi? Quando que foi? É qual? Onde então vocês tomam corrigi? cuidado pra fazer pergunta pro Moser. Você faça, mas tenha Já percebi a argumentação. a entrevista dele. E também não estou criticando, não. Estou apenas foi legal, fazendo foi legal. uma constatação. Foi legal, tá certo. Foi legal. boa, mas ele, quando ganha, ele responde todas sem contestar. Quando perde, que ele é... Enfim, de alguma maneira o trabalho é questionado, o pessoal começa a botar um defeito aqui, outro ali, ele fala, tá bom, mas onde foi? Qual era o jogador? Quer dizer, então, se eu tô numa coletiva, me perdoe, viu, Moza? Me perdoe. Mas se eu tô numa entrevista dessa, né, e eu nunca fui entrevistador, sou comentarista desde o útero da minha mãe, mas se eu tô numa entrevista dessa quebrando um galho aí, eu falo, Moser, deixa eu te posicionar um negócio aqui, deixa eu colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aqui quem pergunta sou eu, você responde. Se você não quiser responder, você se negue a responder. Mas quando eu perguntar para você e você devolver como pergunta, quando eu pergunto para você, eu estou esperando uma resposta e não uma pergunta para mim. Você quer continuar a entrevista, senão eu me retiro. Porque senão fica chato, né, Edu? Fica deselegante. Porque você tem perguntadores que estão dando grandes veículos, como é o futebol interior, como é a Rádio Bandeirantes, a Rádio Central, a EPTV, né, a Rádio CBN, a Rádio Brasil, né, a Rádio Jovem Pan News. Me perdoe aí se eu esqueci alguém. Todas as rádios webs que estavam lá. Então você está dando uma baita oportunidade para o cara explicar o trabalho dele, divulgar o trabalho dele. E ele tem que responder. Ali um pergunta e o outro responde. Porque se eu chegar num restaurante e pedir uma salada de alface e o garçom falar para mim assim, você pode me servir uma de batata? Eu também estou com fome. Vou falar, então você muda de profissão. Não sei se eu fui claro, Edu. Perfeitamente. Olha, Tigrão, acabou. Avaí 1, Santos 0. Acabou. Flamengo 2, Coritiba 0. E lá no Castelão, gol do Corinthians. Roger Guedes no comecinho. Ceará 0, Corinthians 1, hein? Pela Série B, hoje, Ituano 0, Londrina 0. CRB 1, Brusque 1. Grêmio 3, Tombense 0. Sampaio Correia 3, Vasco 1. E no Brinco, Guarani 0, Bahia 2, hein? Já, nós vamos aqui em nome de Rose Pisos, a ficha técnica, depois a defesa e a sorte do jogo e o gabarito conceito jogador por jogador. 21h16, público no Brinco, 3.906 e a renda 72.810. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br.
Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Linguiça toscana sadia a granel, R$19,95 kg. Para cliente Taquaral Mais. Cerveja Spaten, 350 ml, R$3,69. Suco Pomares laranja, 1,7 litro, R$14,99. Ofertas válidas até dia 20 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Mictório sem kit de instalação Branco Fiore, só R$ 199,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, diga na loja que ouviu esse comercial e ganhe 5% de desconto. Consulte condições em nossa loja. Confira, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Muito bem, o Guarani não teve hoje Giovanni Augusto com lesão muscular. Entrou com Maurício Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira. O meio, Leandro Vilela, Silas e Eduardo Persson. No ataque, Bruno José, Lucão do Break e Maxwell. No intervalo, saiu Maxwell, entrou Nicolas Careca. E a 20 do segundo tempo, 3 alterações. Saiu Silas, entrou Marcinho. Saiu Persson, entrou Rodrigo Andrade. Saiu Bruno José, entrou Lucas Venuto. A equipe do técnico Mozart. O Bahia, Danilo Fernandes no gol, André, depois Douglas Borel, Inácio, Didi, ex-Guarani, e Luiz Henrique, depois Djalma Silva, Gabriel Xavier, Patrick, o argentino Lucas Mugni e Daniel, depois Miqueias. Isso mesmo, Miqueias. Raí, depois Marco Antônio, Davó, ex-Guarani e o colombiano Rodalega. O técnico Anderson Moreira apitou Bruno Arceu de Araújo, FIFA Rio de Janeiro, cartão amarelo, só 2 e ambos para o Bahia. O argentino Lucas Mugni e o Djalma Silva. Vamos aos gols, hein? Logo a 11 minutos, Inácio de cabeça após escanteio, 1-0 Bahia. E depois o segundo gol foi a 32 do segundo tempo, marcado por Raí. Final, Guarani 0, Bahia 2, público 3.906 e a renda
72.810. Aqui a ficha técnica em nome de Rose Pisos. Campanha incrível da Rose Pisos no mês de julho. A Delta, o maior fabricante de pisos e revestimentos do Brasil, sinônimo de qualidade em pisos e porcelanatos, está com preços arrasadores à pronta entrega com 20% de desconto. Mais de 250 mil metros quadrados. Pagamentos facilitados em até 12 vezes. Confira condições. Brindes e ofertas surpresa todos os sábados. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, a defesa do jogo. Agora, 21h23. A defesa e a sorte do jogo, hein? A defesa e a sorte do jogo. Vamos lá. Sorte. 5 minutos de jogo. Davó é lançado. Fica cara a cara com Kozlinski. E vem Bahia, lançamento para Davó, saiu na cara do gol, botou na frente, a bola vai entrando, vai embora! Pela linha de fundo, jogada perigosa do Bahia. O lançamento entre os dois zagueiros do Mugrão. Davó tem muita velocidade, que bola! O lançamento do Daniel para ele, saiu na cara do gol. O Kozlinski saiu bem, chegou no... Acontece que o Davó quis dar o drible e adiantou a bola. Sorte do Kozlinski, porque seria driblado, né? E a zaga bugreira só olhando. Vamos lá, 10 minutos, escanteio pro Bahia de novo. A zaga bobeando, hein, Bolis? 10:30 o primeiro tempo. Sai da bola o Mugni, deixou para Daniel. Pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça. O toque. Espalma Kozlinski. Defesaça do goleiro. Subiu sozinho o zagueiro. Na risca frontal praticamente da pequena área. Obrigou a Kozlinski a fazer uma... Então, essa é a primeira proposta, a primeira defesa. E o Kozlinski faz a defesa, joga para escanteio. De novo cobrando escanteio. O Bahia faz 1-0 com o Inácio. Segue o jogo, vamos lá. 3 minutos depois do gol do Bahia. Olha aí, Eduardo Persson na trave. É isso, Bolis? Lance 4. Olha o Guarani que abriu para Persson, dominou a entrada da grande área, vai marcar, entrou, tocou, bateu na trave. O rebote para Silas, vai marcar, carimba o zagueiro. Matheus Ludic, na finalização, a bola explodiu na trave. Uma paulada do Persson, não foi muito bem, Guarani atacando para o gol do placar, primeiro tempo, hein? E no finalzinho, primeiro tempo, escanteio de novo pro Guarani. Olha, se não me engano, é o Persson que vai cobrar. Mais uma do Persson, hein? Para colocar na conta dele na hora do conceito dele, tá bom? Eu acho que foi o Persson que cobra, gente, quase gol contra... Foi ele mesmo, Edu. Foi ele mesmo, né, Tigrão? Persson, com certeza. E que defesa do Danilo Fernandes, hein, Bolis? Escanteio pro Guarani. No primeiro ele bateu no primeiro pau. Vem pra bola Persson de novo. Levantou, a bola foi desviada. Espalma Danilo Fernandes. Um milagre do goleiro. O desvio pra trás do próprio jogador do Bahia. Danilo Fernandes, defesa. Rabudo com aquela barba enorme dele, Danilo Fernandes, hein? No reflexo para escanteio, realmente mais uma do Persson. Foi ele mesmo, hein? Vamos lá, 26 segundo tempo. Aqui já tinha sido anulado o gol do Guarani. Logo no começo do segundo tempo, o gol marcado pelo Nicolas Careca. João Vitor estava impedido. Ele que ajeitou de cabeça, tá bom? E quem que fez a cobrança foi o Persson. A cobrança para o João Vitor, de cabeça para Nicolas. Gol, mas impedido. Vamos lá. Defesa. Deixa eu ver quem vai. Olha, o Davó perdeu 3 gols, hein? Hoje o Davó perdeu 3. Mais uma foi essa. 26 segundo tempo, o Boris. É o lance 9. É o lance 9. Atenção. Tira Derlan. A sobra da bola fica para Lucas Venuto aqui pela direita. Ele domina, controla. A bola tem que soltar. Soltou lá do outro lado. Quem domina é Marcinho com liberdade. Vem trazendo o Bugrão para o campo de ataque. Tem pela esquerda Venuto. Pela direita Rodrigo Andrade. Dominou, tá na área. Vai marcar, entrou, tocou. Pega Danilo Fernandes. É a vez de Danilo Fernandes salvar o Bahia. Um passe magistral de Marcinho. Esse aí é outra proposta, né? Seria a seguinte, o Rodrigo Andrade cara a cara. Esse é o lance 9. Tá? E você tem que mais? Você tem o 11 e depois o 12, não? Ah, não. Então, eu fico devendo essa do Davó, mas tudo bem. Fica com proposta essa do Rodrigo Andrade também. Você tem o lance 12 aí? Não tá tendo? Ah, o 12 não tirou. Não, o 11 é o gol do Raí. Time do Bahia atacando. Borel pela meia para Rodalega. Passou para Patrick. Girou pé direito. Bateu. Espalma Kozlinski.
Maurício Kozlinski salva o Guarani, Gleger Zorzi. Então essa foi a 49. Então os dois últimos lances também valendo aí a defesa. Rodrigo Andrade cara a cara, né, com o Danilo Fernandes, que coloca para escanteio e fecha o ângulo. E essa do Kozlinski, a 49, o Patrick chutando. Mas acho que deu para entender, né, Tigrão? Deu para entender. Segura, Tigrão. Deixa eu perguntar primeiro para o Zorzinho. Né? Vamos para Zorzinho. Eu acho que ele entendeu aí. Ô Zorzinho, mediante toda essa lambança aí, vamos lá. A defesa do jogo, Zorzinho. Olha, Edu, pra mim, o Guarani realmente fez muito, mas não teve nenhum destaque assim, individual. Eu vou votar no Silas, que pra mim foi o jogador que estava mais ligado no jogo, teve algumas chances, teve aquele chute de fora da área. Então, pra mim, o Silas, o craque do jogo. Tudo bem, você repetiu o craque do jogo, é o Silas, né? Mas aí, você voltando aqui pra falar qual foi a defesa do jogo, né? A defesa... será que tá ligado agora? Você tá ligado agora, Gleger? A defesa do jogo, hein? Olha, Edu, pra mim a defesa do jogo foi aquela defesa do Danilo Fernandes, naquela bola desviada no primeiro pau, né, que ele vai ali e faz, na minha opinião, uma defesaça. Aquela do Kozlinski foi muito boa também, mas aquela defesa, meio que no susto do Danilo Fernandes, pra mim foi a defesa do jogo, viu, Edu? Ok. É o lance, Danilo Fernandes, é o lance 7, tá bom, Giba? Lance 7, finalzinho do primeiro tempo. E pra você, Tigrão, a defesa do jogo? Sem dúvida nenhuma, acompanho. Impressionante o reflexo dele. Quem desviou foi o Mugni. Ele vai tentar afastar com a coxa e dar aquela lascada, né, Edu? Ele, ao invés de tirar pra dentro do campo de jogo, ele joga a bola pra dentro do gol. Já tinha tomado o gol o Danilo Fernandes e destomou, se é que isso não é um assassinato da língua mãe, destomou, claro que é. Mas assim, ó, reflexo puro, só goleiro de envergadura, de qualidade, né? De reflexo apurado, de explosão muscular faz uma defesa dessa. Para mim, concordo plenamente com o Gleger, eu acompanho e subscrevo sem ressalvas. Lance que Leandro Bolles narrou exatamente assim. Escanteio pro Guarani. No primeiro ele bateu no primeiro pau. Vem pra bola Persson de novo. Levantou, a bola foi desviada. Espalma Danilo Fernandes. Um milagre do goleiro. O desvio pra trás do próprio jogador do Bahia. Danilo Fernandes, defesaça. No puro reflexo, coloca a bola pra fora. Foi a 44, o primeiro tempo seria o gol de empate, hein? Seria o gol de empate, tava 1-0 para o Bahia. Olha, empata o Ceará, hein? Bruno Pacheco, lá no Castelão, Ceará 1, Corinthians também 1. Aqui, Guarani 0, Bahia 2, eu volto já com o gabarito, hein? O conceito jogador por jogador. Eu, Tigrão, depois o último bloco com o Gleger. Agora 21h30. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios, ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão, chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Gabarito do jogo. Vamos lá, o conceito, aquele de sempre, se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, Guarani 0, Bahia 2. Vamos lá, Tigrão, o jogo em si, qual é o conceito e melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Gostei mais do primeiro tempo, conceito regular para o jogo, esperava mais, viu, Edu? Ó, segundo gol do Ceará, hein? Virou o Ceará. Virou. Virou o Ceará lá, botou no peito, é comigo, sou eu e tal. 2-1. Tomou um gol na saída de bola, gol do Roger Guedes, né? E acaba de virar o Ceará com o Castelão vazando gente pelo ladrão. É isso aí. Vamos lá, agora você vai falar do Maurício Kozlinski. Primeiro, se ele foi culpado nos gols. As defesas que fez, mostradas aí na nossa proposta, a defesa do jogo. E os fatores sorte. Você vê o Davó, perdeu 3, né? Perdeu 3. Juntando tudo, defesa, a sorte, e se teve culpa nos gols, qual é o conceito do Kozlinski? Achei que no primeiro gol ele deu uma escorregada. Ele tomou uma cabeçada, na cabeçada foi no contrapé. Eu achei que o reflexo dele foi um pouco lento, mas não considero uma falha grave, não. Segundo gol, cara a cara, bola de fundo, né? Ele saiu para tentar fechar o cruzamento, não teve jeito. Quem falhou foi o Ludic. Agora, ele salvou um vexame maior, né, Edu? Não pode ser responsabilizado, não. Acho que fez uma boa partida, um conceito regular / bom. Lateral direito, Matheus Ludic, de novo escalado pelo Mozart, já que o Diogo Matheus saiu do médico para a transição. Ele fez o gol contra o Cruzeiro, ganhou a posição também. E é como você disse, bem lembrado, no primeiro gol, no escanteio, ele estava na marcação do Inácio, mas não chegou nem a subir, não conseguiu fazer nada, e o Inácio de cabeça fez 1-0. Essas e outras aí, por aquilo que ele apoiou também, sempre apoiando e tal. E aí, o Matheus, e tem um detalhe também, só um detalhe, Tigrão. Estamos falando do Matheus Ludic. E agora me reporta ao segundo gol, já falei do primeiro, ele estava no lance. No segundo gol, você disse que ele foi para o meio, não sei o que tem, entendi. Ele estava no meio, aí o Bahia faz a jogada, e quando ganha dele, no pé de ferro, quando ele perde, já nasce a jogada do lado dele, onde ele não estaria mais. Ali o Vilela foi tentar obstruir. Tem o cruzamento e o Raí faz 2-0. Só que, na origem da jogada do segundo gol, isso que eu queria propor para você, a zaga bugrina saiu errada. O Kozlinski, eu não sei quem foi o cara, tá? Quem foi o zagueiro. Tocando bola, Kozlinski, esse zagueiro sai jogando, ele chuta assim para lateral. Ali o Guarani perde a bola e começa a nascer a jogada do Bahia. Bem, Ludic, essas e outras e o conceito dele. Então, Edu, ele ganhou a posição com justiça, né? Fez uma partida muito boa contra o Cruzeiro, herói do jogo, fez um golaço, um gol contra o líder absoluto do campeonato. Mas o Ludic, eu acho que ele deve ser mantido, mas ele tem que evoluir um pouquinho, tem que ser melhor treinado, melhor orientado na questão de marcação. Então, no primeiro gol, não é culpa dele, aí é erro coletivo, né? Você não pode deixar um cara de 1,70 m marcar um de 1,95 m.
E aí o Guarani tomou o gol no escanteio, numa bola parada. Claro que houve ali uma pegadinha por parte do Bahia, porque teve um jogador grande, o outro zagueiro, quem fez o gol, na verdade, foi o Inácio, né? Mas o Didi, que jogou no Guarani, inclusive, ele puxa, ele vem para o primeiro pau e leva a marcação do Guarani. E aí ele desestabiliza a zaga. Aí vem, como surpresa, a bola passa, cobre o Didi, cobre também o João Vitor, o Derlan, que foi com ele. Aliás, foi o João Vitor que foi com ele. E aí o que acontece? O outro cara que vem, se é que foi ensaiado ou não, me pareceu ensaiada, pareceu uma jogada treinada. O cara que faz o gol, que é o Inácio, ele vem e se apresenta quando a bola cobre os dois primeiros caras altos, que foram para a bola além do primeiro pau, né? Além do primeiro pau. E aí quando ela cobre, sobra quem com o Inácio? Pô, o Ludic. Aí é erro coletivo, mas o Ludic também não encostou, não deu aquele, tentando dar aquela desequilibrada na miguelagem, nada. Ele ficou colado no chão, ele baixinho, o outro grande. O outro ainda pula, você vê, um cara já é grande, sem pular já vai pegar a bola. Ainda tem impulsão, e o Ludic fica inerte. Então eu acho que ele falhou, ele tem essa dificuldade de marcação. E no segundo gol, você tem absoluta razão, o Guarani sai desconcentradamente de trás e perde a bola. Uma saída, um passe errado. Só que quando o Bahia recupera, ele toca 3 ou 4 vezes na bola. E o Ludic, por dentro, não sei por que é o Ludic que estava ali, numa posição de primeiro volante, ou até de um zagueiro central, ele vai para a bola para tentar, obviamente, quando o Guarani sai errado, ele vai para tentar corrigir. E aí há um jogo de corpo, um tranco de ombro legal, e ele cai. Ele se desequilibra e cai. E fica completamente fora de ação. E a bola é jogada onde? Exatamente nas costas dele. Ou seja, onde ele deveria estar. Então, eu não quero dizer que o Ludic foi responsável ou devemos responsabilizá-lo pelos 2 gols que o Guarani tomou. Mas é lógico que no primeiro ele está com o cara que cabeceou e no segundo ele vai tentar consertar, mas ele está fora de posição. Eu não sei o que ele estava fazendo por dentro. E aí a bola é jogada onde ele deveria estar, ninguém chegou, quem vai é o Leandro Vilela, e o Vilela chega assim, pô, vou tentar, mas chega atrasado. Quando o Vilela chega para ser o Ludic, o lateral direito, já tinha acontecido o cruzamento com tranquilidade. O Mugni levanta a cabeça, vê onde ele vai jogar, escolhe o companheiro que ele vai servir e aí o gol sai com absoluta naturalidade, sem nenhuma dificuldade para o Bahia. Então, ele foi partícipe, se não como responsável direto, mas ele esteve ali, né? Ele esteve ali nos 2 lances, com uma participação importante. No primeiro não subiu e no segundo a bola é nas costas dele, portanto a participação dele foi ruim no jogo de hoje. Vamos à dupla de zaga, João Vitor e Derlan. Aliás, uma dupla em que alguns problemas, né? Porque nem o Davó, logo no começo, 5 minutos, entrou, foi no meio da zaga, lançado, mas penetrou no meio da zaga. E olha, é o seguinte, você fica com o fator defensivo e ofensivamente eu digo o seguinte, que o João Vitor, ele estava impedido, no gol anulado pelo VAR, infelizmente, seria o gol de empate e começo do segundo tempo, a história do jogo seria outra. Mas era o João Vitor, fez a parte dele, tentou, mas né, por milímetros, né, impedido. E um detalhe desse menino aqui, o companheiro dele, Tigrão, o Derlan. Derlan. O 36 do segundo tempo, uma das chances do Davó, dentro da área, lá pro gol do placar eletrônico atacando o Bahia, o Davó dá um chute seco, rasteiro. Foi o Derlan que salvou, hein? Bateu no Derlan e foi para escanteio. Kozlinski não chegaria. Derlan salvou também. Bom, e a dupla de zaga? Vamos lá, Tigrão. João Vitor e Derlan. Acho que no primeiro gol falhou. Entrou na pegadinha, entrou na ensaiada do Bahia. Um sai correndo atrás do cara que puxa além do primeiro pau, com relação ao ponto onde veio o cruzamento, usando o primeiro pau como referência.
O cara puxa além do primeiro pau, ou seja, ele passa, né, do primeiro pau, vai de encontro aonde está vindo a bola, ela cobre os dois e aí fica o Ludic. Então, teriam que ter um pouquinho mais de atenção nisso daí. O treinador pode perder, de repente, o vestiário, não agora, mas mais uma dessa dos caras. Qual é que é desse cara aí? Mas ele falou, não pode tomar gol assim. Tá bom, mas o treinador é ele, quem tem que treinar é ele, pô. Né? Não pode, ele não usou o termo inadmissível, mas ele falou. Ele falou com todas as letras, né? Não dá, não podemos tomar um gol assim, né? Então tá bom, enquanto ele tá falando na primeira do plural, tá legal. Daqui a pouco ele pode chegar a dizer o seguinte, eles não podem tomar um gol assim, aí ele perde o vestiário. Mas eu acho que a dupla de zaga no primeiro gol foi inocente. Foi inocente. Você tem grandão dentro da área, você bota grandão para marcar grandão. Não, mas é zona. Não, zona nada, pô. Você bota nego alto para pegar nego alto. E baixinho você põe ali no primeiro pau, pô. Aí tá o Ludic pegando um zagueiro de 1,90 m. Então, no primeiro gol houve falha, no segundo não. No restante, uma atuação normal, inclusive com uma ótima participação do João Vitor, no belíssimo gol feito pelo Nicolas Careca, que infelizmente foi anulado por questão de VAR. Se não tem VAR, o Bandeirinha não teria assinalado, não. Aliás, o Bandeirinha não deu o impedimento. Foi muito curto a distância de centímetros. Ela foi muito pequena, ao olho humano não seria percebida, não seria perceptível, mas o VAR chamou o juiz, né? Às vezes eles chamam, às vezes não. Depende do peso da camisa. Mas o João Vitor, uma belíssima batida do Persson, aquela bola viajada, alta, que atravessou lá do outro lado. O João Vitor inteligentemente jogou para dentro e o Nicolas Careca fez um golaço. Mas no toque para dentro da área, estava impedido por muito pouco o João Vitor. Então ele teve essa participação a favor dele. Eu quero dizer aqui, Edu, que é muito detalhe no futebol e às vezes a gente também não pode ser tão exigente e tentar dizer que o gol só sai porque alguém pecou. Acho que não é assim. Também teve o mérito do Bahia, que puxa a marcação, o cara que tira do goleiro, o goleiro escorrega. Para mim, um regular para os dois. Vamos lá, Matheus Pereira aqui, gente. O Guarani perdeu, hein? Guarani 0, Bahia 2. Agora o lateral esquerdo, Matheus Pereira, que veio do Cruzeiro. Qual é o conceito dele, Tigrão? A marcação, poucos problemas, porque o Bahia jogou mais em cima do Ludic. E no apoio, discretíssimo. Um conceito ruim hoje. Vamos lá pros três do meio, né? Eles são volantes de ofício, mas já explicado na coletiva pelo Mozart, você já sinalizou. Vamos lá, individual. Leandro Vilela. Vamos lá, não tenho nada anotado dele aqui. O que você achou e o conceito? Posicionado muito atrás, não tem muita condição para sair, para dar uma qualidade de chegada, para ser um volante surpresa. Aquele cara que às vezes não está sendo muito vigiado e aparece como surpresa e faz um gol ou mete uma bola para alguém fazer, marcando, pegando, jogando ali. O Guarani jogou com 2 zagueiros, mas o Vilela quase que foi um terceiro zagueiro. Apesar do Moser dizer que ele não é adepto do 3-5-2, mas se ele não soltar um pouquinho o Vilela, daqui a pouco nós vamos perguntar. Espero que ele responda com calma, né? Não fique nervoso com isso daí. Uma atuação discreta, mas sem se comprometer, sem criar nenhum tipo de problema, mas também sem produzir nada. Não distribui o jogo, não é um jogador de técnica para ser aquele volante que ajuda a organizar, principalmente num jogo onde o Guarani jogou sem meia. Ele também leva um conceito ruim. Agora vamos pro Silas e Eduardo Persson, mas na individual, apenas informando que esses dois saíram a 20 do segundo tempo, tá? Primeiro o Silas, aquela falta que ele cobrou a 29 do primeiro tempo, mais uma paulada, atacando o Guarani lá pro gol do placar eletrônico, mais uma cacetada, raspou. É a 33, primeiro tempo, ele, Silas, levanta uma bola, uma falta lateral, na cabeça do Derlan cabeceou pra fora, enfim, tentou... com bons passes e tal. O Silas, como é que ele foi? Ele tem mais recurso técnico do que o Vilela, tem mais recurso técnico do que o Madison, que estava no banco,
E tem menos recurso técnico do que o Persson e do que o Rodrigo Andrade. Só que o Rodrigo Andrade está voltando de contusão, e quando ele volta de contusão, ele demora 5 jogos. Quando ele começa a ser escalado, seja de início ou com jogo em andamento, como foi hoje, ele demora por baixo 5 jogos para voltar a passar algo de confiança, para voltar a produzir alguma coisa próxima daquilo que é o potencial dele. Então, repito, o Silas, ele é mais jogador, tem mais recurso do que o Vilela, tem mais do que o Madison, tem menos do que o Persson e menos do que o Rodrigo Andrade. Ele é um volante razoável, mas ele tem uma grande virtude. Canhoto, volante canhoto normalmente é uma opção legal, é um cara que bate bem na bola, que tem um chute muito forte, que já fez gol chegando de trás, batendo, né? Chegando ali na meia-lua, nas imediações de grande área. Hoje poderia ter feito um golaço de falta, e o conceito dele é regular. Ele mais tentou quebrar o galho ali também para fazer a transição meio-campo-ataque do que contenção. Até porque o Bahia fez o gol a 11 do primeiro tempo e não foi mais. Então, se você tem volantes de um pouco mais de qualidade, eles não tinham quem marcar. Bahia se postou atrás da linha de meio-campo, atrás da linha da bola o tempo todo. Tinha o Davó lá com correria e tal, mas aí que entra a limitação técnica, né? Se você tem volante de qualidade, eles viram meio, eles alimentam o ataque, eles chegam para bater em gol, eles chegam para fazer uma assistência. E o que mais se aproximou disso hoje foi o Silas. Porque do Persson, nós vamos falar depois, o Persson não foi volante. O Persson hoje foi o único meia, né? Vamos colocar entre aspas aqui, mas com a função de meia do Guarani. Um conceito regular também para o Silas. Vamos lá, Eduardo Persson, ele, veja bem, ele chutou uma na trave, a 14 primeiro tempo seria o gol de empate. Aquela falta que o Silas cobrou com uma baita cacetada, quem sofreu a falta foi Eduardo Persson. Quem cobrou o escanteio, quase gol contra, seria também gol de empate, 44 primeiro tempo, foi o Persson. Defesa do jogo. A defesa do jogo que o argentino, né, desvia contra, e o Danilo Fernandes, no reflexo, fez a defesa do jogo, tá? E outra coisa também, teve o argentino Lucas Mugni, ele foi amarelado por quê? Porque fez falta em Eduardo Persson. Essas e outras aí, o conceito do Persson, Tigrão. Bom, o Bolis votou no Nicolas Careca. O Gleger votou no Silas. E eu votei no Eduardo Persson, que não jogou o jogo todo, teve câimbras, está voltando também de um período de inatividade, está se readaptando à intensidade que é hoje o futebol. Mas para mim o mais lúcido do Guarani, para mim conceito bom, sacrificado taticamente, porque ele não é um meia, mas ele é um volante que chega com qualidade. Com a ausência do Giovanni Augusto, o Persson, né, se travestiu de meia, e eu acho que enquanto esteve em campo, foi o melhor jogador do Guarani em campo, melhor jogador do Guarani na partida, foi o mais lúcido, foi o cara que conseguiu ser protagonista de lances que poderiam ter mudado a história do jogo, e o conceito dele, para mim, o craque do jogo dentro do nosso protocolo, para mim, Eduardo Persson, número 8 do Guarani. Uma pena que não aguentou o ritmo, tá voltando, a musculatura sentiu, mas conceito bom. Para mim, o melhor do Guarani. Aqui, Guarani 0, Bahia 2. Chegando, vamos no Pitaco, se não vai dar tempo. Marcinho e Rodrigo Andrade, que entraram nos lugares de Silas e Eduardo Persson. Aquele lançamento dado pelo Marcinho, a 29 segundo tempo, olha, seria também o gol de empate, hein? O Bahia não tinha feito o segundo gol, não. O Marcinho dá um baita lançamento, o Rodrigo Andrade penetra, recebe dentro da área, domina cara a cara com o Danilo Fernandes, só que o goleiro do Bahia saiu, fechou o ângulo e aí prensou, foi para escanteio, né? Esse foi o bom lance dessa dupla aí. No mais, o Marcinho depois cobrou uma falta, isolou, né? Acho que é o Rodrigo Andrade, sem ritmo aqui, que você achou aí do Marcinho e Rodrigo Andrade? O Marcinho, se retirarmos da atuação dele esse belo passe que ele deu para o Rodrigo Andrade, ele não jogou nada, entrou muito mal, sem intensidade, pernas pesadas, sem ritmo, e eu não vou fazer uma análise dele por um lance pontual, eu tenho que analisar o conjunto.
Eu acho que ele não acrescentou nada, o conceito dele é ruim, e o mesmo se aplica a Rodrigo Andrade, que está voltando, é compreensível, precisa de 5 ou 6 jogos para voltar a ter mobilidade. Entrou pesado, sem noção de tempo e de espaço, errando passes, deu um contra-ataque perigosíssimo ali por volta de 38 minutos. Conceito ruim para Marcinho e Rodrigo Andrade. Eu vou colocar no único bloco Bruno José, Lucão do Break e Maxwell. Lucão do Break jogou o tempo todo, Bruno José saiu a 20 do segundo tempo e o Maxwell saiu no intervalo. Os 3, não anotei nada, não me lembro de nenhuma finalização, nenhum gol perdido, nenhuma cabeçada certa. Se tentaram fazer, não deu certo. Se cruzou, não deu certo. Se passou, não deu certo. Vamos lá, então. Bruno José, Lucão do Break e Maxwell. Edu, os 3 contribuíram muito com o caixa do Guarani. Não vai haver custo de lavanderia, porque eles nem transpiraram. Conceito péssimo para os 3. Nicolas Careca, que entrou no lugar do Maxwell, segundo tempo dele, teve aquele gol anulado. E o Lucas Venuto, que entrou no lugar do Bruno José, não chegou, se cobrou escanteio, não me lembro. Interessante. Nenhum, então. Nenhum. E teve escanteio depois que ele entrou, e ele é um baita cobrador de escanteio, mas quem cobrou foi... O Perso. Então, não, o Perso tinha saído. Não foi o Perso, foi o Marcinho. Marcinho, exato. Marcinho, outro erro também, né? Bom, e aí, Lucas Venuto, não produziu, né, Nicolas Careca? O que você achou? Eu te ajudo a entender, Edu. Não foi erro. É que o Venuto, ele é destro. E contra o Cruzeiro, ele bateu 3 escanteios maravilhosos, quase fazendo gol olímpico, do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Ele é destro, aí bate com o lado dentro do pé e bate contra o gol, bate fechado. E o único escanteio que o Guarani teve foi do lado direito. E aí, né? Como é que faz? Vai ele lá bater? Ele gosta de bater fechado. Bateu o Marcinho. Aliás, foi uma bela batida, quase que o Guarani fez o gol. É aquele bate-rebate que ficou dentro da grande área. Eu vou falar dessa questão da estratégia de não ter criado e não ter produzido, não ter conseguido nenhum escanteio do lado esquerdo para que o Venuto fosse testado de novo, e foi muito bem contra o Cruzeiro. Eu vou falar na avaliação do treinador, né? Mas eu não gostei do Venuto, produziu nada, conceito ruim, praticamente nada. E o Nicolas Careca, fechando aí com você, nesse quesito dos que entraram com a bola rolando no segundo tempo, ele fez um golaço. Deu o azar, a infelicidade de que o João Vitor estava realmente um pouquinho à frente, o ombro, né, um pedaço do tórax assim, do ombro, centímetros à frente, e o VAR pegou. Mas ele fez um lindo gol, ocupou bem o lado esquerdo do campo, lutou, e também na hora que nós vamos falar que é já do treinador, eu também vou dizer aquilo que já falei com a bola rolando. Conceito regular para Nicolas Careca e conceito ruim hoje para o Lucas Venuto. Agora vamos para o Mozart. Mozart, o técnico do Guarani, é o seguinte: escalação inicial, vocês não concordaram com o Bruno José e com o Maxwell, né? E no mais, aquilo que ele alterou, se você gostou, qual é o conceito do Mozart? Bom, durante o jogo, ele tentou tudo que era possível pelas opções e pela qualidade, não é? Por aquilo que ele tinha de alternativa no banco, né? Ele está perdendo o jogo, ele tira um volante para um meia, tirou o Silas e pôs o Marcinho. O Persson saiu, era o melhor jogador do Guarani em campo, porque sentiu câimbras, não conseguiu continuar, veio o Rodrigo Andrade sem ritmo, não aconteceu nada. O Maxwell é o Maxwell de sempre, né? É o Maxwell velho de guerra. Entrou o Nicolas Careca, ele teria que tirar o Maxwell. O Bruno José não deveria nem ter sido escalado no início, nem ser escalado. Acho que aí é um equívoco do treinador. Ele deveria ter começado com o Iago. Mas, que foi, aliás, a dupla de beirada que ele iniciou contra o Cruzeiro, né? Iago e Maxwell. Aí ele vem com o Bruno José, santo forte, hein? Santo fortíssimo. E aí ele vem com o Bruno José, não aconteceu nada, e ele botou o Venuto, do qual eu já falei. Então, um equívoco na escalação de início, a escalação do Bruno José. Durante o jogo, deveria ter tirado o Lucão do Break no intervalo.
E quando ele vem com o Nicolas Careca e com o Venuto, ele tinha no banco ainda o Iago. Se ele põe o Iago do lado direito e ele põe o Lucas Venuto do lado esquerdo e centraliza o Maxwell e saca o Lucão do break, que inoperantemente ficou no jogo os 90 minutos mais acréscimos, eu acho que ele poderia ter tentado uma sorte diferente no jogo. Então, 2 pecados. Escalar o Bruno José e não ter tirado o Lucão do break. As demais alterações, ele fez aquilo que o banco oferecia, que é um banco pobre e com poucas opções. Agora, na coletiva, eu achei que ele, em alguns momentos, ele inverteu o papel. Ele não pode, quando é perguntado, perguntar. O perguntado responde. O perguntador pergunta e o entrevistado responde. E ele, em alguns momentos, demonstrou um certo destempero e a gente vai prestar atenção nas próximas coletivas dele para ver como é que é isso, porque hoje foi a primeira derrota. E a primeira vez, né, Edu, às vezes dói um pouco mais e você tem que levar isso em consideração, relevar isso, mas eu achei ele indelicado em 2 momentos da coletiva e isso é ruim. É ruim porque você tem que dar boas entrevistas, lúcidas, respeitosas e técnicas quando ganha e quando perde. Por exemplo, contra o Cruzeiro, ele não devolveu nenhuma pergunta para o repórter. Hoje ele devolveu 2. Acho que tem que rever isso daí. É um bom cara, está com aí algo próximo de 50% de aproveitamento, jogou 9 pontos, disputou 9 pontos em 3 jogos, ganhou 4, está ali, né? No limiar dos 50%, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso daí, porque é um treinador ainda principiante, iniciante, está tentando aí a vida, jogou muita bola, foi bom jogador, mas tem hora, é melhor nem ir para a coletiva, se tiver com a cuca quente, nem vai. E aí também a gente quer dar um toque para a assessoria de imprensa, né? Conversa com o cara um pouquinho antes, dá uma água mineral com gás para ele, sem gelo. Como é que tá, professor? Tudo bem? Vamos lá? A entrevista começou praticamente no momento em que o jogo terminou, a adrenalina na lua, e aí, claro, às vezes tem esses escorregões aí. Mas um conceito para ele hoje, tá bom, vai. Regular. Tigrão, deixa eu correr aqui, um abraço para você, uma linda noite, ótimo domingo, até semana que vem, Tigrão. Grande abraço, Edu, um abraço para os amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá, Greg Jorzinho também opinando, dando aqui a sua opinião a respeito aí do conceito, né, do jogo, e começando inicialmente falando qual foi melhor, primeiro ou segundo tempo, hein, Gleger? Edu, para mim o primeiro tempo foi melhor, o jogo foi regular, vamos lá para os conceitos, né, o gabarito do jogo. Kozlinski, conceito regular, foi boas defesas, né, defesas importantes no primeiro tempo, defesas importantes no segundo tempo, inclusive no finalzinho da partida ali, segurando, né, o que seria aí um 3-0 para o Bahia. Então, o conceito do Kozlinski regular. O Ludic, para mim, hoje não foi bem. O Ludic poderia ter evoluído, né? Diferente da última partida, hoje ele falhou no segundo gol do Bahia. Então, para mim, o conceito do Ludic é ruim. O João Vitor e o Derlan, os 2 zagueiros do Guarani. Conceito regular para os 2. Eu só acho que falha na marcação, não pode tomar um gol como tomou o primeiro gol do Bahia, o gol de cabeça. Quem estava na marcação era o Ludic, né? Mas, assim, num contexto geral, para mim, o conceito dos 2 zagueiros do Guarani regular. O Matheus Pereira, lateral esquerdo, não foi tão bem, Edu, não gostei. Acho que estava meio sono, desligado do jogo. Então, vou dar um conceito ruim para o Matheus Pereira. Meio de campo do Guarani, Vilela, Persson e Silas. Para mim, o melhor de todos, o Silas, que chegou um pouco mais, tentou algumas jogadas. O Vilela estava mais na recomposição, né? O Persson evoluindo algumas jogadas, mas sem cacuete de armação, sem cacuete de meia, né? De articulação. O Guarani hoje realmente ficou muito à mercê desses 3 volantes que não conseguiram evoluir jogadas de armação e jogadas de articulação. Então, conceito regular para os 3, viu, Edu? Bruno José, Lucão do Break, Maxwell, não gostei. Nenhum dos 3, Edu. Para mim, o conceito dos 3 é ruim, não gostei. O Nicolas Careca entrou bem no jogo, fez um gol, inclusive, que foi
impugnado pelo VAR e muito bem anulado, né? Mas foi um golaço, entrou melhor, se movimentando. O Venuto entrou bem também no jogo. O Andrade eu não gostei. O Andrade, claro, está muito tempo sem jogar, sem ritmo, fora de jogo. Não gostei do Rodrigo Andrade também, o conceito dele é ruim. E o Mozart, Edu, o Mozart, para mim, hoje ficou devendo. Eu acho que as mudanças não surtiram efeito, a estratégia de jogo não foi bem definida e o conceito do Mozart hoje é ruim, Edu Pinheiro. Muito bem, Zorzinho, muito obrigado. Excelentíssimo senhor secretário municipal de esportes de Hortolândia, hein? Zorzinho tá com tudo. Vamos lá, Guarani 0, Bahia 2, eu volto já pro encerramento. Vamos entrar em rede nacional com o jogo do Corinthians. Quanto é que tá o jogo do Corinthians, Giba? Como é que tá? Tá lá, tá 2-1, né? De virada, Ceará 2-1, tá bom? Olha que bonitinho que é o jingle da Rocha Autopeças. Eu adoro a propaganda da Rocha Autopeças. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor